Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Boa noite pra você, agora 6h16. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Oba, salve, salve você, grande abraço, boa noite. Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. É a estreia do Paulistão 2025. Primeira rodada aqui nos canais Futebol Interior. Vamos juntos com Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta pra você. Nessa quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Muito bom ter a sua companhia. Você que tá ouvindo a gente no canal de áudio, no Placar ao Vivo. Você que tá no site Futebol Interior e com a gente também nas redes sociais, no nosso YouTube. Bom ter a sua audiência nesta noite de quarta-feira, com a direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo do nosso Bolacha. É isso, vamos juntos com a coordenação artística do Carlos Corsato. É estreia de Campeonato Paulista 2025, primeira rodada. A Macaca e o Guarani entram em campo nesta quarta-feira. A Ponte começa daqui a pouquinho no Jorjão, em Novo Horizonte, pegando o Novo Horizontino. Já o Guarani encara a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto um pouco mais tarde. Albert Cavalcante vai acompanhar tudo para você e trazer todas as informações nesta noite de quarta-feira. Já já a bola rola no Jorge Ismael de Biase, na cidade de Novo Horizonte. Tá chovendo em Novo Horizonte, tá chovendo muito, mas tá chovendo um pouquinho lá em Novo Horizonte. Para as jornadas esportivas dos canais Futebol Interior, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor conosco também. Claro, Portal Futebol Interior. Chama no Zap para fazer um excelente negócio. Faça parte das nossas jornadas esportivas. 98989-3526. Vamos falar de futebol, vamos falar de Ponte Preta, de Novo Horizontino, de Guarani, de Botafogo. Começando com o jogo comando, a estreia da Macaca em Novo Horizonte, para destacar a Macaquinha aqui nos canais Futebol Interior e trazer as primeiras informações dessa Ponte Preta versão 2025. Repórter Pedro Lino. Fala, Pedro Lino, presidente eleito para 2025 também. Grande abraço, muito boa noite. Grande abraço, Marcelo, muito boa noite, Bolacha. A fera tá aqui do meu lado, daqui a pouco será apresentada. Ponte Preta versão 2025 do técnico Alberto Valentim, com a escalação já modificada, viu, Marcelo? Vou trazer aqui em primeira mão. Mão não, né? O pessoal já trouxe. Vai. Mas a Ponte Preta vai a campo com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur, Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Serginho, Pedro Vilhena e Jean Dias. No banco de reservas da Macaca, Pedro Rocha, Elvis, Renato, Castro, João Gabriel, Lucas Cândido, Pacheco, Everton Brito, Nilson Júnior, Bruno Lopes e Darley. Muito bem, rapidinho, fala do Novo Horizontino aí, o Novo Horizontino do Eduardo Baptista. Isso mesmo, o Novo Horizontino também escalado, vai a campo com Jordi, Rafael Donato, Patrick, Luiz Oyama, ex-Ponte Preta, Pablo Diego também ex-Ponte Preta, Vitinho, Marlon, Vagninho, ex-Guarani, Igor Formiga, ex-Ponte Preta, César Martins também ex-Ponte Preta e Patrick Brey. No banco de reservas do Novo Horizontino, Marcelo, Rodrigo Soares, Jean Irmer, William Farias, Heverson, Léo Tocantins, Ayrton Moisés e Renato Palme. Para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Futebol Interior. Agora vamos destacar as primeiras de Guarani, Botafogo e Guarani. É o jogo posto hoje com Albert Cavalcante, ele vai trazer todas as informações pra gente. Solta a vinheta do homem aí, Bolacha.
Albert Cavalcante. A versão 2025, a vinheta, hein? Fala, Cavalcante, grande abraço, feliz 2025 pra você. Boa noite, Corsato, ao Pedro Lino, a ele, né, o nosso Eduardo Bolacha, e a você, amiga internauta conectada nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, a partir das 19h30, Guarani e Botafogo, Botafogo e Guarani se enfrentam no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, que é o último jogo oficial, né, dia 24 de novembro de 2024, onde o Guarani acabou sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Paulista. O Guarani que teve muitas mudanças no seu elenco, né? Entre os jogadores importantes, né? Em que o torcedor colocou muito, depositou muita fé. O Matheus Bueno, autor do gol do derby, acabou sendo negociado para a equipe do Japão, assim como também o João Vitor. O Caio Dantas, o artilheiro do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, com 11 gols, acabou indo para a equipe do Atlético Goianiense. Para a partida de hoje, o técnico Maurício Souza, que chegou após também a saída do técnico Alan Al, após o rebaixamento, o Maurício Souza, que é conhecido em mexer com as categorias de base, ele vai ter que mexer e muito na equipe. Tudo porque os remanescentes de 2024 são eles, o lateral, o Ian Henrique e o Emerson Barbosa, o zagueiro Márcio Silva e o volante Anderson Leite. Dito isso, todos os outros jogadores, 16, 17 jogadores que chegaram, todos oriundos de outras equipes. Ou seja, o Guarani, nesse Campeonato Paulista, irá jogar apenas para manutenção. Porque, na verdade, todos nós sabemos que nada mais nada menos, a Série C é o objetivo, o Corsato. É isso, muito bem. O Guarani e o Botafogo, hein? O Botafogo que se manteve na Série B, o adversário do Guarani. Os caras estão com o maior investimento de todos os tempos nesta temporada, hein, Albert Cavalcante? É isso mesmo, né? O Botafogo do técnico Márcio Zanardi, que o objetivo deles é chegar nada mais nada menos que no mata-mata. Enquanto o Guarani, a manutenção, né, na Série A1, o Botafogo do Márcio Zanardi pensa no mata-mata. Depois de um ano, o ano passado, 2024, com resultados ali ruins, né, brigando para não cair tanto no Paulista, assim como o Guarani, e também na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Márcio Zanardi pensa, assim com todo, né, assim com toda a equipe do Botafogo, em galgar passos maiores. E dito isso, uma reformulação também grande na equipe do Botafogo, mas o Botafogo, né, bem mais estruturado que o Guarani, pensa em conquistar sua primeira vitória, apesar aí dos seus jogos treinos, né, durante a temporada, durante o começo da temporada, acabou aí com 2 empates e 2 derrotas, e assim como o Guarani, que jogou duas vezes na pré-temporada, foi derrotado pelo União Suzano, a equipe da Série A3, e foi derrotado e empatou com a equipe do União São João por 0-0, Corsato. Muito bem, o Albert vai acompanhar. O jogo começa às 7h30 da noite e ele estará acompanhando todas as informações quando as escalações estiverem confirmadas também. Ele passa pra gente durante o jogo. Ponte Preta e Novo Horizontino. Bolacha, dá pra chamar um intervalo depois, ficha técnica do jogo? Pra gente já adiantar aqui, porque as equipes já estão no gramado. Daqui a pouquinho, a execução do hino nacional brasileiro. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca.
Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. 18 horas e 26 minutos, 18 e 26, 6 e 26, excelente noite pra você. A bola vai rolar, estreia da Ponte Preta do Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Tem Novo Horizontino e Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior. Já a gente vai mandar abraço pra você, porque agora vamos escalar as equipes no seu rádio. Ficha técnica do jogo. No seu rádio e também no seu computador, Pedro Lino, o time da Macaca para pegar o Novo Horizontino. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para encarar o Novo Horizontino no Jorjão. Vai a campo com o número 12, Diogo Silva no gol. Na lateral direita, Maguinho com a 2. Na zaga, 4, Simon e 15, Arthur com a 15. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos com a 14. No meio, Dudu com a 8. Emerson, capitão, com a 18. 55, Léo Oliveira e 37, Serginho na frente, 17, Pedro Vilhena e 7, Jean Dias. O repeteco da Macaca, Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur, Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Serginho, Pedro Vilhena e Jean Dias. Alberto Valentim, o treinador da Ponte Preta, que fez um bom Campeonato Paulista no ano passado, passando para a segunda fase, mas no Campeonato Brasileiro da Série B, a Macaca foi rebaixada. E o Grêmio, e o Novo Horizontino, ô Pedro Lino. O Novo Horizontino também está definido e escalado. O técnico Eduardo Batista vai a campo com 93, Jordi, número 3, Rafael Donato, 4, Patrick, 6, Luiz Oyama, 7, Pablo Diego, 27, Vitinho, 28, Marlon, 30, Vagninho, 31, Igor Formiga, 37, César Martins e 88, Patrick Brey. O repeteco do Novo Horizontino, Jordi, Rafael Donato, Patrick, Luiz Oyama, Pablo Diego, Vitinho, Marlon, Vagninho, Igor Formiga, César Martins e Patrick Brey. Esse é o time do Eduardo Batista, o Novo Horizontino. Continua chovendo um pouquinho lá no Jorge Ismael de Biasi. A temperatura marcando 29 graus no Jorjão. O público ainda chegando. Público pequeno nesse momento. E a arbitragem, hein, Pedro Lino? A arbitragem vai por conta de Daiane Muniz e assistentes Miguel Caetano, Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira. E o VAR, Vinícius Furlan, que é daqui da região, Marcelo. Boa! Ficha técnica do jogo. Muito bem, você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo, tamo junto. A bola vai rolar e a chuva dá uma apertada em Novo Horizonte. Hoje vai ser com fortes emoções, viu, Pedro Lino? Fica ligado. Não só o jogo, mas... fortes emoções. Vamos que vamos. Lembrando que daqui a pouco, quando tiver aí a escalação, a ficha técnica de Guarani e Botafogo, o Albert Cavalcante passa pra gente o jogo 7h30 da noite. Vamos estar acompanhando esse jogo durante a transmissão da Ponte e também no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta com camisa branca, faixa preta no peito. A Macaca estreia no Campeonato Paulista. A equipe do Novo Horizontino com seu uniforme aurinegro, né? Com os detalhes em amarelo e preto. A arbitragem da Daiane Muniz, né? Marcelo. A árbitra da partida tá com camisa meias na cor rosa, calção preto. Fala, Pedro. Lembrando que no próximo jogo, provavelmente a Ponte Preta estreia um novo uniforme produzido pela Diadora. Muito bem, vai começar o jogo. A Daiane Muniz tem 36 anos. O auxiliar número 1 é o Miguel Catânio Ribeiro da Costa, 43 anos. O número 2, o Luiz Alberto Andrini Nogueira, 41 anos, com posse de bola da Ponte Preta. Começa o Paulistão 2025, tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é
Ponte Preta no campo de ataque pelo lado esquerdo. Bola do Serginho, cruzou na boca do gol, lado direito, o Maguinho bateu na zaga, pediram o pênalti, hein? Pediram o pênalti, voltou, sobrou, é pro Léo Oliveira, ele domina, solta a bola pelo lado direito pra Maguinho, chega antes dele a recuperação. Chega metendo o pé na bola, tira dali o Patrick Bray, manda a bola pra lateral, posse de bola pro time do Novo Horizontino. Lembrando que temos VAR, o Pedro falou, o Vinícius Furlan, e aquele lance com menos de 30 segundos que o Maguinho levantou a mão lá, pedindo pênalti, está sendo analisado pelo VAR, viu, o Pedro Lino? Tá sendo analisado, mas o juiz já mandou seguir, o Maguinho cruzou, pegou na mão do zagueiro César Martins do Novo Horizontino, só que bola segue 1 minuto do primeiro tempo, Marcelo. A Ponte recupera a posse de bola aqui no campo de ataque, só que com falta. Falta, tá marcado, tá parado o jogo. Era o Jean Dias que tava lá pelo lado direito, tá parado o jogo. Bom, pro torcedor ponte pretano, a gente falava até na hora da macaca, toda segunda-feira, 9 da noite, que a Ponte jogaria ou no 4-4-2 ou no 4-3-3. Erramos, mas erramos muito. A Ponte tá no 4-5-1. Atacante de ofício mesmo, só o Jean Dias. É claro que quando a Ponte tiver com a bola, né, o time vai atacar e a gente vai ver quem vai ocupar qual faixa do campo. Mas atacante de ofício, só o Jean Dias, tá? Porque Emerson, capitão do time, é volante, Dudu é volante, Léo Oliveira também é volante, Serginho e Pedro Vilhena são meias atacantes, né? Então, a Ponte Preta no 4-5-1. Aqui vem Grêmio, vem Novo Horizontino, bola pra dentro da grande área. Bate, rebate, sobra nas mãos do goleiro da Ponte Preta, que ainda não pegou ela. Nos pés do Diogo Silva, estreando com a camisa da Ponte Preta, com o uniforme cor de vinho. Goleiro da Ponte Preta já joga essa bola aqui no campo defensivo para Simon. Simon mete o pé na bola, devolveu, tocou pro Diogo Silva. Simon estava no CRB. O Diogo Silva jogou no CRB, mas veio do Paysandu para a Ponte Preta. A Ponte perde, a posse de bola recupera o time do Grêmio, recupera o Novo Horizontino. Novo Horizontino que tem Pablo Diego, ex-jogador da Ponte Preta. Mas quem estava nessa jogada era o Vitinho. Bom, eu fiz as contas aqui no time titular. César Martins já jogou na Ponte. O Igor Formiga já jogou na Ponte, Luiz Oyama já jogou na Ponte, já são 3, né? Metade do time do Novo Horizontino já jogou na Ponte, né, Marcelo? Pablo Diego também já jogou na Ponte. Se eu não perdi a conta, do time titular são 4, né? E o técnico Eduardo Batista, 5. 5 que estão aí. Depois do banco de reservas a gente pode até olhar se tem mais algum que já jogou pela Ponte Preta, né? Na Ponte tem o Danilo Barcelos, que estava no Grêmio, né, no Novo Horizontino, e veio para a Ponte Preta, pelo menos assim, de cabeça, de primeira, é o que eu lembro que jogou no Novo Horizontino. Olha a Ponte, vem para o campo de ataque, bola enfiada, ponta esquerda para Pedro Vilhena, emprestado pelo São Paulo, chega para cima dele o capitão, Rafael Donato faz a falta. Ele não gosta da marcação não, mas o jogo tá parado. É falta, posse de bola pro time da Ponte Preta, campo de ataque lado esquerdo, Pedro Lino. Posse de bola pra Macaca, o zagueirada do Novo Horizontino reclama bastante. No Eduardo Batista bastante pensativo ali também, Marcelo. 3 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. É falta pra Macaca, me parece ser o Danilo Barcelos na bola, viu? É, Danilo Barcelos é o homem das bolas paradas. São vários os confrontos entre Ponte Preta e Novo Horizontino. 7 ocasiões deu o Tigre do Vale, 6 a Macaca, 4 a Macaca, né? E 6 empates. Portanto, esse é o retrospecto do confronto. Quase 4 minutos passados deste primeiro tempo. Daqui a pouquinho eu vou lá no YouTube. É falta para Macaca. Barcelos vai para a bola. Perna esquerda, chuveirou na boca do gol. Toque de cabeça, era o Emerson que estava lá. Sobrou na entrada da grande área. Jean Dias jogou de novo. Boca do gol, pequena área nas mãos do Jordi. Azul, sai do gol. Faz a defesa, o goleiro da equipe do Novo Horizontino, Pedro Lino. Defesa fácil do Jordi, já segue o Novo Horizontino no contra-ataque, né? 0-0, 4 minutos do primeiro tempo, Marcelo. É isso, você ligado aqui nos canais Futebol Interior e o Novo Horizontino num esquema diferente, né? Pelas minhas contas aqui, o Novo Horizontino, ele tem 3 zagueiros, né? Aí o Luiz Oyama é volante, Marlon é meia, Patrick Bray e Igor Formiga são alas, né? E tem Pablo Diego, Wagner e Vitinho atacante. Agora o jogo tá parado, tem uma muvuca ali, hein? Tem uma muvuca ali, a Daiane tá conversando com a rapaziada, ela marcou uma falta. Ela marcou uma falta do Maguinho. Falta do Maguinho em cima do Patrick Bray, Marcelo. Não, foi em cima do 28, 28 é o Marlon. Na verdade foi a falta do Emerson, né? Foi a falta do número 8, o Dudu. Foi o Dudu, que também tava no Novo Horizontino.
O Dudu que fez a falta, mas foi uma falta em cima da outra. Na verdade, ela não marcou uma falta lá, uma falta cá, depois marcou falta aqui. Ela marcou a falta pra Ponte. Marcou a falta pra Ponte, mas foram uma sequência de 3 lances ali, que qual ela quisesse poderia ter marcado falta, viu, Marcelo? Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom demais ter você junto com a gente por aqui, na sua casa, no carro, no trabalho. Vamos juntos. Que gostoso ter a sua companhia e a sua sintonia aqui nos canais Futebol Interior. Vamos juntos, eu e você e eu, aqui nos canais Futebol Interior. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola. O time do Novo Horizontino com falta em cima do Vagninho. Tá parado o jogo, falta a posse de bola, é pro time do Grêmio Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Definido escalado. Eu tentei entender aqui a formação tática do Novo Horizontino. Pra mim, tá no 3-4-3. Porque tem 3 zagueiros, 2 alas, um volante, um meio e 3 atacantes. Então eu acho que eles estão no 3-4-3. Mas é claro que no campo pode mudar isso. Tem variação, enfim. Mas trazendo posição e como joga a equipe, então 3-4-3. Já o Albert traz a escalação do Guarani também do Botafogo. Jogo 7h30 da noite com cobertura também aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta vinha para o campo de ataque, chega, recupera a posse de bola. Igor Formiga já passou pela Ponte Preta também. Joga essa bola aqui no campo ofensivo, a zaga da Ponte tira. Ela volta, sobra o Emerson que estava lá, fez falta. A árbitra não deu, a bola segue rolando viva. Simon mete a cabeça da bola, solta a bola um pouco mais atrás. Vai trabalhando para o time da Ponte com o Maguinho. Maguinho soltou na frente para Jean Dias, jogando aqui pela ponta direita, solta essa bola, toca para Simon. Simon domina, é pro time da Ponte. Arthur tá pedindo, a bola vai para Danilo Barcelos. Arthur jogando como zagueiro, tá? Arthur jogando como zagueiro. Bola pro Diogo Silva. Ó, trivela na bola, conseguiu jogar essa na direita, pra Maguinho, pra Emerson, na verdade era o Léo Oliveira que tava lá, bola pro Maguinho, saiu da ponta, veio pro meio, ih rapaz, entregou errado, deu de presente pro Vitinho, ele domina, para, pensa, solta um pouco mais atrás, ali pro jogador que é o César Martins, já passou pela ponte, solta pela direita, trabalhando com o Igor Formiga também, ex-Ponte Preta, bola enfiada, lado direito, campo de ataque, Pedro Vilhena na marcação, a bola se perde e vai embora. Tá marcando, portanto, o tiro de meta para o time da Ponte Preta. Vamos lá, Cavalcante. Manda pro ar aí as escalações de Botafogo e Guarani, Guarani e Botafogo. É no momento em que a escalação do Guarani. O Guarani está definido, escalado para a partida de daqui a pouquinho, 19h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vem com Gabriel Mesquita, reestreia do goleiro, né, agora na sua segunda temporada com a camisa do Guarani. Na lateral direita, o Ian, a dupla de zaga, Rafael e Márcio Silva. Na lateral esquerda, o Emerson, Natan, Caio Melo e Anderson Leite. Ali a trinca no meio campo. Isaac, Matheus Regis, ex-Ponte Preta e Eliseu formam o ataque do Guarani para a partida daqui a pouco. E é escanteio pro time do Novo Horizontino. Pra bola, Vitinho, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, vai pintar o gol, bateu pra fora! Pra fora do gol! Por pouco, o Vitinho não manda essa bola pro fundo da rede, no cruzamento de escanteio, que veio lá pelo lado direito, o Igor Formiga jogou essa bola dentro da grande área, teve um desvio de cabeça no meio do caminho, do Pablo Diego, ela sobrou pro Vitinho, no segundo pau, ele furou quase o gol da equipe do Novo Horizontino, e agora a Ponte tem posse de bola no campo de ataque, porque o árbitro marca, a árbitra tá marcando falta do Jean Dias pra cima da marcação ali do Novo Horizontino. O jogo tá parado. Pedro Lino, por pouco, o Novo Horizontino não sai na frente no Jorjão. Por muito pouco, o Novo Horizontino não abre o placar no Jorjão. O cruzamento de escanteio, né? O Igor Formiga desviou a bola, sobrou pro Vitinho, que chutou pra fora. Na volta, a Ponte Preta tentou fazer o gol, né? Só que o juiz deu impedido. 0-0, 9 minutos do primeiro tempo. Marcelo. Muito bom ter você acompanhando, use e abuse aqui da nossa transmissão. Já vou lá pro nosso chat, hein, no YouTube, daqui a pouco, porque a Ponte tá no campo de ataque, o Serginho tava com a bola, deixou ela sair, ela foi embora, é lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece o time da Ponte Preta. Deixa eu mandar um abraço pro nosso coordenador, tá incomodado com a mão esquerda do narrador. Calma, são 90 dias pra melhorar isso. É posse de bola pro time da Ponte Preta, bola enfiada aqui na frente, bateu no Léo Oliveira, foi embora. Bateu no Léo Oliveira, foi embora, então o jogo tá parado. Não, é lateral. Lateral, posse de bola pro time do Novo Horizontino, manual
pro time do Grêmio. Vai pra bola ali o Igor Formiga. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Daqui a pouco o Albert traz pra gente o time do Botafogo. Quando o Botafogo estiver escalado, o Albert vai trazer o Botafogo. O Pantera, ele que pega o Guarani daqui a pouquinho. No Brinco de Ouro da Princesa, você acompanha com a gente também todas as informações. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Aqui vem Grêmio, campo de ataque, bola pelo lado esquerdo. Pablo Diego cruzou na boca do gol, primeiro pau fechado, era pro Vagninho, chega a zaga, tira, sobrou pro Brey, levantou na boca do gol, direto pro gol, pra fora do gol. Não era o Patrick Brey, não. Era o número meia dúzia, o japonesinho bom de bola, Luiz Oyama. Pegou, queimou pro gol, ela foi embora. É tiro de meta pro Diogo fazer a batida. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você tá ligado com a gente toda segunda-feira. Rola Hora da Macaca, 9 da noite. Não perca, no YouTube Hora da Macaca. Tamo por lá, eu e Carlos Corsato, trazendo todas as informações da Ponte Preta. E é claro, falando com o internauta torcedor da Ponte. Escalado e definido. Vai! O Pantera, do técnico Márcio Zanardi, para a partir daqui a pouquinho, hein? Contra a equipe do Guarani, estádio Brinco de Ouro da Princesa, bem definida, escalada assim. Vitor Souza, o goleiro, Jefferson, lateral direito, Edson e Alisson, a dupla de zaga do Botafogo. Jean Mangambeira, Jean Vitor, Toró, Gabriel Bispo. Ah, meu Deus do céu. Ex-Guarani. E também o Pablo Tomás, ele que fez o gol, né? O gol que acabou salvando o Guarani do descenso no Campeonato Paulista no ano passado. Silvinho e Leandro Maciel. Muito bem, a bola rola 7h30 da noite, Albert Cavalcante. Exatamente, 7h30 da noite, a bola rola, hein? A bola rola e vamos ali, né? Rezar em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Brinco de Ouro da Princesa, o Albert vai acompanhar para você aqui nos canais Futebol Interior. Seguimos com a Macaca Novo Horizontino e Ponte Preta, a estreia das duas equipes da temporada 2025. É posse de bola para Ponte, perdeu, recupera o time do Grêmio. Sai jogando com Rafael Donato, soltou a bola pelo lado esquerdo para Patrick Brey. Tava jogando no Botafogo de Ribeirão Preto, reforço do time do Novo Horizontino. Bola para Marlon, esse remanescente pro Vagninho. Cruzou, fechado na boca do gol, passou do outro lado pro Formiga, perna esquerda, bateu pro gol. Fora! Pra fora do gol! Cara, olha, ele tava livre de marcação. Ele dominou dentro da grande área com a perna direita, bateu com a perna esquerda, ela foi embora. É tiro de meta pra Ponte que se salva mais uma vez, hein, Pedro Lino? Mais uma bela chegada do Novo Horizontino. O Vagninho tocou pro Igor Formiga e falou: faz que é sua. O Igor Formiga foi lá, chutou pra fora, 13 minutos do primeiro tempo. 0-0 é tiro de meta pro goleiro Diogo Silva, Marcelo. É, rapaz, o Novo Horizontino começa melhor o jogo. A Ponte Preta tem tiro de meta, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Seja bem-vindo, tamo junto aqui nos canais Futebol Interior, no nosso canal de áudio, no YouTube Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal, você que não está inscrito ainda, compartilhe a nossa transmissão, dá um joinha, fique à vontade, use, abuse, participe daqui a pouquinho. Vou ler a sua mensagem. Olha o Grêmio, campo de ataque, bola enfiada na frente, sai como líbero. O Diogo Silva, goleiro estreando com a camisa da Ponte Preta, mete o pé na bola, tira dali, manda a bola para lateral. É lateral, posse de bola, lado direito, favorece a equipe do Grêmio, do Novo Horizontino. O Grêmio atacando a esquerda do seu aparelho e a Ponte Preta, consequentemente, atacando a direita do seu aparelho. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte estaria defendendo o gol dos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli neste primeiro tempo. Bola enfiada no comando, nas mãos do goleiro Diogo Silva, sai do gol, faz a defesa. Aí ele foi sair jogando. Aí foi esperto, né? Aí só da malandragem. E o árbitro falou: levanta, Diogo. Levanta, Diogo. Foi nada. Foi na boa. Segue o jogo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Ponte, campo de ataque, bola enfiada na frente. Opa, pé alto, hein? O Donato, cara,
Ele é bitelo, velho. Levantando o pé, então, uns 3 metros de altura, pelo menos, hein, ô Pedro? Ele é forte, né? Levantou a perna lá, o jogador da Ponte tá caído. 15 minutos do primeiro tempo, Marcelo. É falta perigosíssima pra Macaca, viu? A falta foi em cima do... Serginho. Isso. E quem fez a falta, na verdade, foi o barbudo César Martins, que também é outro espigadão, hein? Você lembra daquele lance dele no Flamengo que ele pegou, não lembro se era contra o Palmeiras, que o jogador chutou, ele pegou, achou que era goleiro, né? Foi expulso e tudo mais. César Martins, que já passou pela Ponte Preta, aliás, da Ponte que ele foi pro futebol do exterior e depois voltou para a equipe do Flamengo. Quem sabe uma boa bola parada aí pro time da Ponte. A Ponte tem alguns jogadores que pegam bem na bola. Elvis tá no banco. Danilo Barcelos, pelo que eu vi, deve ser o batedor lá. Ele tá na bola, Danilo Barcelos, Emerson Serginho e Emerson. É isso, são os 3. O Emerson batendo falta? Eu acho que vai sobrar pro Danilo, viu? Eu acho que o Emerson tá fazendo cena de cinema ali. Então. Capitão, né? É uma qualidade que eu não conheço do Emerson, mas em todo caso vai, né? Vai. O ano passado, pelo menos, eu não vi. Não lembro dele batendo falta. É posse de bola pro time da Ponte Preta 16. E ele tá tomando distância, hein? Será? Será que o Emerson vai bater essa? Na meia esquerda. Pode pintar a jogada ensaiada. E me parece que é ensaiada. 2 toques. Serginho, Danilo bateu pro gol. Bate na zaga, volta, sobra pro time da Ponte Preta, caiu com Pedro Vilhena, soltou essa bola na frente, procurava jogar o Simon, a bola sobrou pro Jean Dias, falta. E vai tomar o primeiro cartão amarelo do jogo, é o Emerson, né? Capitão da Ponte parou o contragolpe ali e não teve vergonha não. A Daiane mostrou o cartão amarelo pro número 8 da Macaca. O número 8 da Macaca é o Dudu, não é o Emerson não, né, o Pedro? É o Dudu, número 8 da Ponte. Dudu amarelado, isso. Dudu amarelado, camisa número 8 da Macaca. Vou até arrumar aqui na minha papeleta, né? Enquanto o Marcelo aí sobe o cartão amarelo. Dudu, camisa número 8 da Macaca, amarelado, Marcelo. Falta pra cima do meia dúzia, Luiz Oyama, jogador da equipe do Novo Horizontino. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. No segundo tempo, o Albert vai girar o placar comigo, hein? 17 minutos passados deste primeiro tempo. 17 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Futebol interior, placar ao vivo trazendo pra você no Jorjão, em Novo Horizonte. Série A1, Campeonato Paulista, Novo Horizontino, Ponte, Novo Horizontino, 0-0. Honda Beni Motos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. Eu e você e eu, com toda a equipe dos canais Futebol Interior. E agora a Ponte tem uma boa jogada ali no ataque. A Macaca chegando ali pelo lado direito. Chegava a zaga do Grêmio, tirou, a bola vai para a linha de fundo, é escanteio. É pro time da Ponte, escanteio para Macaca, 18 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0-0 para a bola Serginho, jogador que estava no Santos, mas pertence ao Maringá, emprestado para a Ponte Preta, pelo menos a informação que a gente tem até o fim da Série C. Vai pra bola, chuveirou na boca do gol, segundo pau, sobe a zaga do Grêmio. Mete a cabeça, tira dali. Rapaz, e agora, hein? E agora deu ruim, porque o Luiz Oyama puxa o contragolpe por baixo, Maguinho na recuperação. Manda a bola pra lateral. Deu falta. O Maguinho queria posse pra Ponte Preta. E é cartão. Deu cartão pro Maguinho, cara. Eu achei que ele foi na bola, cara. Ô, Daiane, minha querida. Eu achei que ele foi na bola, mas ela marcou a falta. Ela marcou a falta em cima do Luiz Oyama. Vamos ver o lance aqui? Maguinho. Matou o contra-ataque, né, Marcelo? Tá certo, amarelo. Então tá. Se tá certo, tá certo. Então é o segundo cartão amarelo do jogo, Pedro. Segundo cartão amarelo do jogo pra Macaca. Maguinho, camisa número 2, amarelado, Marcelo. Maguinho. É Maguinho amarelado, então Maguinho já tomou, Dudu também já tomou, são 2 cartões pra Ponte, nenhum pro time do Grêmio. 19 minutos passados deste primeiro tempo, segue Novo Horizontino e Ponte, Novo Horizontino, 0-0, rapaziada do YouTube, valeu. É falta pro Grêmio, bola pra dentro da grande área, toque de cabeça pra fora do gol. Tava lá o jogador do Grêmio Novo Horizontino, o Patrick. Nessa cobrança de falta do Igor Formiga, a bola se perdeu, foi embora. E tá chovendo forte, hein?
pingos grossos de água. Nesse Rádio momento lá em Futebol Novo Horizonte, Interior. Pedro Lino. Tá chovendo forte em Novo Horizonte, Danilo Barcelos cobrando tiro de meta, viu, Marcelo? Essa jogada aí deixa o torcedor da Ponte Preta lá. Quase. Preocupado. Quase. O Danilo deu a bola pro Diogo Silva, o jogador do Grêmio Novo Horizontino vem babando pra cima do Diogo, que teve que mandar de bico pro campo de ataque. Por que já não faz isso, né? De primeira, é posse de bola pro time da Ponte Preta, dominando por ali o time da Macaca com o Jean Dias, solta essa bola aqui pelo lado direito, era pro Pedro Vilhena, ela bate no Patrick, vai embora, é lateral, posse de bola, campo de ataque, favorece o time da Ponte Preta, abraçando você que tá junto com a gente, o Guipá, vamos Ponte, que seja um ano melhor pra nós, ótima transmissão, FI, abraços, o Carlos também tá com a gente, Pedro Lino, ele tá em Cardeal, o Thiago Moreira, estamos chegando em Novo Horizonte, a Ponte Chopp, rapaziada da Ponte Chopp, o José Maduro, Jogos da Ponte, transmissões, sempre difícil, sempre a mesma coisa, não é fácil não. Já não tá gostando do time, José Maduro? José Maduro, RG 1900, vamos que vamos, Ponte! João Batista de Paula também tá com a gente, abraços, um feliz ano novo para todos nós, Roberto César Santos, Ponte vai vencer 3-0 hoje, tá animado, hein? O Roberto, o Alexandre, vamos Ponte, o Aparecido Alves, boa noite equipe, bora para mais uma jornada, abraço para todos os macacos, o Carlos Lemos Matozinho tá com a gente também, a Ponte tem posse de bola aqui no campo de defesa, bola do Simon, veio do CRB para Ponte Preta, solta para Danilo Barcelos, estava no Novo Horizontino, botou essa bola para Pedro Vilhena, estava no Sport, mas pertence ao São Paulo, bola enfiada na frente pro Jean Dias, dentro da grande área, dominou, fintou para lá, para cá, perdeu o compasso. Cara, quando ele dominou, ele tinha que ter batido. Tá certo que tinha um zagueiro do Grêmio pra cima dele, mas poderia ter batido pro gol, perdeu a chance. E agora o jogador do Grêmio fica caído, é o Pablo Diego. E o jogo tá parado, a Ponte tentou bater o lateral direto, não conseguiu. Mas teve a chance o Jean Dias. Num lançamento, me parece ali, do Serginho, hein? Boa bola do Serginho. Ele dominou e poderia ter batido, né, Pedro Lino? Poderia ter batido, só que ele perdeu o tempo da bola, o Jean Dias, ô Marcelo. O goleiro Jordi fez boa defesa, lateral para Macaco, o Pablo Diego reclama bastante, que ele queria uma falta. Quem tá com a gente é o Leonardo Turati, tá ouvindo a gente, e também o Carlos Margadona, direto de São Paulo. Akira Miyamoto também, valeu Akira, tá desde o começo da live. O Gilson Torres também, o Marco João Carvalho, o Wagner Santos, cheguei meninos, ótimo jogo, abraço, grande Vagnão. O Wagner que vai acompanhar lá o Rio Branco, a caminhada do Rio Branco na Série A3, bom trabalho pra vocês aí. Darcy Altino, falando, os Corsatos estão atrasados, hoje a gente começou um pouquinho em cima do jogo, mas faz parte. Ronaldo Neto tá com a gente, Paulo César também, tá todo mundo ouvindo. Paulo César pergunta se eu gostei da escalação da Ponte. Paulo. Gostei, vai. Gostei. Eu colocaria um time diferente, mas Futebol vai Interior. que o cara que eu quero colocar não tá bem fisicamente, né? Então vamos com o que tem mesmo. Para primeiro jogo tá bom. Maguinho dominou, soltou. Jean Dias derrapou, mas conseguiu recuperar. Devolveu, tocou para Maguinho. Cruzou, fechado, rasteiro na boca do gol. Chega a zaga com o Oyama. Esponte, tira. O Oyama que estava no Juventude. Aí a bola veio aqui no campo intermediário. Meteu a cabeça na bola. O jogador da Ponte Preta, o Léo Oliveira. A bola se perde e vai embora. É tiro de meta pro goleiro do Grêmio. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 23 minutos e meio, passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista 2025, Série A1, primeira rodada. Estreia da Macaca, estreia do Tigre, estreia da Ponte, estreia do Novo Horizontino. O placar FI, a Ponte, aponta. Novo Horizontino, 0. Ponte Preta também, 0. Honda Beni Motos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Bom, agora pintou. Opa. Esse cara sou eu com você aqui, temporada 2025. Estamos aqui. Amarelo. Pelo menos no Campeonato Paulista o contrato tá renovado. Pra Série C aí já é outro BO que a gente pensa depois. Vai, Pedro. Cartão amarelo pro camisa número 30 do Novo Horizontino, Vagninho amarelado. Primeiro cartão pro Novo Horizontino no campeonato e no jogo. Falta pra cima do 55, Léo Oliveira. Ô Pedro, tá gostando do jogo? Jogo bom, lá e cá, né? Ponte Preta bem, Novo Horizontino bem também. E Marcelo, recebi uma mensagem aqui no WhatsApp. Fala no off pro Marcelo e pro Carlos que tinha que ter hora da macaca todos os dias. Nós não dá conta não, passamos os 50, amigão. A gente não dá conta não, cara.
estamos cansadinhos já, viu? Mais um abraço, obrigado aí pela audiência. Tamo junto toda segunda-feira, 9 da noite. Aqui vem Grêmio, campo de ataque. Ih! Lateral. Ih! Faltou freio lá, hein? Foi falta. Faltou freio lá. Bom, o 27 do Grêmio Novo Horizontino, o Vitinho, cabelo descolorido. Mas não foi nada, não viu? foi O jogador nada, da Ponte chegou na bola. O Bandeira deu lateral. Eu achei que era lateral pro Novo Horizontino. Mas é lateral pro Novo Horizontino, pelo jeito. A árbitra deu pra Ponte. Rádio Futebol Caiu Interior. lateral, né? E o Alberto Valentim tá conversando lá com o quarto árbitro. Não tá gostando de alguma coisa. Aliás, o quarto árbitro, hein? Para falar o nome dele é uns 30 segundos. Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Esse é o nome do quarto árbitro. Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Rapaz, parece que deu ruim pro Vitinho, hein? Tá Um bolo sentindo de jogadores bastante ali. lá, né? Rapaz. Paulo Santos, boa noite, bom trabalho para todos, valeu. O Mão também tá aqui, o Denner. Estou acompanhando aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, sou flamenguista, mas gosto muito da Ponte. Vamos, nega véia. Joel Silva, tamo junto. Gustavo Carvalho, Bruna Vicentini. Manda um salve pro Rafa. O Alexandre Cristiano. Vamos, nega véia. Valeu, Guipá, já falei de você, né, Guipá? Parece que vai entrar o ex-bugre aí, hein? O Ayrton. Parece que não vai dar pro Vitinho, hein? Vai ter Já que tá mexer. pronto pra entrar, viu? O Baptista vai ter que mexer no time, ô Pedro Lino. O Vitinho tá saindo de maca. Tá reclamando bastante no gramado lá, Marcelo. Parece ser meio feia a coisa com o Vitinho, hein? Ô Albert Cavalcante, aproveita que você tá com o microfone na mão agora, que você vai pegar no microfone. Ayrton, discorra um pouquinho sobre Ayrton. Bom jogador, né? Jogador de lado, e a saída dele foi muito sentida pelo lado do Guarani. Ele sofreu uma lesão, né? Ficou um tempo fora e acabou voltando depois para a sua equipe, né? De contrato, né? Que seria o Atlético Goianiense. E ele acabou voltando, e quando ele saiu, o Guarani perdeu toda a sua qualidade técnica. Tanto que o Caio, né? O Caio Dantas, né? Ali, a maioria dos gols em que o Caio Dantas acabou marcando pela equipe do Guarani, ali estava Ayrton, né? Fazia ali as jogadas pelos lados, né? Foi muito sentido e é um jogador muito interessante. O Novo Horizontino foi assertivo em trazer o Ayrton. Muito bem, e o Vitinho tá saindo com a maca motorizada, né? E o Danilo Barcelos, ele fez o corte pra mim, ele foi na bola, mas aí é lance de jogo, acabou machucando o companheiro de profissão. Vai mudar o Novo Horizontino, hein? O Vitinho vai embora, não vai dar pra ele não. Vai entrar o Ayrton, já ficha a corrida dele, o Albert Cavalcante passou. É 20 o Ayrton, é isso, Pedro Lino? É isso mesmo, no Novo Horizontino sai o número 27, Vitinho, machucado. E entre o número 20, Ayrton Moisés, sai o número 27, Vitinho. E entre o número 20, Ayrton Moisés, Marcelo. Pro narrador aqui vai ser Ayrton. Se tiver outro Ayrton no Novo Horizontino, aí a gente dá um jeito aí. Mas aqui no Guarani jogava com o Ayrton, jogador de lado, bom de bola, vai jogar no ataque, segue no ataque o time do Grêmio Novo Horizontino. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 28 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Jorge Ismael de Biasi em Novo Horizonte. Placar é FI, aponta, Ponte, Novo Horizontino e Ponte. Tudo igual, 0-0. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, que tem o comando do Elcio Paiola, do Arthur Eugênio e, é claro, a coordenação do Carlos Corsato. Comigo nessa transmissão, Eduardo Bolacha, o nosso bolachita, também Pedro Lino, presidente, eleito para 2025, 2026, 2027, 2028, 29, por aí vai. Então é contrato vitalício, é presidente vitalício. Você é o cara. Tô fora. E Albert Cavalcante, daqui a pouco no segundo tempo gira o placar comigo, porque vai começar 7h30 da noite, Guarani e Botafogo. Daqui a pouquinho o Albert põe na pedra de novo o time do Guarani e põe na pedra o Botafogo. Vai, Pedro. Cerca de 20 a 30 torcedores ponte pretanos presentes no estádio Jorjão em Novo Horizonte. A chuva atrapalhou a presença do torcedor do Novo Horizontino, né? E a distância também, né? Torcedor da Ponte Preta sim. Mas não tem muita gente de Novo Horizonte no jogo hoje não, viu, Pedro? Marcelo, a única vez que eu vi cheio o Jorjão, que eu estive presente, foi quando o Novo Horizontino tava pra subir, mas não deu certo.
e meio que encheu. Espanou o taco ali. O Donato. Jesus, acho que foi o Patrick, não foi o Donato, não. Quase deu ruim, quase que a Ponte se aproveitou. O Pedro Vilhena estava lá, mas a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola para a equipe da Macaca. O Novo Horizontino que não subiu por um gol, hein? Por um gol. Neto Pessoa perdeu um gol feito contra o Goiás. Aliás, o Neto Pessoa que não vai ficar no Grêmio, né? Deve jogar no futebol paraense, no Paysandu. Mas o Novo Horizontino por um gol não subiu. E aí subiu o Ceará. E agora tem falta para a Ponte. Pegaram o Dudu. A Daiane Muniz, ela viu. Falta para Macaca. Bico direito da grande área. Olha a Ponte no ataque aí, PL. Falta pra Macaca perigosa. O Danilo Barcelos tá com a bola na mão lá já, né? Lá ele. E número 7 também, o Jean Dias tá na bola, Marcelo. É isso. Lá ele. É falta pra Ponte Preta. Quem sabe na bola parada, naquela bola vadia. A Ponte faz o primeiro gol da temporada. Ontem os meninos da Macaca foram eliminados pela equipe do Botafogo. Perdemos 1-0 no finalzinho. Já o Guarani segue na batuta. O Guarani pega a Ferroviária. E é claro, o Portal Futebol Interior acompanha. O Guarani venceu de novo o Atlético Mineiro por 3-1. Já havia vencido na primeira fase. Danilo Barcelos, se eu sou o C, meu querido, eu experimento pro gol. Bate com a canhota, o Serginho tá lá também. São apenas 2 jogadores na barreira do Jordi. É o Serginho que ameaça, ameaçou, voltou. Danilo ameaça, Serginho foi pra bola, chuveirou na boca do gol. Jordi dá um tapa na bola. Ela cai do outro lado pra Pedro Vilhena. Domina pra lá, pra cá, ameaçou fazer ali a proteção. Pablo Diego, foi falta, hein? A Daiane falou que não. Melhor pro Igor Formiga. Despacha a bola, vem pro campo de ataque. Chega por baixo. Danilo Barcelos pro time da Ponte Preta. Põe no peito, põe na grama. Pedro Vilhena estava no esporte. É das categorias de base do São Paulo. Solta a bola pelo lado esquerdo. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. Bola se perde, vai embora. Lateral nosso, hein? Lateral nosso, Arthur. Arthur tava lá na frente, rapaz. Batendo o lateral. A Ponte ficou parecendo o time do Fernando Diniz, cara. Jogadores não guardam posição. Pelo lado direito, como lateral, o Serginho. Vamos ter que se acostumar. Léo Oliveira dominou, soltou a bola do lado esquerdo. Vem bola pra dentro da grande área. Sobe, a zaga tira. Ela volta, sobra pro time da Ponte Preta. Quem domina por ali é o 55. É o Léo Oliveira. Soltou pra Arthur, cruzou na boca do gol. Não tá valendo mais nada. Cara, ela ia sobrar limpa aqui do lado direito. Se eu não tô enganado, pro Maguinho. Mas aí o auxiliar número 1, o Miguel Catânio Ribeiro da Costa, dedou o jogador da Ponte que estava impedido no cruzamento, viu, Pedro Lino? Cruzamento impedido, tava mesmo, viu, Marcelo? Pelo que eu vi de primeiro lance ali, tava impedido, tava tudo certo. Ele recebeu o passe do Pedro Vilhena. Corsato, ele tava moscando lá. Fala, ô Cavalcante. Mas o problema, né, dos jogadores brasileiros, né, principalmente as equipes de Campinas, é esse momento, né? O cruzamento dentro da grande área, manda a bola para dentro do gol e depois deixa o VAR trabalhar. Já pensou se nesse lance não estivesse impedido, né? Acabou de perder uma grande oportunidade. Com o VAR, né, na primeira fase, manda a bola para dentro e deixa aí a revisão depois. O ano passado, posso estar enganado, mas o ano passado a primeira fase do Paulista não tinha VAR, né? Exatamente, agora nós temos. E também tem um tal de multiball, né? Ali onde os gandulas não poderão mais colocar a bola de forma... Como faziam antes, segurar a bola, exatamente, né? O famoso lançamento. Ao lado, né, na lateral do gramado, existirão cones onde os gandulas irão ter que colocar a bola, não podendo mais arremessar na mão dos jogadores, né? Vamos ver se funciona. Futebol brasileiro, você sabe, né? Isso aí é uma ideia da Premier League. Exatamente. Vamos ver se funciona, né? Eu acho essa ideia legal. E agora por baixo, carrinho... Ah, não. Quer ver que vai expulsar o jogador da Ponte? Cara, Dudu. O Dudu já tinha cartão, então vai ser expulso. Vai ser expulso o Dudu, pelo amor dos meus filhinhos. A temporada 2024 terminou. Mas as faltas, os cartões, as expulsões bestas, elas continuam em 2025, viu, Pedro Lino? Você pensa que parou? Dudu fazendo a estreia, expulso. Ó, entra ano e sai ano. E ele foi na bola, cara. E me fala por quê que ele vai me dar um carrinho desse, Marcelo. Mas olha isso daí, Marcelo. Pra que ele vai dar um carrinho desse? Não, mas ele foi na bola. É que ô, Marcelo, não pode ter revisão, porque ela não expulsou direto. Ela deu o segundo amarelo, então o VAR não pode entrar. Marcelo, mas ele não merecia ser expulso. Expulsão injusta do jogador da Ponte. Pra que ele vai dar um carrinho desse? Aí expulsão besta. É um ponto. Expulsão besta. É um recurso. Pra mim não foi nada. Pode não ter sido nada, mas pra que ele vai dar um carrinho desse com 34 minutos do primeiro tempo no meio de campo? Gramado molhado, né? Ali quando ele pulou, né? Ali pra atingir a bola,
sabendo que o gramado está molhado, ele pode ter sido irresponsável, né? Pela forma, por ele ser grandão, né? Fortão ali. E ali o jogador também, Novo Horizontino também, fez aquela cena, né? Mas pra mim não foi pra expulsão, não. Gente, não vai ter como não expulsar. Por quê? Ele toma cartão amarelo. Olha lá. E VAR não pode rever cartão amarelo. Então ela dá o segundo cartão amarelo injustamente pro Dudu e depois ela tem que expulsar. Depois ela tem que expulsar. Mas terminou a temporada 2024, começa a temporada 2025 e a gente segue tomando cartão amarelo, terminando o jogo com um jogador a menos. É a sina da Ponte Preta. E pra piorar, parece que tem um jogador da Ponte caído no gramado, hein? Tem um jogador da Ponte caído no gramado ali. Acho que vamos ter que ter substituição. Vamos ficar com um jogador a menos. Pedro Lino, que faz, hein, Pedro Lino? Que faz, e tem apenas 35 minutos do primeiro tempo, viu? Já teve expulsão, tem um jogador caído. O que será da Ponte Preta em 2025, hein, Marcelo? Vamos lá, a expulsão foi injusta, tá? Não foi falta, ele foi na bola. Tá certo, ele usou o recurso do carrinho, mas ele vai só na bola. Ele não acerta o jogador. É o Emerson que tá caído no gramado, agora tá se levantando, né? Mas a Daiane prejudica a Ponte Preta. Senhora Daiane Muniz, prejudica a Ponte Preta. A Ponte vai jogar boa parte do primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, né? E o segundo tempo todo com um jogador a menos. Tem gente perguntando onde tá passando o jogo com imagens. Gente, olha, é uma bagunça aqui para descobrir agora os jogos do Campeonato Paulista. Mas você pode acompanhar no canal Nosso Futebol. E parece que no UOL também tá passando, tá? E tem o Zapping também, que prometeu a transmissão. Então, procura aí se você quer imagem. Se você quer áudio, deixa conosco. Nós transmitimos, mas Marcelo, Ponte Preta já está com um jogador a menos em campo. Dudu, expulso com 37 do primeiro tempo. Vai, Pedro. Tem uma rapaziada com a gente aqui ouvindo. O Felipe Augusto, o Luciano Rodrigues, o Gabriel Campos, o Igor e o Andrei Passos, tá ouvindo a gente, pediu pra mandar um abraço pro Thiago Adão Ponte Pretano. Um abraço, rapaziada, todo mundo junto com a gente. O Carlos Margadona diz que não acredita no que tá acontecendo. O Roberto César Santos tá com a gente. O Paulo César tá falando, Pedro Lino precisa reforçar o sal grosso. O Mão tá aqui também. O Dudu é o que estava no Grêmio ano passado, sim, é ele mesmo. Grêmio Novo Horizontino. O Real Vardride. Expulsão, mal começou, misericórdia. O Alex William, joguei empate. Então tá. Cláudia Cruz, ela responde aqui ao internauta que perguntou, né? E o narrador acertou, nesses 3 canais. E com o áudio aqui com a gente. Recomeça o jogo, já a informação, vem pro campo de ataque. O time do Novo Horizontino, batida pro gol, desvio, foi embora. O desvio foi embora, era o César Martins, escanteio, bola na rede, informa aí, o Albert Cavalcante. Placar ao vivo, Futebol Interior informa, hein? Velo Clube Noroeste, jogando pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o Noroeste abre o marcador. Velo Clube 0, Noroeste 1. Muito bem, primeiro gol do Paulistão, então 2025, exatamente. Daqui a pouco você traz pra gente aí no Futebol Interior, no placar ao vivo, quem foi o homem, o dono Pedro do primeiro Felipe. Pedro Felipe foi pra rede. Nome de craque, né? É escanteio pro time do Novo Horizontino, a Ponte tem um jogador a menos, bola por baixo, chega Pedro Vilhena. Chega Pedro Vilhena, e na sequência tem falta. Não, a árbitra dá vantagem. Posse de bola pro time do Novo Horizontino. Vem de novo, cruzamento também, altura na boca do gol. Chega a zaga da Ponte Preta, fica com ela. Pedro Vilhena. E aí foi puxar o contragolpe, tá parado o jogo. Pablo Diego tem que tomar cartão. Se ela não der cartão pro Pablo Diego, eu vou embora da transmissão. Pedro Lino. Não ela vai deu. Deu cartão. Aleluia, deu cartão pro Pablo Diego. Tá parado o jogo, porque ele puxou ali o Serginho, matando o contragolpe. Então mais um cartão. Então é o seguinte, pro Grêmio Novo Horizontino, o Vagninho e agora o Pablo Diego, certo, Pedro Lino? Certo, Marcelo, pro Grêmio Novo Horizontino, Pablo Diego e o Vagninho. E na macaca, Dudu foi expulso e o Maguinho, lateral, camisa número 2, também tá amarelado. Ficou difícil pra Ponte Preta, vem de novo o time do Grêmio, vem Novo Horizontino, Diego pelo lado esquerdo, cruzou na boca do gol, desviou na zaga, fica no Emerson, tá de volta. Capitão da Ponte Preta, esse tem carimbo do rebaixamento, estava na temporada passada, carimbo do rebaixamento para a Série C na última temporada com a equipe da Ponte Preta. Aliás, no time titular, Diogo Silva não, Maguinho não, Simon não, Arthur não, Danilo Barcelos não. Emerson sim, e é capitão do time, hein? Dudu não, Léo Oliveira não, Serginho não, Pedro Vilhena não, Jean Dias não, Alberto Valentim. A Ponte não, mas fez boa
Teve Foi boa falta participação no rebaixamento do Ituano. Cara, eu não tô gostando da arbitragem, cara. Tem um internauta perguntando quem tá melhor no jogo. É claro que é o Novo Horizontino, né? Mas eu não tô gostando da arbitragem, não. Olha o Formiga, cruzou na boca do gol, chega Simon, mete o pé na bola na pequena área, ela fica viva por ali, Danilo Barcelos vai na bola também, o Emerson aí bate na bola, ela se perde e vai embora. Proteção do Arthur, vai lá o Ayrton, ela se perde, vai embora, escanteio pro time do Novo Horizontino. Escanteio pro Novo Horizontino, Igor Formiga na bola, tem um jogador da Ponte caído, viu, Marcelo? Daqui a pouquinho a gente vai saber quem é, porque ele tá caído dentro do campo, então o jogo tem que ser paralisado. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Na hora da revisão e para número 1 de Campinas, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Aqui vai no chute, eu acho que é o Pedro Vilhena. Tá caído ali. Pelo cabelo parece ser ele mesmo, viu? E parece que o problema é meio que ali do lado, né? Na coxa ali, do quadril. A árbitra tá lá. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 41 minutos passados deste primeiro tempo. A Ponte já tem um jogador a menos, porque o Dudu foi expulso, agora tem 2, porque o Pedro Vilhena tá fora do campo. 2 a menos pro time da Ponte em campo. 0-0, vai pra bola, Igor Formiga, lado direito, escanteio. Chuveirou na boca do gol, toca de cabeça, afasta a zaga, tira, sobrou. César Martins, Vagninho bateu pro gol, bate na zaga, vai embora. Meu pai amado. Que muvuca, que bagunça. Escanteio de novo, Pedro Lino. Escanteio pro Novo Horizontino, Igor Formiga na bola. Só que o Vagninho teve uma boa chance de abrir o placar. Desviou no zagueiro da Ponte Preta, desviou no Simon. É escanteio pro Novo Horizontino. 42 minutos do primeiro tempo, Marcelo. Andrei, se fosse fácil não seria Ponte Preta. É escanteio pro Grêmio. 42 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Tem uma resenha lá, porque o pessoal tá trocando rede social. É o Donato com o Simon. Um pediu o Insta, outro pediu o Face, outro pediu o Zap. E é escanteio, Marcelo. Patrick Bray fechado na boca do gol. Diogo Silva sai do gol, fica com ela. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 42 minutos passados, é primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista Série A1, primeira rodada, estreada Ponte do Novo Horizontino, no Jorjão tá tudo igual, 0 Novo Horizontino, 0 Ponte Preta. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda, conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho tem o jogo do Guarani contra a equipe do Botafogo. O Albert Cavalcante vai acompanhar e agora pegaram o Jean Dias, meteu uma caneta pra cima do Patrick Bray. A árbitra marcou a falta, mas não deu cartão não. É falta pra Ponte lado direito, Pedro. Falta perigosa pra macaca no lado direito. É como se fosse um escanteio. Chove bastante em Novo Horizonte, viu, Marcelo? O número 7 é o Jean Dias na bola. O Jean Dias colocou a bola 2 passos à frente, o auxiliar falou, não, você tem que colocar 2 passos para trás. Aí o Jean Dias volta, coloca 2 passos para frente de novo. Falta para Ponte Preta, 43,5, jogo difícil para Ponte. Jogo difícil para Ponte, agora com um jogador a menos. Foi expulso o Dudu a 37 minutos. Bola para dentro da grande área, o desvio na boca do gol, bate na zaga, volta, sobra do outro lado. Domina Pedro Vilhena pro time da Ponte. Aí ele recua essa bola, solta lá atrás. É para quem? É pro Léo Oliveira. Perna direita, despachou a bola, campo de ataque dentro da grande área. Indecisão do Bray de cabeça, foi inteligente. Solta essa bola ali pro goleiro Jordi, sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Wilson da Rocha, sempre a mesma história. O Andrei, se fosse fácil, não seria Ponte. Claudemir Martins, cadê o Elvis? Banco de reservas. Tá no banco, mais magro, mas tá no banco. Olha o Grêmio, olha o Novo Horizonte no campo de ataque, bola pelo lado esquerdo. Trabalha por ali o Bray, soltou essa bola dentro da grande área. É pro Ayrton, fez a finta pra lá, pra cá, jogou pra trás, vem a batida pro gol, pra pegar o goleiro. Diogo Silva, vai, pega o goleiro da Ponte Preta.
faz a defesa, o Ayrton bateu essa bola, bola pingando no chão, campo molhado, bola molhada, ele segurou e não soltou, viu, Pedro Lino? Chute fraco do Ayrton, fácil pro Diogo Silva pegar. Vamos ter mais 5 de acréscimo no primeiro tempo, viu, Marcelo? Então vamos até 50. Agora temos 45 minutos do primeiro tempo. Você viu o toque eletrônico do Bolacha na mesa de som dos canais Futebol Interior. Posse de bola pro time da Ponte com Pedro Vilhena. Trabalha, solta essa bola para Jean Dias. Jean Dias dominou, pôs no peito do Vilhena pelo lado direito. Pensa. 2 jogadores na marcação. Um deles é o Donato. O Jean Dias tem dificuldade. São 4 do Grêmio pra cima dele. Aí pro Simon. Ih, Simon! Põe força na bola, queridão. Põe força na bola, queridão. Quase que ele deu de presente. O Léo Oliveira deu um bico na bola. Tira dali, ela cai para César Martins Barbudo. Solta a bola pelo lado direito. Trabalha por ali com o jogador que é Igor Formiga. Toca essa bola, bate na zaga da Ponte Preta, vai embora. Danilo Barcelos estava lá, lateral, posse de bola, lado direito. Favorece o Grêmio, favorece o Novo Horizontino. Tem pressa o Grêmio, Novo Horizontino. A bola trabalhada por ali pro Igor Formiga. Solta a bola para César Martins, deu para Rafael Donato, capitão da equipe do Grêmio. Novo Horizontino estava na última temporada. Solta essa bola aqui pelo lado esquerdo. Trabalha com o Patrick. Patrick dominou, soltou essa bola pro Patrick Bray. Tem o Patrick, número 4, e tem o Patrick Bray, o número 88, né? Da equipe do Novo Horizontino. São 2 Patricks, um é o Bray. Posse de bola pro Novo Horizontino, a bola já tá no lado direito. César Martins cruzou Futebol na boca interior. Do gol, passa por todo mundo, vai embora. Marcelo. Tiro de meta pro time da Ponte, vai, Pedro. Chovendo forte em Novo Horizonte, só pra lembrar Albert Cavalcante que após o jogo do Guarani, teremos pizza do Dadá. E falando em pizza do Dadá, tem gol. Bola na rede, placar ao vivo, vai, Albert Cavalcante. É, placar ao vivo, Futebol Interior, os remanescentes, né? O Velo Clube e Noroeste vão se enfrentando, o Velo Clube em casa vai perdendo por 2-0 para a equipe do Noroeste. Carlão faz o segundo gol, agora Velo Clube 0, Noroeste 2. Carlão mete gol, hein? Tava na Ferroviária, Isso. Subiu pra Série B, voltou já fazendo gol, viu? Carlão. Juliano Ponte, vamos dar a volta por cima, Ponte Preta, é o Juliano de Indaiatuba, abraço a todos, boa transmissão, vamos sim, Juliano, tamo junto, olha a Macaca, olha a Ponte, Pedro Vilhena, dominou, soltou na frente, bate na zaga, vai embora. Na verdade era o Serginho que tava lá do lado esquerdo, ele tentou um tapa na bola pro Pedro Vilhena, bateu na zaga, foi embora, é escanteio pra Ponte Preta. O Claudemir perguntou aqui do Elvis, já respondi, né, tá no banco. Danilo Palma, oficial, já começou a palhaçada na Macaca, meu Deus, não temos um jogo de sossego. Danilo, vida dura, hein? A Alana Florencio, 2-0 pro Grêmio. O Roberto César Santos tá dizendo que foi indiscutível. Cara, permita-me discordar do amigo. Pra mim só foi na bola o jogador da Ponte. Pra mim foi mal a Daiane. Danilo Barcelos. Danilo Barcelos vai pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, bate na zaga, sobrou, voltou, tentou pegar por ali o Pedro Vilhena. A bola volta, sobra pro Grêmio, puxa ali o Arthur. E agora ela podia dar cartão pro jogador da Ponte, não deu. Não deu, é falta, posse de bola pro time do Grêmio Novo Horizontino. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. O Enfermo Gamer tá com a gente. Boa noite, equipe do FI. Mudou as figurinhas, mas os erros continuam os mesmos. Expulsões infantis que colocam tudo a perder. Pelo jeito a história vai ser a mesma, infelizmente. Então, pra mim a expulsão, o amarelo foi injusto. Ele já tinha cartão amarelo, ele toma o segundo cartão amarelo. Se ele tivesse sido expulso direto, tenho certeza que o VAR ia rever. Olha o Novo Horizontino, bola do Donato, jogou na boca do gol, afasta Maguinho com a perna esquerda dentro da grande área, caiu com Vilhena, será que dá contra-golpe? São 2 contra 2, bola para Serginho, dominou lado esquerdo, solta a bola, pela direita é o Pedro Vilhena, o Maguinho vai passar livre, leve e solto, dentro da grande área, só tá o Serginho, jogou para ele, grande área, bateu pro gol, para fora do gol, até que se virou a Ponte Preta. O Jean Dias estava lá do outro lado no contra-golpe, hein, Pedro Lino? Jean Dias e Serginho, essa dupla parece que vai dar trabalho esse ano, viu, Marcelo? Belíssima chance da Macaca, pra fora, né, tiro de meta pro Jordi, 49 do primeiro tempo, segue 0-0 no Jorjão. Danilo Palma, mesma coisa do Brasileirão, mudou o técnico, mudou 18 jogadores, mas nada muda. Elvis no banco, poxa, Ponte Preta, pelo amor de Deus. Eu achei que ele seria titular. Estão poupando os jogadores para domingo? Não tem essa não. Estão colocando os que eles acham que estão melhores fisicamente, né?
talvez não seja o caso do Elvis. Olha o Igor Formiga, é bom de bola o Igor Formiga, base do Corinthians, Cruzeiro, Ponte Preta, Atlético, futebol português e agora fez a falta. Eu falei que ele é bom e ele fez a falta. Fez a falta em cima do Serginho. Serginho é bom jogador, hein? Serginho é bom jogador, hein? Cara, eu vou falar uma coisa, Pedro Lino. O Novo Horizontino tá jogando bem. Tá jogando até melhor que a Ponte, mas a Ponte não tá mal, não. Não há tempo pra mais nada. Apita Daiane Muniz. Ponto final no primeiro tempo no molhado. Jorge Ismael de Biase em Novo Horizonte. Ninguém é de ninguém. É como se fosse uma balada. Ninguém é de ninguém. 0 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte Preta. 7 da noite, mais 21 minutos. Ô, Bolacha, eu fiquei devendo algum teaser, Bolacha? Se eu fiquei devendo, a gente vai pagar antes do intervalo, que serão 2 intervalos no intervalo FI. Então aqui, ó, Canais Futebol Interior, nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bom, eu não sei se técnicas para pegar jogadores na saída, se vão falar também, né? Mas Pedro Lino, dá uma panorama aí dessa saída dos jogadores no gramado do Jorgeão. Saída dos jogadores, tem o Emerson Santos reclamando bastante com a arbitragem, Marcelo. Ele deve estar falando da expulsão do Dudu, tá conversando com a Daiane, com o Miguel e com o Luiz. E também tá lá o Vinícius Furlan, reclama bastante o capitão da Macaca, viu, Marcelo? Falando da expulsão, pra mim injusta. Eu concordo com quem acha que não, mas pra mim injusta. Vai! Novo Horizontino, vamos ouvir. Destaque do time. Marlon. Eu queria saber de você nessa primeira partida, nesse primeiro tempo, o que faltou do time para vocês conseguirem abrir o placar do campeonato e buscar a vitória nos primeiros jogos da primeira rodada? O primeiro tempo bem disputado, muito competitivo das duas partes. A gente tentou colocar o nosso jogo, emplacar nosso jeito de jogar. Acho que fizemos um bom primeiro tempo. Agora com um jogador a mais tem que ter a paciência, tem que ter a consciência também. Eles têm jogadores rápidos na frente que vão jogar pelo contra-ataque. Então manter um pouco mais a posse de bola para que possamos fazer o primeiro gol e sair com a vitória. Tá aí o Marlon falando, Marcelo? Carequinha barbudo, bom de bola, já teve nos planos da Ponte Preta em algumas temporadas, quando jogava pelo Fortaleza, Ceará. Bom jogador, viu? Bom jogador. Agora vamos ver quem que vai falar pela Ponte, né, Pedro? Vamos ouvir quem vai falar? É o Serginho. É o Serginho, vamos ouvir Serginho. Eu queria saber de você, esse primeiro tempo meio truncado, né? O que você pode trazer com o time de vocês para mudar esse resultado, abrir o placar e trazer a primeira vitória da Ponte Preta? Sim, claro, realmente estava um jogo trocado, mas eu acho que alguns detalhes assim a gente estava melhor no jogo ainda, né? Felizmente tivemos felicidade de um companheiro nosso ser expulso, agora é se desdobrar, né? Se desdobrar, com um a menos é sempre mais difícil, mas a gente agora é conversar, ter paciência, tranquilidade para poder, no tempo certo ali, fechar bem o time deles e tentar no contra-ataque fazer o gol. Tá aí o Serginho, Marcelo, parece estar um pouco cansado, né? Correu muito, hein? Gostei do trabalho do Serginho. A gente falava, né, nas nossas bancadas que o Serginho é bom jogador. Vai agregar muito esse time da Ponte Preta. Serginho e Jean Dias, eu gostei dos dois no primeiro tempo, viu? Não é à toa que tava jogando no Santos, né? Não ficou no Santos? Tá, mas não é à toa que tava jogando no Santos, né? Pra mim também, tô com você. Os dois destaques aí da Ponte no primeiro tempo, Jean Dias e Serginho. O Grêmio Novo Horizontino também tem um bom time, a gente já sabia disso, né? Reforça, contrata alguns bons jogadores. A parada não vai ser fácil pra Ponte no segundo tempo não, né, Pedro? Não vai ser fácil pra Macaca. Você falou do Novo Horizontino, Marcelo. É uma das potências da 017, né? O Mirassol subiu, o Novo Horizontino ficou no quase, perdeu uns jogos em casa que não poderia ter perdido, continuou na Série B, só que montou um bom time pra esse ano, viu? Faltou empate no último jogo, né? Aquele gol contra o Goiás. Aquele gol que o rapaz perdeu. Neto Pessoa. É inadmissível, Não, né? não dá pra perder um gol daquele, né? O time quer subir e não dá, né? E não precisava ganhar, hein? Só empatar. E a partida estava 0-0. Empatadíssima a partida. As melhores chances do Novo Horizontino. Aí ali, na volta, o Goiás foi lá e... Toma. E o Tadeus, hein? Tadeus também ferrou todo mundo, hein? Ferrou o Guarani, ferrou o Novo Horizontino. Bom, seu delegado prenda o Tadeu. Bom, são 7 da noite, mais 24 minutos. Eu vou pro intervalo rapidinho, volto já. A gente vai dar uma girada aqui no placar ao vivo. Vamos falar um pouquinho mais de Botafogo e Guarani, desse jogo da Ponte Preta. Tem todo o segundo tempo. Tem muita coisa boa pra você aqui nos canais Futebol Interior. Segura a onda, a gente volta já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior.
Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Muito bem, de volta às 7 da noite, 27 minutos, intervalo de jogo no Jorjão. A Ponte vai empatando com o Novo Horizontino na estreia do Campeonato Paulista. Bom, nesse momento aqui, no alto do Taquaral, o Claudinei Corsi, que trabalhou com a gente aqui muito tempo, fala que eu, quando falo altos do Taquaral, eu tô falando errado, porque aqui não é Taquaral. Aqui é Chácara Primavera, diz ele. Mas, ô Ney, eu vou continuar errando, porque eu gosto de falar altos do Taquaral. A chuva cai também em Campinas. Bom, por falar em estreia no Campeonato Paulista, daqui a pouco aqui em Campinas tem Guarani e Botafogo. Albert Cavalcante, ficha técnica do jogo. Vai, Albert Cavalcante. Vamos lá, desenhados na prancheta. Guarani do técnico Maurício Souza e também o Botafogo Pantera do técnico Márcio Zanardi. O Guarani vem definido e escalado assim. Gabriel Mesquita, goleiro, camisa número 1. Na lateral direito, Ian é o 2. A dupla de zaga do Bugrão, Rafael, camisa número 3. E Márcio Silva, camisa número 4. Na lateral esquerda, o Emerson, camisa número 6. Natan, o camisa número 5, Caio Melo, camisa número 8, e ele, Anderson Leite, o capitão, é o camisa número 10, formando o meio-campo do Guarani. Os atacantes, o sistema ofensivo do Bugrão, Isaac, o camisa número 11, Matheus Regis, ele, ex-Ponte Preta, camisa número 7, e Eliseu, garoto da base, o camisa número 9, repeteco do Bugrão, Gabriel Mesquita, Ian, Rafael, Márcio Silva e Emerson, Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Isaac, Matheus Regis e Eliseu. Caso o técnico Maurício Souza queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Fred Conte, Lucas Justen, Pedro Manuel, Titi, Vinícius Cauê, Giva, Matheus Sarará, Luiz Miguel, Rafael Pilu, João Vitor e Renan Bernabé. Já a equipe do Botafogo, Pantera do Márcio Zanardi, vem definido e escalado assim. Vitor Souza, o goleiro camisa número 1, Jefferson, lateral direito 2. A dupla de zaga do Pantera, Edson, capitão 3 e Alisson, camisa número 4. Na lateral esquerda, o Jean Vitor é o 6. Os homens no meio campo do Pantera, Jean Mangambeiro 5, Gabriel Bispo. Ele, pode acontecer a lei do ex, hein? O camisa número 8 e Leandro Maciel 11. Nos homens de frente do Botafogo, Torol 7 e Silvinho 10. E ele, o Pablo Tomás, ele que salvou o Guarani do descenso da Série A1.
quando o Guarani venceu o RB Bragantino por 1-0, gol dele, Pablo Tomás. Repeteco do Botafogo, Vitor Souza, Jefferson, Edson e Alisson, Jean Vitor, Jean Mangambeira, Gabriel Bispo, Leandro Maciel, Toró, Silvinho e Pablo Tomás. Caso o técnico Márcio Zanardi queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Erickson, João Carlos, Alisson Cassiano, Gustavo Bochecha, Alejo Dramicino, Jonathan Cafu, Alexandre Jesus, Douglas Baggio, ele é perigoso, Sabit, Gabriel Risso e João Costa. Quem apita a partida de hoje é ele. Vai. Lucas Caneto Belotti, com seus auxiliares, Rafael Tadeu Alves de Souza e Giovanni Crescêncio. O quarto árbitro é ele, Hilbert Estevão da Silva. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, José Cláudio Rocha Filho. Tá aí então, ficha técnica pra você, a bola rola daqui a pouquinho, hein? Daqui 1 minutinho, Guarani e Botafogo, Albert Cavalcante no segundo tempo gira placar, traz todas as informações pra gente, no fim de jogo também vai estar atualizando tudo pra você. Marcelo. Oi. Você que é da região de Campinas, região do Taquaral aqui, tá caindo o mundo, viu? Tá caindo uma chuva aqui que tá difícil. Ainda bem que eu não fiz chapinha hoje. Ô, Bolacha, solta mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para falar o que foi esse primeiro tempo e prospectar o segundo tempo de Novo Horizontino 0, Ponte Preta também 0. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Daqui Começou. a pouquinho vai começar o segundo tempo no Jorge Ismael de Biasi. Vai, Albert Cavalcante. 4 minutos do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Botafogo vão empatando por 0-0. Jornada do Portal Futebol Interior com a direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias e a mesa de áudio do nosso Bolacha com a coordenação do Carlos Corsato. Ô Pedro Lino, as equipes voltando para o segundo tempo. Fala aí pra gente os jogadores que estão à disposição do Alberto Valentim, treinador da Macaca. Marcelo, caso o técnico Alberto Valentim da Ponte Preta queira fazer alguma substituição, que já vai acontecer, temos Pedro Rocha, Elvis, Renato, Castro, João Gabriel, Lucas Cândido, Pacheco, Everton Brito, Nilson Júnior, Bruno Lopes e Derlei.
E o Eduardo Batista, Marcelo, Rodrigo Soares, Jean Irmer, William Farias, Heverson, Léo Tocantins, o Ayrton já entrou, e o Renato Palme. Bom, a Ponte tem o Everton Brito, eu conheço, vai entrar, mas tem também 29 e 90. 29 e 90. Tem 28, vão entrar 28, 29 e 90. Um deles é o Everton Brito. 29 vai entrar o Pacheco. Pacheco que número? 28. Ajuda o narrador. Pacheco 28, Everton Brito 29 e o 90 Darley. 90 Darley. Então o Everton Brito é atacante, carimbo do rebaixamento, estava no time do ano passado. O Pacheco tem o carimbo do rebaixamento, mas não é com a Ponte. Mas esse tem. Esse aí, carimbaço, viu? Mas tem o carimbo do rebaixamento. Número 28 e o 90 é o Darley. Darley, isso. O Pacheco é lateral, né? E o Darley é atacante. O Darley, ele estava jogando no futebol do exterior. Mas jogou na Chapecoense, no Paysandu. Pacheco, a gente falou aqui, ano passado, Operário Guarani, né? Terminou a temporada no Guarani. O Everton Brito, na hora da macaca da segunda-feira, não, Everton Brito não tá mais na Ponte. Everton Brito não tá mais na Ponte, que não tá o quê? Participou de jogo treino e tudo. Contrata até o final do Campeonato Paulista. Aí a gente aos poucos vai informando quem sai no time da Ponte Preta. Lembrando que a Ponte no primeiro tempo, ela teve a expulsão do Dudu, tá? Ex-Novo Horizontino, pertence ao Vitória, emprestado para a Ponte Preta, 2 cartões amarelos, para mim o segundo cartão injusto. Bom, 6 escanteios no jogo, tá? 5 cartões amarelos, 1 vermelho. Beleza? São 6 escanteios no jogo, 4 para o time do Novo Horizontino, 2 para o time da Ponte Preta, atualizado lá pela nossa produção, pelo nosso Bolacha. Vamos lá, aos poucos a gente vai trazendo para você as informações e, é claro, registrando a sua audiência para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça pelo WhatsApp 99788-3821. E Hipercap Brasil, a bola vai rolar com posse de bola do Grêmio. Apita o árbitro. Tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Vamos bombar a live do Futebol Interior. Você que tá junto com a gente, se inscreva no canal se não tá inscrito ainda, dá um joinha, compartilha a nossa transmissão, mostra para mais internautas a nossa transmissão. Fique à vontade, use e abuse. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar as substituições. Olha o Grêmio, campo de ataque, bola para dentro da grande área, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça para fora do gol. Pra fora do gol. Chegou por ali o carequinha Marlon. De cabeça, teve desvio. Ficou sentindo ali o Marlon, mas é mais um escanteio no jogo pro Grêmio. Mais um escanteio, 5º no jogo pro time do Grêmio, 7º no jogo. Já são 2 para Ponte Preta. Escanteio pro time do Grêmio. Os laterais estão lá. Patrick Bray para bater com a perna esquerda, lado direito. Deixa pro Igor. Formiga, chuveirou na boca do gol. Primeiro pau, Arthur mete a cabeça na bola, tira. E aí o Everton Brito. Everton Brito jogando, solta essa bola pelo lado direito, perde a ponte, Igor Formiga, tocou, lado direito, vem o time do Grêmio, linda finta, cruzamento na boca do gol, Vagninho de cabeça, golpeou, a bola voltou, sobrou, pro time, do Novo Horizontino, lado esquerdo, Pablo Diego dominou, soltou, solta um pouco mais atrás, vem trabalhando, o Donato foi embora, mas o César Martins continua, bola pro Igor Formiga, trabalhou, tocou, bola dentro da grande área, batida pro gol, Diogo! O Marlon agora é o capitão do time com a saída do Rafael Donato. Tem gol. O Marlon já jogou essa bola ali para a defesa do Diogo. Silva da Ponte, escanteio. Tem bola na rede, vai Albert Cavalcante. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani abre o placar. O cruzamento pelo lado esquerdo, o Emerson cruzou dentro da grande área. E ali a zaga se atrapalhou no Botafogo e acabou sendo gol contra. Edson, de cabeça, fez o gol contra. Abre o marcador para o Guarani. Guarani 1, Botafogo 0. Lembrando que o Edson já jogou na Ponte Preta, Marcelo. Olha o time do Novo Horizontino, bola para dentro da grande área, fica nas mãos do goleiro Diogo Silva. Bom, eu sei que o Donato saiu. Ô Marcelo, tem uma substituição da Ponte, saiu o Serginho, Pedro Vilhene, Jean Dias, 37, 17 e o 7. Entrou o 29, Everton Brito, o 28, Pacheco e o 90, Derlei. Saíram na macaca, então, Serginho, Pedro Vilhene e Jean Dias. Entraram Pacheco, Everton Brito e Derlei.
Ok. E no time do Grêmio Novo Horizontino, o Donato foi embora. Resta saber quem Então, entrou não no lugar do mostrou Donato. quem entrou no lugar do Donato. Beleza, a gente vai confirmar daqui a pouquinho, chegando na marca de 3 minutos passados deste segundo tempo. Você tá ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Bom ter a sua audiência, bom ter a sua companhia. Detalhe. Vai. No brinco de ouro da princesa, o gol foi do Edson, mas atrapalhada ali, pareceu atrapalhado foi do sistema defensivo. Cruzamento pelo lado esquerdo e ali o Jean Vitor tentou cabecear para frente e acabou acertando o Edson. A bola acabou acertando ele, a bola morreu no fundo da rede. Brinco de ouro da princesa, Guarani 1, Botafogo 0. Bom ter a sua companhia, seja bem-vindo. Tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho, vamos juntos. Que legal ter você junto com a gente por aqui. Seja bem-vindo. Aqui nos canais Futebol Interior. Você acompanhando a nossa transmissão, acompanhando a transmissão de Ponte Preta e Novo Horizontino e Ponte Preta, canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Seja bem-vindo. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Seja bem-vindo aqui aos canais Futebol Interior. Bom demais ter a sua audiência, a sua companhia. Que legal estar junto com você em mais uma temporada aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que o Guarani tá jogando, tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. E você acompanhando tudo com o Albert Cavalcante. Já já a gente vai também falar de você que tá mandando mensagem pra gente, você que tá registrando a sua audiência, junto com a gente lá no YouTube Futebol Interior. Seja bem-vindo, toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, YouTube Hora da Macaca. Vem por ali o time do Grêmio Novo Horizontino, trabalhando aqui pelo lado direito. Quem é o 20 do Novo Horizontino, Pedro Lino? 20 do Novo Horizontino é o Ayrton Moisés. É o Ayrton Moisés, então ele já estava no jogo. Bola enfiada na frente pro time da Ponte, tá impedido. Tá impedido. E tava lá, rapaz, o Léo. O Léo tava lá, o Léo Oliveira no campo de ataque, é ele mesmo? Não, era o Danley que tava lá. No campo ofensivo, aí pegou o impedimento do jogador da Ponte Preta. Pegou o impedimento do jogador da Ponte. Ó, rapaz, os jogadores da Ponte não estão assim, querendo segurar a posição não, viu? Estão querendo ficar na posição não. Eu tô em dúvida se naquele lance não era o Maguinho que tava lá. Bom ter você junto com a gente na sua casa, no carro, no trabalho. Vamos juntos, acompanhando todas as emoções para você. Vai! No Novo Horizontino saiu o número 3, Rafael Donato. E entrou o número 2, Rodrigo Soares. Saiu o Rafael Donato e entrou o Rodrigo Soares no Novo Horizontino. Marcelo? Bom, o Rodrigo Soares estava no Santos, é lateral direito. Ele tira um dos 3 zagueiros, que é o Rafael Donato, capitão do time. Agora, o capitão do time é outro, né? É o Marlon. E coloca o Rodrigo Soares, que estava no Santos. É posse de bola para o time da Ponte. Olha o Arthur, dominou essa bola, soltou na frente, está lá no campo ofensivo. É o Maguinho, chega a zaga da Ponte Preta, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. O Everton Brito estava lá. O Pacheco vai de lateral direito e o Maguinho vai fazer meio que um atacante ali, hein? Bola para o Marlon, pelo lado direito, solta essa bola para Ayrton. Linha de fundo, lado direito, cruzou para trás, bate na bola, a zaga da Ponte sobrou para Oyama, bateu pro gol, para fora. Pablo Diego, nada de Oyama. Pablo Diego, na entrada da grande área, queimou pro gol, a bola se perdeu, foi embora. Quase o primeiro gol do Grêmio, Pedro. Quase o primeiro gol do Grêmio no Novo Horizontino. Pablo Diego chutou de fora da área. O Diogo Silva só olhou, meio que fez uma pose lá pra sair da foto. Segue 0-0, 6 minutos do segundo tempo, Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Seja bem-vindo. Transmissão do Portal Futebol Interior, você que está junto com a gente no YouTube Futebol Interior, manda a sua mensagem, já vamos registrar a sua participação. Curta a nossa transmissão, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal, se inscreva no canal 2025 bem forte. Olha o Oyama, daí Oyama, de longe pra muito longe. Essa bola foi parar em Catanduva, hein? Foi longe, hein? Foi pra Catanduva essa bola. A gente conhece o Oyama, Oyama, no estádio Silvio Salles, Marcelo. Foi. Bruna, pede para colocar o Elvis, tá no banco, não entrou 3 já no intervalo, mas o Elvis não. Aliás, Pedro Lino, né, ele tira o Serginho, ele tira o Jean Dias, de boa, cara, eu não gostei não, viu? Eu acho que
primeiro jogo, né, deu uma segurada pra não forçar o gramado pesado. Mas pra mim eram os dois melhores jogadores da Ponte. Não, eram os dois melhores jogadores da Ponte, só que o gramado pesado. Os dois já têm uma certa idade avançada já, Marcelo. É bom dar uma preservada, né? Felipe Silva tá junto com a gente, o Sandro também. O pessoal tá falando gol. Jorge Domingos, vamos Ponte. Marcelo, narra uns 2 gols da Macaca. Tá bom pra hoje. Ah, Jorge. Mais fácil sair 2 do Novo Horizontino, viu? A Ponte tá jogando com 1 a menos desde 37 minutos do primeiro tempo, que o Dudu foi expulso com o segundo amarelo. Jogo de empate, o Gustavo Monstro, o Pedro Roberto. Boa noite, Corsato. Vamos, Ponte Preta. A Ponte bobeou aqui, invadiu a grande área. Vagninho bateu pro gol. Segue o jogo, Marcelo. Estão pedindo pênalti ali, hein, ô Pedro Lino. A bola sobrou nas mãos do goleiro. A Daiane mandou seguir o lance, mas tem VAR, viu, Pedro? Não esquece. Tem VAR, mas só que o zagueiro da Ponte trombou com o Vagninho. Segue a bola pro Diogo Silva, 0-0, Marcelo. 8 minutos já, viu? Isso, 8 minutos passados, primeiro tempo de jogo. O Albert Cavalcante está acompanhando a estreia do Guarani. Está acompanhando a estreia do Guarani no brinco de ouro da princesa contra a equipe do Botafogo. E agora a árbitra para o jogo para atendimento lá do Vagninho, o jogador que ficou caído dentro da grande área, o atacante da equipe do Grêmio. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você que tá no canal de áudio, obrigado pela audiência. Você que tá no portal Futebol Interior, no site futebolinterior.com.br. Você que tá com a gente também no placar ao vivo, tem lá o ícone rádio, clica, você acompanha a transmissão do portal Futebol Interior. Cara, a TV mostra o lance aqui. Pra mim, o Danilo Barcelos, ele chega na bola, né? Tenta alcançar a bola. Só que o Vagninho já tá com o movimento para bater pro gol. Pra mim, tentou cavar o pênalti ali. Eu acho que não foi pênalti não. E o seu, Pedro? Não foi pênalti não. Segue o jogo, Marcelo. Do VAR, tá analisando o VAR. A Daiane Muniz analisando o VAR. Segue o jogo 0-0, Marcelo. Foi nada não. Pelo amor, hein, VAR? Se desse esse pênalti também, né? O secretário de esportes, Vinícius Furlan, lá de Santa Bárbara do Oeste. Não, né? Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Não, né? O primeiro lance que eu vi aqui, achei que foi calçado o jogador do... Você achou? Eu achei. Achou? Eu achei. Tá eu vendo? só achei, né? Por isso que... Ainda bem que tem o VAR na primeira fase. Porque se fosse eu no lugar da Daiane, possivelmente, teria marcado o pênalti. E com Tá o VAR, aí. a possibilidade de ser anulado era grande. Tá aí Albert Cavalcante, o melhor repórter de Valinhos, Vinhedo e adjacências. Lá Tá ele. voando, hein? Tá voando, hein? Ele tá voando, pô. Tá voando. É só merchandising nas redes sociais dele. Albert Cavalcante, ô cara! Como é que tá o Guarani? Conta pra gente, Albert, rapidinho. Nossa, que alegria! 17 minutos do primeiro tempo, o Guarani está com 53% de posse de bola contra 47% do Botafogo. O Guarani vai apertando, nenhuma finalização da equipe do Botafogo. O Guarani vai vencendo por 1-0, viu, ô Corsatu? Daqui a pouquinho você gira o placar comigo. Vem o time do Novo Horizonte no campo de ataque, bola enfiada na frente. É pro Vagninho, carrapeta, calcanhar. Vem a batida pro gol, voltou, sobrou dentro da grande área. Marlon queimou pro gol pra pegar Diogo. Faz a defesa, o goleiro da Ponte fica com ela na pequena área, Pedro. Diogo Silva fez a defesa fácil, o Novo Horizontino perdeu a chance de abrir o placar. 11 minutos do segundo tempo, Marcelo, o jogo parece que deu uma acalmada, hein? A Viviane Cristina, boa noite, queridos amigos. Hora de janta no trampo, na melhor companhia hoje. Ô, querida, boa janta pra você, viu? Bom trabalho, né? Depois você passa o cardápio aí pra gente, né? João Limírio Neto, estamos juntos com a grande equipe FI. Rodrigo Barbosa, tá falando gol do Bugre. Estamos acompanhando o jogo. O Pedro Roberto, boa noite, Corsato. Vamos, Ponte Preta. Valeu, tamo junto. O Matheus Henrique tá mandando um ódio aqui. Ódio, vai começar a temporada com ódio, Matheus Henrique. Meu pai amado. 12 minutos passados deste segundo tempo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. É falta pro Grêmio. Rodrigo Soares está na bola. Meia distância, meia direita. Patrick Bray tá lá. Só um na barreira da Ponte Preta. Vai pra bola o Rodrigo. Chuveirão na boca do gol. Toque de cabeça! Espalma o goleiro da Ponte. Diogo Silva. Parecia fácil a defesa, né? Só que aí ele falou, não, eu vou mandar pra escanteio.
Não quis saber de conversa, não. Futebol Escanteio interior. mais um pro Grêmio. Ô, Pedro. Mais um escanteio pro Grêmio. A cabeçada do César Martins, essa bola dava pra agarrar, hein? Só que o juiz marcou falta. Ele que ele marcou ali, Marcelo? Ou impedimento, né? Ou impedimento, é. Eu achei que dava pra segurar, mas é que a bola veio rodando, bola molhada. Foi na bola de segurança, né? Mas marcou impedimento. Preferiu evitar a fadiga. Isso. Evitar a fadiga. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que sábado tem Guarani, domingo tem Ponte Preta. Aliás, o jogo do Guarani sábado, você sabe, lembra a hora, o Albert Cavalcante? Às 4 horas. Às 4 da tarde, Guarani e Inter de Limeira? Exatamente. Muito bem, a Ponte pega o Santos domingo, hein? Domingo a gente vai madrugar aqui, hein? 8h30 da noite. Mas que horarinho, Federação Paulista pra gente, né? 8h30 da noite. Ó, eu tô pra ver um dia que eles vão marcar um jogo pra domingo, 11 horas da noite, cara. Você vai ver. Vai acontecer isso. Teve um jogo sábado passado da Copinha, 9h45 da noite no sábado, pô. Sábado, domingo e segunda, 9h45. Não, mas sábado tudo bem, né? Sábado à noite tudo pode mudar. Agora domingo, velho. Ah, não, é pra acabar, né, velho? É pra acabar. Ai, ai. Ô, Pedro Lino, informa aí. Substituição. Quem é o 19 dos caras? Saiu o número 88, Patrick Bray, no Novo Horizontino. E entrou o número 19. O 19 é o Léo Tocantins. Saiu o Patrick Bray. E entrou o Léo Tocantins para a pizzaria do Dadá. É, ele tira um lateral e bota um fumaça aí. Esse Léo Tocantins é um fumaça, hein? É atacante, é rápido, é bom de bola. Vai empilhando atacantes. O Eduardo Baptista. Então foram quantas as alterações do Novo Horizontino? Novo Horizontino foram 3. Saiu o Rafael Donato, Vitinho e Patrick Bray. Entraram o Rodrigo Soares, o Ayrton Moisés e o número 19, Léo Tocantins. Tá. É isso, a Ponte também fez 3 numa tacada só no intervalo. Bom ter você junto com a gente. Diogo Luiz tá aqui. Esse jogo vai ser 1-1, meu pai falou. Matheus Henrique pediu o bilhete. Ah, por isso que ele ficou bravo. Paulo, eu parei com isso, viu? O Paulo Galvão, apostei no jogo do Horizontino. Canal Coruja FC, vai Ponte. Olha o Novo Horizontino, vem o chute pro gol, pra fora do gol. Mais uma chegada perigosa do Novo Horizontino. Pablo Diego de cabeça foi pra fora, tiro de meta pro Diogo Silva. 15 minutos do segundo tempo, Marcelo, quem tá com a gente aqui mandou mensagem. Bora Ponte Preta, Danilo Palma de Campinas. Grande abraço, Danilo, tamo junto. Danilão, Wilson Correia, voltamos, continua o sofrimento. Fazer o quê? Time do Botafogo deu um chute no gol, mas o Guarani também. Avisa o repórter aí. O repórter tá ligado, viu, Anderson? Repórter tá ligadaço. Rapel, São Carlos. Tá com a gente torcendo pela nossa macaca aqui em São Carlos. O Pablo Diego só faz raiva, tá dizendo o Bruno Henrique. O torcedor da Ponte gosta do Pablo Diego, viu, Bruno Henrique? Tamo junto, meu querido. Quase 300 simultâneos na live. Quase 300 simultâneo. Que legal. Canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Seja bem-vindo, você que está ouvindo a gente, YouTube Futebol Interior, também no portal Futebol Interior, lá no Placar ao Vivo, no nosso canal de áudio, você que está pelo Radiosnet também ouvindo a gente, vamos Ponte, numa jogada, numa bola malvada, quem sabe para fazer o primeiro gol do jogo, pelo lado direito, para lá, para cá, perna esquerda, chute pro gol, golaço! Já era! Gol! Ponte! Que golaço na bola pelo lado direito com a perna esquerda. Me parece o Maguinho. Ele recebe essa bola, faz a finta para cima da marcação, puxa para a perna esquerda e encobre o Jordi. A bola morre no ângulo. Estufa a rede do goleiro do Novo Horizontino. Primeiro gol da Ponte no Campeonato Paulista. E que gol, hein? Maguinho número 2. Maguinho pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida da Ponte. Goleirão Jordi. Joga a luva, querido. Você não pega não, Jordi. Tá no fundo da rede, Maguinho. Faz a festa do torcedor pontepretano.
coloca aquele sorriso de orelha a orelha, o sorriso coringa do torcedor pontepretano. Maguinho, que golaço! Estreando com a camisa da Ponte, agora no Jorgão. A Macaca tá na frente, Ponte Preta tem 1, Grêmio, Novo Horizontino não tem nada. Macaca na frente, Macaca na frente. O detalhe, a selfie do gol da Ponte aí, Pedro Lino. Que golaço! Que golaço! Maguinho mostrando seu cartão de visita na estreia do Campeonato Paulista de 2025. Ele chutou de fora da área, o goleiro Jordi só olhou. A bola morreu no fundo das redes. Agora Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. É com você, Marcelo Corsato. Ah, pai, o futebol é um negócio diferente, né? O Novo Horizontino manda no jogo, a Ponte tem um jogador a menos. E que golaço do Maguinho. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Passamos de 312 simultâneos aqui no YouTube. Boa, galera! Boa, galera! Dá like, compartilha a nossa transmissão. O Grêmio Novo Horizontino quer o gol de empate. Vem pro campo de ataque lado direito. Chega a zaga da Ponte. Mano, toda bola que vem dentro da grande área, eu acho que o jogador da Ponte vai fazer pênalti. Agora o jogador do Grêmio pediu pênalti ali. A bola sobrou pro Arthur. O Igor Formiga chegou, fez a falta, claro, porque ele sabe que tem o VAR. Se foi pênalti, o VAR vai chamar, né, Pedro? Se foi pênalti, o VAR vai chamar. Quem tá olhando lá bastante é o Igor Formiga, Marcelo. Ele parece que tá meio cabisbaixo. Vamos ver o que vai dar, hein? Ih, Marcelo, sei não, Sei hein? não, hein? Sei não, hein, Marcelo? Quem tava lá era o Léo, né? Era o Léo Oliveira. Léo Oliveira. Léo Oliveira. Léo Oliveira, será que já foi? Danilo Barcelos na bola. É que a imagem não ajuda muito. Tinha dois Marcelo jogadores Corsato. na frente da gente ali, né? Segue Parece o jogo. que não. Segue o jogo. Jesus amado. Segue o jogo. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 19h55, quase 20 minutos passados. Agora sim, eu vou esperar dar 20, ó. 20 minutos passados desse segundo tempo. Campeonato Paulista Série A1. É a estreia da Ponte do Novo Horizontino no Jorgão. A Ponte vence. Gol foi agora há pouco, golaço do Maguinho. 1-0 pra nós. 1-0 pra Ponte Preta no Jorgão. E no brinco de ouro da princesa, Albert Cavalcante. 27 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0. Teve um possível, né? Um possível pênalti para a equipe do Botafogo, mas o VAR entrou em ação e acabou ali não sendo marcado o pênalti. Agora, durante a partida, nesse momento, o Botafogo está pressionando a equipe do Guarani. Segue no brinco de ouro da princesa. Guarani 1, Botafogo 0. Honda Beni Motos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Ó, o jogador da Ponte chega na bola primeiro, por pouco, mas ele pega na bola. Olha, ó, vou falar um negócio pra você. A Joanete do jogador Novo não tivesse um pouquinho levantado, amigo, já era, hein? Por pouco não foi pênalti, cara. Por pouco. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte Preta vai vencendo, gol de Maguinho, a Macaca vence o jogo, a Macaca vence a equipe do Novo Horizontino, um golaço do Maguinho foi pra rede. O futebol melhores momentos, Novo Horizontino é uma piada. Macaca na mortífera, nada de ficar esperando na defesa. Aparecido Alves, agora é fechar o time e tentar segurar o placar. Fechar mais, né? Porque já estava fechado. E marcar um no contragolpe. Gustavo Monstro, perdendo com um a mais. A Ponte está com um a menos e vence o jogo. Ele manda um palavrão aqui no chat. Olha o Grêmio. Vem Novo Horizontino no campo de ataque pelo lado esquerdo. Bola para dentro da grande área. Chega a zaga da Ponte Preta com o Emerson. Capitão da Ponte. Mete o pé na bola, tira dali. Sai jogando pro campo de ataque. Tem ninguém no campo de ataque da Ponte. O Derlei, hein? O Derlei entrou no jogo e não pegou na bola, cara. Que fase. Nossa senhora. Esse barulho aí. Raios e trovões. Meu pai amado. No alto do Taquaral. Você que está pelas ruas de Campinas, tome cuidado. Aqui em Campinas começa a chover, faz barulho e Novo Horizonte parou, né, Pedro? Novo Horizonte parou. O jogo deu uma movimentada depois que a chuva parou, né, Marcelo?
E agora o Léo Tocantins estava aqui no campo de ataque, a zaga da Ponte chegou, tirou, a bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola para o time da Ponte Preta aqui no campo ofensivo. Tem pressa nenhuma Ponte, hein? A bola tá na mão ali do Valentim, que devolve pro Gandula e vai conversar ali com o jogador da Ponte Preta. Conversa ali o Alberto Valentim com o Everton Brito. O Everton Brito é lateral pra Ponte. O Arthur agora tá fazendo a função de lateral. O Danilo tá fazendo mais a de meia. Posse de bola pro time da Ponte Preta, Everton Brito, linda jogada, passou pelo primeiro, pelo segundo, bico esquerdo da grande área, pensa, toca a bola, é pro time da Ponte Preta, quem domina por ali é o Léo Oliveira, solta essa bola aqui pelo lado direito pra Simon, Simon jogou na boca do gol pro Danley, não conseguiu o domínio. Cara, não sei se ele estava em posição legal, mas se essa bola veio um pouquinho mais baixa, dominava no peito e ó pro gol, hein, ô Pedro Lino. Se essa bola tivesse um pouco mais baixo, o Danley faria o gol no Jordi. Marcelo, parece ter cerca de 100 pessoas no Jorjão da torcida da Ponte Preta, viu? É, chegando mais torcedor da Ponte. José Salles, vai Macaquinha. O Theo tá dizendo que o time do Novo Horizontino é ridículo. Não acho, não. O Lucas Rocha, quem apostou no Grêmio, Novo Horizontino se lascou. Ainda não, tem muito jogo. Olha o Grêmio. A batida pro gol do Rodrigo. Bate na zaga da Ponte Preta. Bate na zaga da Ponte Preta. É o Rodrigo Soares. Não tem ninguém da Ponte no campo de ataque, cara. A Ponte joga no último terço do campo. Haja coração, Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. A @baixinha, _WM, tá brava com o Grêmio. Tá brava com o Grêmio, mas que golaço do Maguinho. 16 minutos do segundo tempo, 1-0 para Ponte Preta. O José Carlos, agora o jogo ficou bom, mas estava na mão do Novo Horizontino. Empatar com um jogador, perder com um jogador a menos, vergonha. O Raimundo Gomes. Tá junto com a gente também o Márcio Torres. Reage, Novo Horizontino. O Sandro também tá aqui, o Paulo César, tá todo mundo ouvindo a gente. Escanteio pro Grêmio, hein? Escanteio pro Grêmio. Léo Tocantins está lá. Pra batida do escanteio, todo mundo se pegando dentro da grande área. Todo mundo se pegando, bola pra dentro da grande área, vem um toque de cabeça, sai da grande área, sobrou pro Rodrigo. É o Rodrigo Soares, cortou, perna esquerda, jogou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, volta, sobra, dentro da grande área, toque de cabeça, vai pintar o gol, pra fora do gol! Pra fora do gol, era o Ayrton que tava lá, Léo Tocantins também. Ó, tabelou de cabeça dentro da grande área o time do Novo Horizontino, hein? Cara, e posição legal. Perde o gol o Novo Horizontino, Pedro Lino. Perdeu o gol no Novo Horizontino. Quem cabeceou foi o Léo Tocantins. Só que o Diogo Silva saiu caçando borboleta, viu, Marcelo? O número 20, o Ayrton Moisés, cabeceou pro Léo Tocantins. O Diogo Silva caçou borboleta, a bola foi pra fora. E vem substituição na Ponte Preta. Quem vai entrar é Matheus Silva, viu? Matheus, mais um que tem o carimbo do rebaixamento. Ou não? Não foi ele que entrou. Não, 25. Quem é o 25? 25 é o Lucas Cândido. Lucas Cândido. Então esse não tem o carimbo de rebaixamento, já jogou pela Ponte Preta. Saiu o homem do golaço, hein? Saiu o homem do golaço. Cara, eu tô vendo outro jogo, cara. O professor Alberto Valentim tá vendo um jogo, eu tô vendo outro. Ele tira pra mim os dois melhores da Ponte no primeiro tempo e tira o melhor jogador da Ponte no segundo tempo, que é o Maguinho. Vai, Pedro, confirma aí. Saiu o Maguinho e entrou o Lucas Cândido. Isso. 25. Rádio Futebol o Lucas Cândido saiu, o Maguinho entrou o Lucas Cândido, número 25 na Ponte Preta. Marcelo, você dá uma olhada de relance assim no Lucas Cândido, ele lembra muito o Matheus Silva, viu? É, verdade. Olha a Ponte, Arthur dominou, tocou essa bola pro Everton Brito. Vamos, Everton Brito, correria, meu filho. Rapaz, ele briga com a bola briga com ele, mas ele não desiste. Ó, você pode falar tudo do Everton Brito, cara, mas ele não desiste. E agora a árbitra pega uma falta em cima do Pablo Diego. O Pablo Diego tá jogando bem hoje, tá dando um trabalho legal pra zaga da Ponte, hein, ô Pedro Lino? Isso mesmo, o Pablo Diego tá jogando bem, bom atacante, né, ele e o Luca, na época de Ponte Preta, fizeram bastante gols. Marcelo, o que entrou agora na Ponte Preta, o Lucas Cândido, ele retorna. Ele que jogou na Ponte Preta em 2021, na época da pandemia, ele retorna em 2025 para jogar a Macaca até o final da Série C. Lucas Cândido, aqui vem o time do Grêmio, campo de ataque, bola pelo lado direito com Tocantins, ganhou da marcação do Arthur, pau nele, falta. Tá marcando falta do Léo Tocantins. Véi, deu a falta do atacante em cima do Arthur, Pedro Lilo. Deu isso, falta né? em cima do Arthur, falta do número 31, Igor Formiga.
Sei não, hein, Marcelo? Eu acho que não vamos cantar vitória antes da Tiro de hora, meta. mas 2025 tá meio diferente pros times de Campinas, né? Espera acabar o jogo, então, mas depois a gente fala. aqui ainda, mas ainda Espera Vamos acabar. dar uma segurada. Vamos dar uma mas segurada. Agora pra mim foi falta do Arthur em cima do Formiga. Ô Marcelo, o Futebol Melhores Momentos perguntou se o Simon é o que era do CRB. É sim, é o que era do CRB jogando no Grêmio. É ele mesmo. Fazendo por enquanto uma boa estreia. E aqui vem o time do Novo Horizontino de novo, campo de ataque lá pelo lado esquerdo. Lá pelo lado esquerdo trabalha o time do Novo Horizontino. Trabalhando por ali, vem subindo, bola com o Luiz Oyama. Ele domina, pensa, solta a bola para Rodrigo Soares. O Luiz Oyama estava no Juventude, Série A. O Rodrigo Soares estava na equipe do Santos, Série B do Campeonato Brasileiro. Bola trabalhada para Patrick. Patrick dominou, soltou essa bola lá do outro lado. Lado esquerdo, vem trabalhando o time do Grêmio. Vem trabalhando o time do Novo Horizontino com o Patrick. Patrick dominou. Quem saiu foi o Bray, não o Patrick. Só o Patrick. Saiu o Patrick Bray. Vai trabalhando o Grêmio do Horizontino. Bola dentro da grande área pro Léo Tocantins. Tapa do Ayrton. Sobra pro time da Ponte Preta. Vamos puxar contra-golpe, gente. Lucas Cândido dominou, trabalhou. Aí pula a bola, Daiane. Ela ia sobrar do lado direito pro Pacheco, mas não sobrou. Recuperação do Patrick pro time do Grêmio. Novo Horizontino trabalha com o Luiz Oyama. Solta essa bola aqui pro jogador que é o César Martins. Vem dando apoio o zagueiro pro campo de ataque. Solta essa bola pelo lado direito. Vem trabalhando com o Rodrigo. Rodrigo dominou, tocou pra Léo Tocantins. Soltou essa bola pra Rodrigo. Cruzou na boca do gol. Toque de cabeça pra pegar o goleiro. Mascado, Léo Tocantins estava lá, passou pelo Ayrton, sai do gol, goleiro para ficar com ela. Canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. No YouTube, o Matheus Henrique, misera, com um a menos. O Gomes Rodrigues, time miserável. O pessoal tá bravo com o Novo Horizontino aqui, mas tem jogo, gente, tem jogo. O Grêmio vem em campo de ataque, lado esquerdo, batida pro gol. Passa, vai embora. Passa, vai embora. O chute veio de longe. O chute veio de longe. Quase, quase. Se tem alguém ali, bota o pé na bola, entrava, hein, ô Pedro Lino. Quase, a bola passou muito próximo ao gol. Tiro de meta pro goleiro Diogo Silva. 30 minutos do segundo tempo, segue 1-0 pra Macaca, Marcelo. Vamos girar o tempo e placar então, e atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem, e o que cada time tem no placar. Passados 30 minutos e 15, é segundo tempo de jogo. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, Série A, Campeonato Paulista, Série A1, primeira rodada. A Ponte vence, gol de Maguinha, 16 desse segundo tempo. 1 pra Macaca, 0 pro Grêmio, 0 pro Novo Horizontino, 0 pro Tigre, viu, Albert Cavalcante? No Brinco de Ouro da Princesa, 37 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai vencendo o Botafogo por 1-0. E no Benitão, no Rio Claro, Velo Clube vai sendo derrotado pelo Noroeste por 2-0. Honda Beni Motos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. A mesa de som é do Bolacha, grande Bolachita 2025 promete, hein, Bolacha? Comigo também nessa transmissão, o nosso Pedro Lino, o presidente perpétuo aqui da nossa equipe. Albert Cavalcante acompanhando tudo de Guarani, Botafogo e Guarani. Mas aqui é o Novo Horizontino, é o Grêmio. Insiste, persiste, não desiste. Bola com o Ayrton. Pra Luiz Oyama, devolveu pro Ayrton. Erra o passe, Pacheco. Se antecipa, sai jogando pra Ponte. Toca a bola pro Lucas Cândido, deu pro Everton Brico. Pau nele. A Daiane parou, marcou a falta. Falta em cima do jogador da Ponte aqui no campo intermediário defensivo. Canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Futebol Melhores Momentos aqui no YouTube pergunta: Diogo Silva, o que era do Paysandu, esse RB? Esse mesmo. Goleiro da Ponte Preta que até agora não tomou gol nesse primeiro jogo. O Rodrigo Rodri. Casap, Greg tá com a gente também. O João Paulo. Quem mais aqui? O Emerson Castro. Valeu. Olha a Ponte, olha a Macaca. Quem sabe o segundo gol? Assim não, né, Arthur? Aí não, né? A gente aqui tem o Arthur Eugênio, que é bom. O Arthur também é bom, gosto do Arthur. Mas aí não dá, né? Exagerou na força no cruzamento, Pedro Lino. Exagerou na força, a bola sobrou pro Novo Horizontino, que já está no ataque, Marcelo. O Bruno Galdino diz que o Tigre vai virar. O Victor Barbosa.
Enfim, Casapi. Greg também tá com a gente. Uma hora eu vou acabar caindo numa pegadinha aqui. Vem em campo, ataque o time do Novo Horizontino. Bola pra dentro da grande área. Sobe Danilo Barcelos. Cara, o Danilo Barcelos já jogou de volante, já jogou de meia, já jogou de lateral hoje. Já jogou de atacante, agora tá curtindo uma de zagueiro. O Franco Games, jogo horrível do Tigre. O Futebol Melhores Momentos diz que o goleiro é ótimo, batedor de pênalti. Eu gosto do Diogo. Eu acho bom goleiro também. Eu acho bom goleiro, experiente, 38 anos. A gente tem o Pedrão, menino, bom goleiro, mas que falhou um pouco na Série B, né? E aí a torcida ficou meio sem paciência com ele, mas vai dar a volta por cima. Olha o carrinho, Pra velho. que esse carrinho? Ai, Já foi expulso. Não. E foi o Simon que deu esse carrinho, tá? Mas por pouco ele não marca, ele não faz o pênalti. Grêmio vem de novo, campo de ataque, bola pelo lado esquerdo. Pablo Diego cruzou na boca do gol, vai pintar o gol, toque pra fora do gol! Escanteio. Trabalhou todo o ataque. Ayrton, Pablo Diego. Ayrton, quase gol. É escanteio. Vagninho que bate na bola por último, né, Pedro? Vagninho que bate na bola por último, não, Marcelo. É escanteio pro Novo Horizontino. Pablo Diego já tá lá, viu? Ó o Rodrigo, cruzou na boca do gol, toque de cabeça, defendeu o goleiro, a bola voltou, sobrou. Simon tira na pequena área, a bola ficou viva, entrada da grande área, afasta a zaga da Ponte Preta. Voltou de novo o Rodrigo Santos, cruzou na boca do gol, toque de cabeça. Diogo Silva vai buscar no canto. Diogo Silva. O que ela deu ali, Marcelo? Diogo Silva. E jogador da Ponte Preta tá caído, o Simon. É choque de cabeça. Daiane, você é nova. Tem que parar o jogo no choque de cabeça, Daiane. E ela vai parar o jogo quase 87 minutos depois, Pedro Lino. Ela foi parar o jogo 40 anos depois. 80 anos depois, né? O Novo Horizontino pressionando a Macaca nesse final de segundo tempo. Segue 1-0, Marcelo. Já estamos com 40 minutos, com 35 minutos do segundo tempo. Escanteio pro Novo Horizontino. Defesaça no pé da trave direita do Diogo Silva. Por enquanto garantido o empate. 387 simultâneos. Vamos chegar a 400? Vamos lá. Se chegar a 400, o meu cachê não vai dobrar, mas eu vou ficar muito feliz. Olha o Novo Horizontino, cruzamento na boca do gol. Sobe, tira a zaga. Sobrou com o Rodrigo, perna direita, dominou. Tocou, boa bola pro Tocantins dentro da grande área. Arthur por baixo no carrinho. Mais um escanteio. Alô, CJC, se chegarmos a 400, será que o cachê aumenta ou não? Não. Rodrigo, chuveirão na boca do gol, toca de cabeça, sobe a zaga da Ponte. Mais um escanteio. Gente, eu perdi a conta nos escanteios aqui. Eu sei que tá na tela, na nossa transmissão. Rapaz, mas quanto escanteio no jogo. E a maioria pro Grêmio. Sufoca o Grêmio. Sufoca, 35 passados. Cruzamento, boca do gol. Primeiro pau, sobe a zaga da Ponte com o Lucas Cândido. Tira dali. Quantos escanteios, ô Bolacha? 10, né? 2 pra Ponte, 8 pro Novo Horizontino. Rapaz, o Novo Horizontino no escanteio ganha, mas o jogo a Ponte vence. Lembrando que a Ponte tem um jogador a menos, que o Dudu foi expulso no primeiro tempo a 37. Marlon chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte Preta. Tira, cai com o Patrick. Dominou, trabalhou pro time do Novo Horizontino, solta essa bola pra Léo Tocantins, das costas pra marcação. 2 jogadores da Ponte na marcação. Um deles é o Everton Brito, ganhou, mas ela marcou a falta. Mas ela marcou a falta. Falta pro Novo Horizontino, hein? Falta pro Novo Horizontino. Everton Santos, fala, meu querido. De Sumaré pro mundo. Só pressão do Grêmio. Grande Everton. Abraço pra você. Tem o Jean ali. Lê essa mensagem do Jean aí, Marcelo. Daqui a pouco. Vem o time do Novo Horizontino. Já. Rodrigo. Solta essa bola lá do direito pra Léo Tocantins. Da ponta pro meio. Arthur, solta a bola para Lucas Cândido, bate contra a marcação, a bola se perde, vai embora. Qual que você quer que eu leia? Jean C. Deixa eu procurar aqui. Aí, ó. Aonde? Aqui, ó. Tá certo. Jean C. Pedro Lino, maior comentarista de Campinas. Pelo tamanho, não. Mas pelo trabalho... tamanho já deu uma emagrecida, né? Eu tô falando tamanho de altura, né, Pedro? E é pequeno, pô. Mas você não vai emagrecer mais não, né? Vou. Não, velho. Mais uns 10, 12 quilos por aí. Não, hashtag não. Tá parecendo um pirulito, rapaz. Não, aí não. Sim. Olha lá ele. Lá ele. Mais uns 10 quilinhos, uns 10 quilinhos vai. Tá bom assim? Tá ótimo. Tá bom assim. Perder a barriga, né? Tem um pouco de barriga ainda, dá uma... E atenção, torcedor, vamos trabalhar, gente. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
Passados 37 minutos passados o segundo tempo. Será que na estreia do Paulistão 2025 a Ponte vai vencer o Novo Horizontino fora de casa? Por enquanto tá dando macaca. Golaço do Maguinho, hein? Golaço do Maguinho a 16 minutos desse segundo tempo. A Ponte Preta vai vencendo, 1 para Macaca, 0 para o Novo Horizontino. Conta pra gente. Albert Cavalcante no brinco. Brinco de Ouro da Princesa, 45 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0. O Anderson Leite, o meia do Guarani, precisou ser substituído, que sentiu a lesão. E nesse momento, o goleiro do Botafogo, Vitor Souza, sai do gramado e será substituído. Carlos. Nossa e não é Carlos, Senhora. é o Marcelo Corsato. É o genérico. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Marcelo Corsato. É o Carlos do Paraguai que tá no ar hoje. É a imitação. É o cara... Veio o time da Ponte Preta, bola alongada na frente. Cara, o Darley. Se ele pegou na bola 2 vezes, foi muito, né, o Pedro Lima? Eu achei o Darley meio fraco, viu, nesse primeiro jogo. A bola nem chega no coitado, velho. É, tem essa também, A mas é o bola primeiro chega, jogo, pô. vamos dar um desconto, né? desconto, né? Primeiro jogo, o pessoal se adaptando. O pessoal do meio pega a bola, tome, Darley. Busca lá. Vem o time do Novo Horizontino, bola com o Luiz Oyama. Já vestiu a camisa da Ponte pelo lado esquerdo. Vem cruzamento na boca do gol. Sobe a zaga da Macaca, Lucas Cândido. Mete a cabeça na bola, ela cai com o Luiz Oyama. Mas se a Ponte acertar um contragolpe, cara, o time do Novo Horizontino, com exceção do Jordi, tá todo mundo no campo de ataque. A Ponte tá no último terço do campo. A Ponte se defende. Vem de novo o time do Grêmio, Novo Horizontino, subindo as suas peças com Ayrton. Pelo lado direito tocou pro Rodrigo. Rodrigo dominou, solta essa bola, toca um pouco mais atrás. Quem vem por ali é o César Martins. Solta essa bola lá do outro lado. Lado esquerdo trabalha o Grêmio. Bola enfiada, campo de ataque pro Ayrton. Cruzou na boca do gol, na barriga do Pacheco. Se cuida aí, querido. Na verdade não era o Pacheco não, era o Léo Oliveira que tava lá. Escanteio mais um no jogo pro Grêmio. É o 11º escanteio pro Grêmio, 13º no jogo, hein, Pedro Lino? Mais um escanteio pro Novo Horizontino. Quem tá na bola ali me parece ser o Igor Formiga? Isso. Igor Formiga na bola. Agora 40 minutos do segundo tempo, 1-0 Ponte Preta no Jorjão, Marcelo. Vai pra bola, autorizado. Chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, ficou viva. Sobrou pro Vagninho, explode contra a marcação do time da Ponte Preta. Ela voltou, sobrou pra Marlon, joga um pouco mais atrás pro Luiz Oyama. É o homem mais recuado do time nesse momento. Pro Rodrigo Soares, pegou na intermediária, meia direita, vira o jogo, toca lá do outro lado. Lado esquerdo, vem cruzamento na boca do gol. Aí sim, torcedor do Novo Horizontino se desespera. Arranca os cabelos. Torcedor da Ponte Preta fica tranquilo nesse momento, a bola vai embora. Vem o Castro, viu? Esse tem o carimbo do rebaixamento. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Ô Marcelo. Oi. Pergunta pra ele aí, Albert. Ô, Corsato, você vai chancelar todo mundo? É chancela? É, todos vai que carimbar? Sim, se o Elvis entrar, eu vou colocar carimbo de rebaixamento. Ué, eu tô errado? Não, errado você não tá. Então. Errado você não está. Mas voltar ao passado assim? Cara, eu acho o Castro até útil. Mas se puder evitar é bom, cara. Deixa 2024 pra trás, entramos num novo ano e queremos que os times de Campinas subam de divisão e que estejam cada vez melhores para o nosso trabalho estar cada vez melhor também, né? O Guarani só se mantendo tá ótimo, né? E aqui vem de novo o time do Novo Horizontino, bola com o Ayrton, jogou na correria, hein? Jogou na correria, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo! E aí sobra pro Simon que tira, ela caiu pro time da Ponte Preta, capitão Emerson solta a bola pra Everton Brito, deu pro Darley, ó o Darley pegando na bola, aí pediu o Lucas Cândido, número 25, dominou, solta essa bola pelo lado direito, é pra Pacheco, jogou pro Darley ilhado, rapaz. Parece as Malvinas, ilhado, ali no campo de ataque contra a zaga da equipe do Novo Horizontino. Coitado, vai fazer o quê, velho? Na verdade não é o Darley tá aqui, quem tava lá era o Everton Brito, cara. Tinha 3 do Novo Horizontino pra cima dele. Ainda descolou um lateral, viu, Pedro Lima? Descolou um lateral ainda, Marcelo. E... não, segue o jogo, Novo Horizontino é o último colocado do grupo dele. Passamos de 400 simultâneos. 427. Pois é. Obrigado a nossa audiência. Vocês são sensacionais. O Altilier Milionário tá aqui, o Ariel STS também, o Márcio Torres, o Leandro Martins, Samuel Luciano, o M. Aurélio, o Carlos Margadona. O jogo tá parado, viu, gente?
Tá todo mundo com a gente. Tem um dizendo, acaba logo, pelo amor de Deus. O Rogério Augusto, é o Carlos que tá falando acaba logo. Valeu, Matheus Henrique, jogador da Ponta Caída no gramado. Portal Futebol Interior, canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Marcelo. Oi. Público e renda, gira o tempo placar aí, depois a gente passa público e renda. O seu pedido é uma ordem. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 43 minutos passados é segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A1. Primeira rodada, estreia da Macaca do Novo Horizontino na competição. Lá no Jorjão, te contei não? Eu conto então. A Ponte vence gol de Maguinho no segundo tempo. 1 pra Ponte, 0 pro Novo Horizontino. Brincão de ouro da Princesa. Conta aí, Alberti. Brinco de ouro da Princesa, o Guarani vai vencendo, por enquanto, hein? A equipe do Botafogo por 1-0, intervalo de jogo. O Corsato. Honda Beni Motos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Olha a Ponte, bola enfiada na frente pro Danley, vai pintar golaço pra fora. Fala dele, Marcelo. Pedro Lino. Chegou a bola nele, ele viu o goleirão adiantado e tome. Fala Quase dele, que Marcelo. Faz um gol antológico no Jorjão. Ia ser um golaço, hein, Pedro Lino? Ia ser um golaço do Danley, que ia deixar o narrador, o repórter, todo mundo quieto, que a gente tava criticando ele até agora há pouco. O senhor, né? Eu, né? Não me põe nessa linha, não. Eu, né? Senhor, né? O Marcelo, quem tá com a gente aqui, mandou aqui no chat, Cláudio Lino, não sei se é meu primo, não sei se é parente. Oxi. Quem tá com a gente aqui também, Pedro Krutinski, manda um salve. Salve pra ele. E temos público e renda, Marcelo. Já, olha o Grêmio. Rodrigo vai pintar golaço, espalma o goleiro. Cara, 3 dedos. Os caras estão enjoados hoje, hein? Escanteio, vai, rapidinho, público e renda. Público e renda, público não pagante 180, público pagante 1.238, público presente 1.418, para um total de R$21.330. O público presente 1.418, para uma renda de R$21.330. Beleza, o narrador não anotou, mas depois ele anota. Olha o escanteio, bola pra dentro da grande área. Luiz Oyama pegou, jogou de novo na boca do gol, vai embora. Ô Pedro Lino, é claro que a gente elege o melhor em campo daqui a pouco, mas pra mim o tal de Diogo Silva tá salvando a lavoura, hein, Pedro Lino? Diogo Silva tá pegando muito, tá jogando bem. Futebol goleiro bom interior. que a Ponte Preta contratou, né, que tava no CRB, jogou no Paysandu também. Mais 6, Marcelo, vamos até 51. Quem vai sair agora é o Darley. Ah, não. O Darley entrou e vai sair, quem vai entrar é o Castro. Então saiu o Darley e entrou o Castro na Ponte Preta, mas... Viu, devo falar uma coisa pra ele. Viu, será que os treinadores, né, da Ponte Preta têm aquela mania, né, de tirar os melhores em campo e fazer aquela salada, Era Corsato? o único cara que dava um trabalho ali no campo de ataque junto com o Everton Brito, né? Ô Marcelo, Cara, sei lá, poderia ter tirado o Emerson, o Léo Oliveira, mas tirar o Darley, vai, Pedro. O Wilson Ramos dos Santos, sou o Wilson do Residencial Sirius e trabalho no Hospital Ouro Verde na área de limpeza. Por favor, mande um abraço para todos os funcionários do Hospital Ouro Verde. Obrigado e boa noite. Um abraço para todos do Hospital Ouro Verde e o canal Coruja FC. Fala, Pedro, o que você achou da contratação do Vicente Concha? Eu particularmente nunca vi ele jogar, só que eu vi que ele já jogou na base da seleção chilena. Vamos aguardar para ver, né, se ele vai ter oportunidades. Estamos com 47, são 6 de acréscimo, então vamos até 51 neste segundo tempo. 0 para o Novo Horizontino, 1 para a Ponte, mas o Novo Horizontino insiste, persiste, não desiste. Pelo lado direito, Léo Tocantins cruzou fechado na boca do gol, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta para Macaca. Segura aí, gente, segura aí, torcedor da Ponte. Sufoco, mas ainda 4 minutos para a gente sofrer desse jogo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão
revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Quase 500, hein, gente? Quase 500, hein, Albert Cavalcante? Ah, pode parar. Quase 500. Quase 500 e a Ponte Preta vai vencendo o jogo. Bom ter você. O Jader tá aqui, o Eduardo, o Luiz Souza tá dizendo gol do Nova Iguaçu. Tá bom, gol do Nova Iguaçu. Bravo. Ruim é pouco, Alex William, Jefferson de Souza, Diego Lima, Jefferson de Souza, todo mundo ouvindo a gente. Bom, a árbitra da partida para ali, conversa com o Vagninho, mas segue o jogo. O Grêmio tem pressa. 3 minutos a mais, 3 minutos a mais, 3 minutos ainda para terminar o jogo. Bola pelo lado direito, Rodrigo Souza, cruzamento na boca do gol, por baixo, chega a zaga da Ponte, tira. Nossa, quem gosta de bet, hein, o Corsato? Né? Meu Deus do céu, escanteio. Escanteio a rodo, velho. Minha nossa. Escanteio a rodo. São 15 Mas no total. Mas quem gosta de apostar, eu já apostei muito em bet, quando o time da casa tá perdendo, você joga no escanteio que é batata pra você ganhar dinheiro, viu? Vai o Novo Horizontino, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga da Ponte Preta de novo, cruzamento na boca do gol, Danilo Barcelos como zagueiro tira, ela sobra aqui do lado direito, vem Grêmio de novo, cruzamento na boca do gol, olha o sufoco, a zaga tirou, voltou, Vagninho tentou a bike, chega a zaga da Ponte, tira, agora no contragolpe, é pra você resolver, vai Everton Brito, pau nele, falta! E se o cara que fez a falta já tem cartão, vai ser expulso. Fez certinho, viu, Marcelo? Vamos ver, o cara que fez a falta. Foi certinho, viu, Marcelo? Mata a jogada. O Everton Brito, eu achei que ele poderia ter dado uma esticada, mas ele segurou pra chegar, chamar a falta, ganhar tempo, receber cartão, jogador do Grêmio Novo Horizontino. Número 4, Patrick, amarelado. Não tinha cartão, né? Não. Não tinha. Então não vai ser expulso, vai terminar o jogo, Patrick. A malandragem que faltou, né, no Campeonato Brasileiro era isso, né? Os times, principalmente, né, a Ponte Preta, até mesmo o Guarani. Nesses momentos aí faltou a famosa malandragem. E agora foi muito malandro o jogador da Ponte Preta agora. Esperou o contato veio e o resultado debaixo do braço. 50 minutos já, né? Ganha uns segundinhos e ainda ganha cartão amarelo. A Ponte tem posse de bola no campo de ataque pela direita. Pacheco, pertinho da linha de fundo. Vai esperar chegar a marcação pra lá, pra cá. Tenta ganhar o escanteio. Joga a bola pra dentro da boca do gol. 500. Opa, 500 simultâneos. Valeu. Olha o time do Grêmio. Ih, rapaz, vai pintar o gol de empate. A batida pro gol. Trava a zaga da Ponte Preta. Danilo Barcelos. Cara, eu não sei se estava impedido, porque me parece que foi uma jogada do goleiro ali, né? O Jordi liga o campo de ataque, pô, tem que prestar atenção, né? Não pode tomar um contragolpe assim. E estava impedido. Se sai o gol não ia valer. Mas como a jogada terminou escanteio, os caras vão ter um escanteio pra bater aí, viu, Pedro Lino? Você pode contar, tá, Pedro Lino? Mais um escanteio pro Novo Horizontino. Não, é tiro de meta, hein, Marcelo? Ele marcou escanteio, ela confirmou o escanteio. O impedimento, né? O impedimento, verdade. 50 minutos do segundo tempo, Marcelo. Teremos menos de um minuto até o término da partida. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0 na estreia do Paulistão 2025. O Fábio Gomes, time da Ponte é um dos piores do campeonato. O Thiago Moreira, mande um abraço pra nós. Estamos aqui em Novo Horizonte, Ponte Chopp. Michele também, já acabou. O Diego Lima, Tássia Silva, Pedro Rafael também aqui. Todo mundo com a gente. Bola no campo de ataque, chega a zaga do Novo Horizontino, tira pro último suspiro, pra tentar subir no campo de ataque, mas a Ponte briga, morde, rouba essa bola com o jogador que é o Pacheco, pelo lado direito, vai sozinho, vai rompendo o campo de ataque, passa o primeiro, passa o segundo, leva pra linha de fundo. Tiro de meta. Não conseguiu êxito no que ele queria. E não há tempo pra mais nada. E não é que termina o jogo no Jorjão. E a Ponte Preta vence. Apita Daiane Muniz. A Ponte vence com 1 a menos desde 37 minutos do primeiro tempo. Maguinho foi pra rede. Que golaço do Maguinho. 16 minutos do segundo tempo. Fora de casa no Jorjão. No Jorge Ismael de Niasse. Deu macaca, deu vitória da Ponte Preta. Deu vitória da Ponte Preta. A Ponte vence o Novo Horizontino. Vamos à história desse jogo, a abertura do Paulistão, aqueles canais de futebol interior, vitória da Ponte Preta. A torcida da Ponte Preta que sofreu muito na última temporada, com rebaixamento pra Série C, começa o Campeonato Paulista com uma vitória suada. Se não for sofrendo, se não for suado, não é Ponte Preta, como uma estreante, golaço de fora da área com a perna esquerda, Ponte Preta 1. 0 pro Novo Horizontino. Primeiro pontos na sacola da macaca. A Ponte vence o jogo. Craque do jogo, Ponte Preta de paz. A eleição
lá vai eleger o melhor em campo daqui a pouquinho no fim de jogo. Paulinho Santana aparecendo ali também, torcida festejando a vitória da Macaca. Pode comemorar com a Ponte, restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil, placar ao vivo, a Ponte vence o jogo, pra Ponte, 0 pro Novo Horizontino, acabam sendo dos jogadores, mas Albert Cavalcante, pra gente, Albert, como é que tá aí a situação no Brinco de Ouro da Princesa? Vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0. Também lá no Benetão, em Rio Claro, vai sendo derrotado pela equipe do Noroeste por 2-0. E daqui a pouquinho, hein, às 21h35, teremos o clássico paulista Palmeiras e Portuguesa. Esse é Albert Cavalcante, daqui a pouco, no fim de jogo, ele vai trazer tudo pra gente do placar ao vivo e, é claro, acompanhando o time do Guarani. Vamos falar então com o Maguinho, é isso, Pedro? Isso mesmo, Maguinho falando, vamos ouvir. O autor do gol, né? Gol que venceu a partida e também o craque do jogo, você foi eleito craque do jogo. Queria te perguntar qual que é a sensação de abrir o campeonato com gol e também vencendo a partida e já sendo eleito craque do jogo aí. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, né? Que está sempre nos capacitando, nos fortalecendo a todo momento. Gostaria de agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, que estão sempre me apanhando onde eu vou. E a importância do jogo, né? Jogar o primeiro jogo fora de casa, diante de uma grande equipe, com um jogador a menos, né? Eu acho que eu fico muito feliz porque a gente sabe que o DNA do clube é esse, é de jogadores aguerridos, de muita entrega. E hoje nós podemos mostrar um pouco do nosso DNA aqui dentro de campo. Então eu fico muito feliz e, como eu falei, toda a honra e toda a glória a Deus. Muito obrigado. Valeu, o Maguinho, Marcelo, destaque da partida, ele vai falar, vamos ouvir aí. Tá tirando foto agora com o troféu do jogo, né? A transmissão elegeu lá, a transmissão oficial, né? A transmissão de imagem da Federação Paulista de Futebol e das detentoras aí do campeonato, elegeram o Maguinho. Quero ver se a nossa audiência vai com eles também, né? Mas foi um dos melhores jogadores da Ponte, com certeza. No jogo, a Ponte vence. Vamos ver se a gente pega alguém do Novo Horizontino. Mas a Ponte Preta, jogo difícil, jogo complicado, com um jogador a menos desde 37 minutos do primeiro tempo. Vence o jogo, Pedro. Foi um golaço, Marcelo. Foi um golaço do Maguinho. Abrindo a porta, né, da Ponte Preta em 2025, depois de um rebaixamento de um ano bastante difícil para a torcida ponte pretana. Foi lá, na primeira rodada do Paulistão 2025, venceu o Novo Horizontino, que é um time forte, time de Série B que quase subiu para a Série A, fora de casa, e começou o ano com o pé direito. É isso! Muito bem, a Ponte vence o jogo. Você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior com a direção do Elcio Paiola e do Giovanni Paiola e também a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. A gente vai acompanhar todo o segundo tempo daqui a pouquinho do Guarani contra a equipe do Botafogo. O Albert Cavalcante tá ligado por lá porque o fim de jogo tá chegando. Daqui a pouquinho, já, a gente tem ficha técnica do jogo, tem as notas. Vamos ver se a gente consegue pegar a palavra do professor, né, Pedro Lino? O jogo é fora. O jogo é fora, mas o Paulinho tá lá, deve ter alguma... Ainda mais que venceu. Alguma sonora, Deve ter alguma sonora pós-jogo. A gente vai registrar aqui no nosso fim de jogo, que vem aí daqui a pouquinho. E é claro, você fica com a gente, porque já pode mandar ver aqui. Já pode dar o seu voto, na sua opinião, melhor jogador da Ponte Preta na partida. Vitória da Macaca, 1-0 pra cima do Grêmio Novo Horizontino. A gente volta já, canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Já era Marcelo Cossato. Muito bem, 8 da noite, mais 36 minutos em Campinas. Transmitimos a vitória, a estreia da Ponte Preta fora de casa contra o Novo Horizontino. A Ponte venceu o Grêmio pelo placar de 1-0, golaço do Maguinho, 16 minutos do segundo tempo. Lembrando, né, que a Ponte Preta teve um jogador a menos, boa parte do jogo, porque a 37 minutos o Dudu toma o segundo cartão amarelo, para mim, injustamente. Ele vai na bola, mas a Daiane Muniz entende que ele faz a falta. Dá o segundo cartão amarelo para ele, o VAR não pode revisar, porque cartão amarelo não tem o VAR, né? Começou. E aí, o segundo cartão amarelo, consequentemente, se transforma no cartão vermelho. E a Ponte joga com um a menos quase que 15 minutos no primeiro tempo e todo o segundo tempo, mas mesmo assim, a Ponte vence com um golaço do Maguinho. Ponte vence o jogo, começa com o pé direito o Campeonato Paulista. Vai Albert Cavalcante, brinco de ouro da princesa. O brinco de ouro da princesa, o Guarani vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0. 1 minuto do segundo tempo, quando o Guarani faz mais as duas mudanças, né? Havia o Anderson Leite, camisa número 10, saiu para entrar o 15, Giva, né? O Giva, camisa número 15, foi embora. O Ian, camisa número 2, foi embora e entrou 22, Lucas Justen, né? Ele que veio do Fluminense, e foi embora Eliseu, o atacante, entrou 19, mais um, né? Mais um jogador aí estreando com a camisa do Bugre, o Renan Bernabei. Muito bem, o Albert acompanha então o comecinho de segundo tempo lá no Brinco de Ouro da Princesa. É Lucas Justen ou Lucas Justin? Não, Justin é o Bieber, né? Fala o Justen, né? E o não é Bernabé, é Bernabé, tá? Não é Bernabé, é Bernabé. Bernabé. Muito bem, é começo de campeonato, a gente vai se adaptando, vai se acostumando com os nomes, com os jogadores das duas equipes, dos adversários, e a vida continua. Daqui a pouco a gente vai começar a eleger o melhor em campo da Ponte Preta. A transmissão oficial, né, até a gente pegou a palavra dele, elegeu o Maguinho, que fez um golaço, hein, a 16 minutos, 1-0 para a Ponte Preta. Ô, Pedro Lino, vamos lá, de boa. O resultado, a Ponte jogou bem, não jogou mal não, mas se a gente for analisar mesmo, trocar em miúdos, o resultado mais justo era um empate, né? O resultado mais justo era um empate, o Novo Horizontino teve as melhores chances, tanto que depois do gol que a Ponte fez só deu Novo Horizontino. O Diogo Silva pegou umas 3, 4 bolas que eram bastante defensáveis, né? Pegou a bola, espalmou para escanteio. O Novo Horizontino merecia o empate, só que a Ponte foi lá com 1 a menos, Marcelo, e conseguiu a vitória, estreando com o pé direito no Paulistão 2025. É isso. Muito bem. Lembrando que toda segunda-feira no YouTube Hora da Macaca tem Hora da Macaca, tá? Então, quando não tem jogo da Ponte Preta na segunda-feira, 9 da noite, YouTube Hora da Macaca. Estamos lá, os Corsatos apresentando a Hora da Macaca, falando de Ponte Preta e conversando, trocando uma ideia com a nação ponte pretana. Oi. O João Limírio Neto, eu esperei acabar o jogo pra falar essa... Lê aqui que ele mandou pra gente. Essa dupla sempre dá sorte.
Tamo junto, João. E no domingo vamos estar junto de novo, aí em trio, né? Porque aí o Carlos Corsato narra, eu vou comentar e você reporta. Eu vou comentar e ancorar. CJC. Agora na mesa de som, eu não sei se é o Bolacha, eu não vi a escala Felipe ainda. Marques. É o Felipe. É o Felipe Marques, então. Mas tamo junto e misturado no domingão. E no sábado tem Guarani e Inter, tá? O Lucas de Souza. Faz a vinheta do Lucas aí, ô Albert. Lucas de Souza. Souza. Reestreando. É outro nível. Reestreando aqui no portal Lucas de Souza. Aí, tá vendo? Mais ou menos parecido, né? É que você tá sem retorno, mas é parecido. O que você fez muito parecida com a vinheta oficial dele. Mudou, mudou. Tem eco. Mudou a vinheta de 2025 ou continua a mesma? Coloca a minha aí pra mim ouvir, Bolacha. Tá mesmo? Você é forgado, hein, ô Pedro Lino? Tá. A minha também. Repórter Pedro Lino. Bora. Não dá moral não, ô Bolacha. Você dá moral, velho. Você dá moral. Você cria monstros aqui na transmissão. Muito bem. Gente, é o seguinte. Então, resultado na boa, né? Futebol, não tem justiça no futebol, como na vida também, né? A vida é bem injusta, o futebol também é. Bom pra nós, Ponte Pretanos, né? Não escondo de ninguém que sou torcedor da Ponte. Ruim pro Novo Horizontino, né? Que não fez um mau jogo, mas que com um jogador a mais boa parte do jogo, não era pra perder o jogo em casa, né? Começa mal, o Novo Horizontino começa bem a Ponte Preta, a gente falava, né? Nas nossas bancadas que a Ponte Preta tinha 2 jogos dificílimos, só que se a gente for olhar aquele copo meio vazio, meio cheio, e eu vou falar do copo meio cheio, a Ponte pegou o Novo Horizontino, Série B do Campeonato Brasileiro, o Ponte estava na Série B. Vai pegar o Santos, Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte também estava na Série B. Então, a temporada para eles terminaram na mesma época, né? É claro que o Novo Horizontino tem uma base, o Santos também tem uma base, a Ponte mudou tudo o time, né? A Ponte hoje, do time que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B, eu falei poucos carimbos aqui de jogadores que estiveram naquele time. Alguns no banco de reservas, como por exemplo o Elvis, que não entrou, né? Mas as equipes não tiveram diferença de trabalho, né? Porque o trabalho delas, tanto da Ponte como do Novo Horizontino e também do Santos, começaram praticamente no mesmo período ali entre Natal e Ano Novo, né? Então, fisicamente, elas estão parecidas, diferente de algumas equipes que não estavam disputando a Série B nem a Série A, que começaram o trabalho mais cedo. Enfim, daqui a pouco o Albert fala pra gente o que tá rolando lá no Brinco de Ouro da Princesa. Mas é isso. Pro torcedor da Ponte Preta, gente, não faltou garra, né? E a gente tava precisando disso no time, porque o ano passado era uma nhaca. Meu Deus, era uma tiriça. Jesus amado. Era uma tiriça. Ó, então, diferente do ano passado, esse ano os meninos mostraram raça, né? A gente fala meninos, né, que tem gente experiente aí, mas vou falar meninos que mostraram raça e honraram. Porque não é... E eu falei isso aqui no dia que foi consumado o rebaixamento, e na hora da macaca sempre falo, porque não é perder, cara. Perder faz parte da vida. Na verdade, a gente mais perde do que ganha na vida. A nossa vida, ela é recheada de derrotas. Isso é normal, cara. Mas é como você perde, velho. E o ano passado a gente perdeu o jogo aceitando a derrota, mas olha... daquele jeito, com uma tiriça, né? Então não é ser rebaixado também, porque você tá no campeonato, você corre o risco de ser rebaixado. Pela primeira vez a Ponte é rebaixada para a Série C. A Ponte já disputou a Série C, sim, mas a Ponte não tinha sido rebaixada. A Ponte disputa a Série C, né, sem ser rebaixada, para tentar ir para a Série B. E no ano que a Ponte disputa, a Ponte não consegue o acesso. A Ponte ganha 1 ou 2 jogos. Quem sobe é o América de Rio Preto. Só que o América não disputa a Série B, ele recusa o convite de ir para a Série B. E aí a CBF chama a Ponte Preta, a Ponte volta, a Ponte vai para a Série B. Que naquele momento lá, nos anos 2000, na verdade não era Série B, Série C, era módulos, né? Módulo branco, azul, amarelo, rosa, enfim. Então assim eram divididos. E a Ponte disputou o módulo azul, que era a Série C. Mas a Ponte não cai do módulo X para o módulo azul. A Ponte... ela disputa o módulo azul para ir para uma Série B, para um módulo acima, né? Então a Ponte nunca tinha caído para a Série C e a gente consegue esse feito. Enfim,
É difícil voltar para a Série B, mas o nosso problema é Campeonato Paulista. E o time do Campeonato Paulista, a gente falou, tinha que ser mudado, e foi mudado, né? E a Ponte mostra raça. Mostrou um bom jogo? Eu acho que depois da expulsão, até a expulsão estava equilibrado. Não sei se você vai concordar comigo, Pedro. Não, até a expulsão estava equilibrado. O jogo estava equilibrado. Aí depois virou um Deus nos acuda. Aí a Ponte achou o gol, só deu Novo Horizontino. O Guarani tá sofrendo nesse jogo, viu, Corsato? O Albert Cavalcante vai falar já. O goleiro do Guarani. Quem é o goleiro do Guarani mesmo, Albert? É o Gabriel Mesquita, ele que chegou no Guarani em 2020, ficou até 2022. Depois ele foi negociado, passou por outros clubes, estava no Operário, né, no Campeonato Brasileiro da Série B, reserva do Operário. Jogou no Cruzeiro também, né? Exatamente, ele Sim, foi revelado no Cruzeiro, Água Santa. Sim. E agora ele volta, né? É bom, goleiro. Ele é bom, mas só que assim, na primeira passagem dele, né, todos vamos lembrar aí, né, na campanha em que o Guarani quase subiu, né, que foi 2022, houve aquele problema entre Gabriel Mesquita e Rafael Martins, né, em que o Guarani perdeu a classificação no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 2 gols, né, foi gol, os homens chegando, ali em que o Elvis acabou fazendo um dos gols do Goiás. O Goiás acabou subindo naquele ano, o Guarani jogando em casa, dependia somente das suas forças, e o Guarani teve naquela reta final problemas com o Gabriel Mesquita / Rafael Martins, porque eles haviam entregando muita paçoca, né? Os goleiros. Os goleiros entregando muita paçoca. Então, quando o Gabriel Mesquita acabou saindo, né? Muitos, assim como eu, demos graças a Deus. Mas se nós soubéssemos, né? Os outros atletas que viriam, né? O Gabriel Mesquita, dentre os outros, é o supra-sumo, né? Porque o Guarani sofreu, né? Tanto que a temporada passada, né? Douglas Borges, a torcida do Náutico, quer matar os dirigentes que torceram do Douglas Borges, o goleiro reserva do Guarani, né? O famoso o Neston, né? Bateu, tomou, né? E o Pegorari acertou com 15 de Piracicaba. Então o Guarani, nos anos, aí o Tony, em 2022/2023, acabou saindo, né? O Guarani sofreu muito, né, com os goleiros, né? E o Gabriel Mesquita agora voltando com a rodagem, né, maior, quem sabe agora que ele fez defesas importantíssimas nessa partida contra o Botafogo. Se não fosse ele, o Botafogo já tinha empatado a partida. Matheus Regis titular no Guarani, viu? Exatamente. Marcelo Corsato. E teve chances, viu? Teve chances. O Albert colocou aí na escalação, tem carimbo do rebaixamento, mas não pelo Guarani, pela Ponte Preta. Exatamente, assim como o Pacheco, né? Que não é pela Ponte, mas é pelo Guarani. Exatamente. Mas assim, é aquela, né? Faz parte. Quem sabe aí que, né? Mudança de ares, entre aspas, né? Possa fazer bem, né? Assim, eu falei isso na Hora da Macaca segunda-feira e fui até criticado. Eu não acho o Matheus Regis mau jogador, não. Assim como eu brinquei com o Pacheco, né? Mas o Pacheco entrega. Teve um problema pessoal aí que acabou afetando o jogador dele. E teve também, quando o Nelsinho chega, o Nelsinho dá uma colocada de lado no Matheus Regis. Isso também deu uma afetada. Deu chance. Mas depois coloca ele de lado, dá uma entrevista falando que ele não estava bem. Só que esse problema pessoal afeta, viu, Marcelo? Afeta, não, a gente sabe. Porque são seres humanos, né? Mas, assim, acho que tem qualidade. O Matheus Regis precisa, é claro, se ele soubesse concluir, né? Tivesse uma pontaria melhor, ele não estaria jogando na Ponte Preta na Série B, ia estar jogando na Série A, hoje, agora no Guarani, estaria jogando fora do país, porque eu acho ele bom no 1 contra 1, ele é um cara que se esforça, que faz a marcação, né? Tem uma boa velocidade, tem bom controle de bola, ele precisa melhorar cruzamento e chute no gol. Porque ele é inimigo do gol. É fundamento, né? No caso, ele é inimigo do gol. Eu não sei quantas partidas ele fez camisa da Ponte Preta, mas acho que ele fez 2 gols e uma assistência. Mas assim, eu também não tenho certeza quantas partidas ele fez. Mas ele fez mais de 20, certeza, né? Mas ele é inimigo do gol também, mas é bom jogador. Gente, ó, você que tá na live, já vai deixando o voto aí no melhor em campo da Ponte Preta, que eu vou pagar mais um intervalo, Bolacha, porque a gente tava devendo, né? Vou pagar mais um intervalo, aí eu volto para mandar abraço para você e para registrar aqui a audiência e já com o craque do jogo aqui dos canais Futebol Interior, né? E a gente tá aguardando também a sonora do professor Alberto Valentim, que para mim mexeu mal várias vezes, mas o time ganhou, então nota 10 pro Alberto Valentim. A gente volta já, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral.
tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsador. Esse cara sou eu, tudo bem? Boa noite pra você, 8 da noite, 51 minutos, faltando 9 minutinhos para as 9 horas da noite. Fim de jogo do Portal Futebol Interior, aqui na Rádio Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Futebol Interior, placar ao vivo. Albert Cavalcante, tempo e placar de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Vai, Albert! Minha Nossa Senhora, 15 minutos do segundo tempo, o Guarani vai vencendo o Botafogo por 1-0. Mas o Botafogo, com as mudanças, né, do técnico Márcio Zanardi, vai pra cima do Guarani. O Guarani vai se defendendo como pode. Ali teve um lance do argentino Leandro Maciel pelo lado esquerdo. Ele simplesmente limpou todo mundo, limpou o goleirão. É o contra-ataque. Ah, meu Deus do céu, quase é o gol do Botafogo. Olha o gol de empate. Olha o gol de empate, meu Deus, não dá... Minha Nossa Senhora, é um bate e rebate. Que muvuca, Nossa, hein? Que muvuca. E ali marcado falta, né? Mas não valia mais nada, tava impedido. Exatamente. Marcelo, oi. Quem tá ouvindo a gente é Isabelle Arcanjo. Tá ouvindo a gente direto de São Paulo. Valeu, Isabelle. Isabelle, você vê esse lance aqui, ó, lançamento lá de trás. Cara, mas não valia nada, tava impedido desde a origem, como, mas o legal como mesmo... diria Carlos Batista. Ah, origem, o Alexandre Jesus, né, que entrou no lugar do Pablo Tomás, né? Ele ganhou na velocidade da zaga bugrina, deu um toque de cabeça porque o goleirão Gabriel Mesquita, né, parecia aquela foca, mas se acertar a bola. Cara, eu vou falar pra você, a gente ri pra não chorar, viu? O Guarani vai mostrando os mesmos defeitos da temporada 2024. O Guarani fez o gol no primeiro tempo. Quem fez o gol do Guarani, Albert Cavalcante? Contra. O Edson. Edson fez contra. Edson Esponte. Exatamente. Mas não foi culpa dele, né? Cruzamento pela esquerda. O Jean Vitor, de vez cabecear para o lado, acabou cabeceando em cima do zagueiro. A bola explodiu no defensor e acabou morrendo no fundo da rede do goleiro Vitor Souza, que também já saiu, sentiu a lesão, acabou saindo. Brinco de Ouro da Princesa. 17 minutos do segundo tempo, 1-0 Guarani. João Carlos, tá todo de rosa ali, o João Carlos, uniforme bonito, cara, do Botafogo. João Carlos também é Ponte Preta, goleiro, loirinho. João Carlos que assinou essa semana passada, o maior patrocínio da sua história. O Botafogo, né? Botafogo de São Paulo. O João Carlos. Eu falei o João Carlos, falei que moral, hein? No banco do Botafogo e com patrocínio. Eu acho o João Carlos bom goleiro, é que ele não dá muita sorte, tem umas bolas que... Eu lembro o gol do Iago Dias, num Campeonato Paulista em cima dele.
O Iago Dias foi cruzar, a bola entrou no gol direto, cara. Numa cobrança de falta do Elvis, rapidinho. Aí o Iago Dias, pra mim, ele foi cruzar aquela bola. Aí a bola entra do outro lado, no ângulo. Olha o gol do Guarani. O Guarani recupera a posse de bola, batida pro gol, já era! Gol do Bugre! Número 15, Giva. Albert. Giva. Gol do Guarani. Volante Giva, né? Ali também eu vou falar pra você, hein? A zaga do Botafogo. Giva que já jogou na Ponte também. Será que é aniversário do Giva? Porque ele ganhou um presentaço. E eu tava falando que o goleiro é sem sorte. Falamos do João Carlos, era uma saída de bola errada da equipe do Botafogo. E ali o Giva, né? Foi em cima, né? Acabou ali recuperando a bola. E quando ali, ó, discussão, não uma briga, uma discussão. Ali, ó, toque de bola, não, a culpa não foi dele, não. Foi a saída de bola mesmo ali da zaga. É o Edson. É o Edson, mais uma vez, hein? E não foi falta não, viu? Não foi Mas falta teve não, uma foi na confusão bola. ali, Edson e Jefferson, hein? Exatamente, né? Ali o sistema defensivo ali bateu cabeça. É aquela famosa, né? Saída de bola boba, né? E ali, de presente. Muito obrigado. Parabéns, o Giva, porque foi presente. A gente tem um advento do VAR, vamos aguardar, né? Mas pra mim ele vai buscar a bola ali. Pega a bola. Pega a bola. Bote, né? E os caras na resenha. Jefferson, ó, todos ex-Ponte Preta. Vamos lá, João Carlos, Jefferson, Giva também, que fez o gol, mas eu falo do Botafogo. E o Edson. João Carlos, Edson e Jefferson. Silvinho também, ex-Ponte. Ex-Ponte. É que hoje em dia, né, tem ex pra todo lado. A lei do ex é a única... Muitos dizem, né, que funciona no país, é a lei do ex. Hoje no jogo da Ponte tinha um monte de possíveis lei do ex. O gol foi o Maguinho, não foi lei do ex, porque o Maguinho, pelo que eu sei, nunca jogou no Novo Horizontino. Mas pode jogar um dia, né? Exatamente, que hoje é coisa O nego fica 3 meses no time, né? depois 3 meses no outro, 2 meses no outro, enfim. Bom, vamos fazer o seguinte, por enquanto nada de resenha do professor, né? Vamos abrir os quadros do programa do fim de jogo. A gente vai acompanhando aqui, para e passo também, o segundo tempo de, por enquanto, Guarani 1, Botafogo 0. Vamos eleger o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. É isso, para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, tá na hora de elegermos o craque do jogo. Pegando aqui a nossa audiência, né? A nossa audiência. Ô Pedro Lino, você vai agora anotar aí, velho. Você vai anotar aí, porque eu vou falando, você vai anotando, tá bom? Pega esse rascunho, esse caderno emprestado do nosso Gustavo Marques. Perdeu o caderno, viu, Guga? Já era. Gustavo não usava caderno? Não. Quem é esse caderno, Gustavo Marques com um caderno de bicicleta rosinha. É do Gustavo. Será? Ele não usava caderno? É do Gustavo. Caderno emprestado do Gustavo Marques. Vamos lá. Vamos aqui, então, eleger o craque do jogo. Primeiro, começando com a nossa audiência. E agora eu coloquei aqui no YouTube, vai sair a minha voz de fundo, gente, mas eu já estou baixando. Como diz o Carlos Corsato, já estou abaixando o volume. Estou abaixando o volume. Guarani 2-0. Eu falei 1-0, mas é 2-0 pro Guarani. O Guarani fez um gol no primeiro tempo e um agora no segundo tempo. Certo, Albert Cavalcante? Certíssimo, né? Quantos minutos de jogo, meu querido? 21 minutos do segundo tempo, por incrível que pareça, hein? Mas lembrando que no Campeonato Brasileiro do ano passado, a Série B, o Guarani também vencia o Botafogo por 2-0 e acabou tomando aquela virada, né? E ali foi um dos... né? Obviamente o Campeonato Brasileiro, o Guarani foi pífio, né? Mas aí essa partida aí... pode dizer assim que foi a cereja no bolo no rebaixamento do Guarani. O Guarani que ainda aspirava, né, por coisas melhores, porém, entretanto, pode falar, acabou sendo derrotado por 3-2 de virada. O senhor é muito esquecido, cara. Mensagem do Gustavo Marques aqui no nosso chat. Meu caderno. Lógico que eu usava caderno. Gustavo Marques. Tô falando que o caderno é do Gustavo, Sinto muito. O Gustavo usava... Ô, Gustavo, um abraço pra você, meu querido. Você usava caderno, Gustavo? O cara trabalhou com ele 2 temporadas, Não, cara. mas eu achava que o Gustavo usava a folha assim, ó. Deixa eu mostrar. Ó, assim, ó, Gustavo. Achava que você usava a folha assim. Caramba, Gustavo. Achei que não é seu caderno, não. Ô, Gustavo, sinto muito, mas você acabou de perder Muito esse obrigado. caderno. Muito obrigado, viu? Só pensa não tinha Tamo comprado junto. Eu não tinha dúvidas, aí ele me colocou em dúvida. Valeu, Gustavo, abraço pra você, querido. Vamos lá, marca aí, ô Pedro, nome do ouvinte e pra quem ele tá votando. O Silvio Seico, Diogo Silva, craque do jogo. Eu tô achando que na nossa audiência o Diogo vai ganhar, hein? Diogo vai ganhar. Tem o Agaia aqui.
Eu não vou ler tudo porque pode ser pegadinha, se não for você me perdoa, tá, querido? Macaca querida, amor da minha vida. João Limínio Neto, o craque do jogo pro João Limínio Neto. Você tem que marcar o nome do ouvinte e quem ele tá votando. Pode ser, Pedro? Será que você vai conseguir, cara? Vai, eu sei que você vai. Você vai. O que eu fazia? Eu colocava o nome do jogador e embaixo o nome dos ouvintes, para ver quantos votos ia dando. Entendeu? Então, por exemplo, se já tem Maguinho, você coloca Maguinho, faz uma fila. Fala, Marcelo. Diogo Fala, Silva, Marcelo. uma fila. Né? Isso, boa, Bolacha, Excel, planilha. O João Limírio Neto, ele votou no Maguinho, o cara do golaço. O Gustavo tá falando, meu amigo, que jogo horrível, parece que estou assistindo a Série C, não sei quem é menos pior, Guarani ou Botafogo. Gustavo, mas tá ganhando, velho. Tá ganhando. O importante é os 3 pontos. Tira esse ranço do seu coração, meu querido. Gustavo que tá brilhando muito lá no Correio Popular. Darcy Altino, temos um novo mago, o Maguinho, o cara. O Darcy votou no Maguinho. Sai do celular, ô Pedro Lino. Coloca Maguinho aí pro Darcy. Proibido. Tá igual a nova lei nas escolas. O Alexandre Ananias. O time estava acostumado a jogar com 10. A diferença é que correram. É verdade. Por esse ponto, ele tá certo. O ano passado, de 38 jogos, acho que 37, a gente terminou com 10. Boa, Alexandre. O Edilson Roberto votou no Maguinho. Computa aí, Edilson Roberto. Tá falando que o assunto é Ponte Preta. A gente tá cobrindo também e acompanhando o Guarani, tá bom, Edilson? O nosso Toninho Colarelli. Boa, Toninho. Abraço aos amigos, irmãos Corsato, Pedro Lino. Valeu. O que aconteceu com o braço? Quebrei, jogando bola. Fui me meter a ser goleiro. Pra nunca mais, viu? O Gustavo Marques manda boa noite. Edilson Roberto, até a expulsão, o jogo era pau a pau. A Ponte tava bem. Tô contigo nessa, Edilson. A gente falou aqui. Joel Silva. Nilo. Davi Barcelos, acho que o Danilo Barcelos foi um leão, parabéns a todos. Então o Davi Barcelos vota no parente dele, que é o Danilo Barcelos. Vota aí, coloca aí, computa o voto do Davi. Depois você vai falar pra mim como é que tá os votos aí, viu, Pedro? O Marcelino Nelson da Silva. Fábio, o melhor. Fábio Sanches. Mas o Fábio Sanches não tá na Ponte. Não entendi. Wilson da Rocha, Léo Oliveira é bom, hein? Você tá votando no Léo Oliveira, Wilson? Por enquanto não computa não, tá, o Pedro? Porque eu acho que ele não tá votando no Léo Oliveira, tá falando que é bom. Pelo menos ele terminou o jogo e não tomou cartão? Não tomou cartão. Diferente do Dudu que tomou 2. E foi expulso. O Paulinha News... Grande abraço pra rapaziada do Paulinha News. Goleamos, hein, Marcelo? 1-0 goleada pra gente, né, o meu querido. Obrigado, viu? Celso Fittipaldi, boa noite. Eu não consegui assistir o jogo, mas qual o destaque positivo da equipe FI para esse time? Então, a gente vai falar daqui a pouco. Por enquanto, a nossa audiência tá dividida entre Maguinho e Diogo Silva aqui. O Carlos manda Ponte, o Wilson Correia, com 12 pontos não cai. É verdade, eu acho que o primeiro objetivo é permanecer... Penso eu, né? Pelo menos para Ponte Preta. O Alexandre tá dizendo que faltam 9 pontos. Parabéns pela garra. Dali Ponte, tem que dar parabéns mesmo. O Roberto César Santos tá aqui. Joel Silva. O Paulo César votou no Diogo, o goleiro. Bota aí, Paulo César. Diogo. O Edilson Roberto. Ponte Preta que queremos. Essa é a ponte que queremos. Todos jogaram. O Aparecido Alves. Não sei se eu já computei o voto do Aparecido Alves, mas ele coloca Diogo Silva. Diogo Silva. Tô falando, eu acho que o Diogo Silva vai ganhar aqui na nossa audiência, hein? O Rogério Augusto tá dizendo pros secadores irem dormir. O canal Coruja FC. Maguinho marcou um golaço. Então bota aí, Coruja FC no Maguinho, vai. Neuri Menezes, excelente início de campeonato. Vamos incentivar mais um pouco. É muita crítica com o time ralando a bunda na lama. Bom, Neuri, eu não sei se você tá dizendo na transmissão ou com a nossa audiência. Eu, dado o momento do jogo, critiquei o Alberto Valentim. Pra mim, ele tira os 2 melhores do primeiro tempo e depois tira o Maguinho. Enfim. Mas não vou dar nota baixa pra ele não, porque a Ponte ganhou o jogo, tá? Roberto César Santos. Maguinho, craque do jogo. Roberto César Santos.
O Kaique Fittipaldi tá aqui, o Claudemir Martins, ano novo, vida nova, time novo. Realmente, parece que começou um pouco diferente, só com relação à expulsão que não, né? Mas como falou o nosso internauta, a gente tá acostumado a jogar com jogador a menos. Boa parte da Série B ano passado a gente terminava com 1 ou até 2 a menos em campo. Enfim, Ronaldo Neto, 9 pontos faltam. Canal Coruja, ele tá falando bastante aqui de jogadores, né? Mas eu já computei seu voto lá. Valeu. A Renata Dalgalo tá aqui, o Wilson Correia, time totalmente modificado, e era o que a gente esperava, né? O Wilson Correia. Porque tem jogador que tava na Ponte Preta ano passado que a gente não aguentava mais, né? Espero que eles façam sucesso na carreira, disputem até jogos pela seleção brasileira, mas que, pelo amor de Deus, nunca mais vistam a camisa da Ponte Preta. Eles não querem, a gente também não quer, viu? E olha que a diretoria quis ficar com alguns aí, pelo amor de Deus. Renato Bueno, ganhamos uma, ufa. Luan Expert, tá falando que o Novo Horizontino não subiu por isso, por vacilos. O André Nunes, eu te amo, Ponte. Eu também amo a Ponte, viu, André? O Aparecido Alves tá dizendo que nunca ganhamos do Novo Horizontino em Novo Horizonte. Falei que ganharíamos pela primeira vez na hora da macaca. Verdade, Aparecido Alves. É verdade, você falou isso mesmo, meu querido. Abraço. O Luan tá mandando vergonha, tá triste aqui com o Novo Horizontino. Mas, cara, pra mim o Novo Horizontino vai fazer campeonato pra classificar. O time do Novo Horizontino é bom, cara. Hoje não conseguiu. Eu acho que o Novo Horizontino podia jogar até a meia-noite que não ia fazer gol na Ponte hoje. Não ia dar certo. O Wilson Correia, começamos com vitória. Mande um abraço pro Paulinho, do Lava Jato, no Ceará. Tá bom, ô Paulo Sérgio. Um abraço, Paulinho. Obrigado, viu? Paulinho do Lava Jato. Claudemir Martins. Se tivesse o Elvis em campo, ele ia achar o contragolpe, mas não entrou. Depois, no fim do jogo, foi fazer aquecimento com os jogadores que não entraram. E tá bem mais magro mesmo o Elvis, viu? Não era fake news, não. Renata Dalgalo, ganhamos, uhul! O Vitor Noleto, mande um abraço pro meu tio. Deixa eu ver, Cláudio, torcedor Ponte Pretano. Emerson, apostei Cuidado na macaca. Pra não cair, viu, Marcelo Corsato? Cuidado, hein? Cara, se eu cair hoje tá tudo bem, a Ponte ganhou. Não ligo, não. O menor TJP. Máfia da aposta. Ele tá falando com relação aí aos cartões. Enfim, Paulo Sérgio. Já mandei um abraço pra você, viu, Paulinho do Lava Jato. Gustavo Coelho, vamos. E aqui acabam as minhas mensagens. Futebol, melhores momentos. Acabou, joguei 20 em ODD, 22. Ô, rapaz, faturou, hein, ô, melhores momentos. Faturou 440. 20 conto ele fez 440. Eu toda vez que eu joguei, falar que eu não ganhei, acho que eu ganhei 2 vezes só. Teve uma vez que eu cancelei a aposta, também ganhei, porque eles pagam lá uma grana. Cara, eu não sei jogar. Eu nem imagino como é que faz. Mas eu parei, não jogo mais. Parei. Vou no bar tomar uma gelada quando eu voltar a parar de tomar remédio, por causa dessa mão que eu quebrei na virada do ano, mas eu vou gastar em cerveja. Tubaína. E não tomo mais cerveja sem álcool também. Que horror! Que horror! Não, é ruim demais. Que horror! Silvio Seico, Serginho e Jean encaixaram bem no time. Vai dar caldo, hein? Maguinho é meu voto, tá dizendo o Marcos. Bota o voto do Marcos Santos aí, ô produção. Pedrolino. Ele não tá atento. Marcos Santos votou no Maguinho. O Christian Ribeiro, vitória com a cara da Ponte. Diogo Silva, o cara do gol. Tá? O Christian Ribeiro vota no Diogo Silva. Tá equilibrado, Diogo Silva, Maguinho. Celso Fittipaldi, pegando carona, melhor em campo. Maguinho, 1 gol e 3 pontos. Só isso basta. Boa, Celção. Um abraço, queridão. Abraço pra galera da Rádio Grigo. A Renata votou no Maguinho. Você tá computando os votos aí, né, Pedro? O Celso Fittipaldi, quem que foi? Maguinho. Carlos. Deixa da próxima vez. Passa o próximo. Já acorda, Betito. Computei 3, 4 desses aí que você já falou já, rapaz. Christian Ribeiro, você já computou? Já, opa, Diego Silva. O Marvin Barros, melhor jogador Maguinho pelo gol, mas gostei do Diego, goleiro bem seguro. Então, mas o voto dele é no Maguinho. O Neuri Menezes votou no Maguinho. Não sei se já estava computado o voto do Neuri. Neuri já foi, olha lá, ó, tá vendo? Agora Então, você não fala nada, né? Aí você não fala nada, Aí né? você tem que ajudar aqui. Aí você não fala nada, rapaz. Aí, ó, mais um voto aqui. Maurício Roberto. Diogo Silva. O Wilson da Rocha, ele tem uma
exclamação e uma interrogação. O Wilson da Rocha pergunta do Coral. O Wendel Coral, o Wagner Sanches também tinha perguntado. O Wendel Coral, ó, bateu asas, voou. O Wendel Coral voou, o Wendel Coral agora. E aqui a gente não tem esse problema porque a nossa diretoria dá essa liberdade. O Wendel Coral agora é repórter da Jovem Pan Campinas, tá? O Wendel Coral agora está com o professor, sou fã de João Carlos de Freitas, Alberto César, um beijo no coração do Alberto César. Agora o Wendel Coral vai dar trabalho para professor João Carlos de Freitas e para Alberto César. Mas ele pode aparecer aqui na jornada também, viu? Porque é sempre convidado. E o Wilson fala, acorda, Lino. Tamo online. Vai, Lino, faça a apuração aí. Ó. Agora vai, aguenta. Senta que lá vem conversa, senta que lá vem história. Dá tempo, Robert, de você contar como é que tá o jogo do Guarani pra gente, tempo e placar, vai. 33 minutos do segundo tempo, o Guarani vai vencendo por 2-0. Ali teve as melhores chances, né? Após o segundo gol do Giva. Mais uma vez, né? O Edson acabou falhando. E o Guarani vai controlando as melhores ações. O Botafogo só vem no contra-ataque. O Guarani, por incrível que pareça, hein? Por incrível que pareça, o Guarani está tendo as melhores ações nesse segundo tempo. Por incrível que pareça, o Guarani vai vencendo por 2-0. O Wilson da Rocha também vota no Diogo Silva. Não sei se já estava computado o voto dele aí, mas vai, apuração feita. Melhor em campo. Maguinho 10, Diogo Silva 5 e Danilo Barcelos 1. Então a audiência vota no Maguinho. Isso. Vai, quero saber o seu voto. Melhor em campo. Maguinho, né? Fez o golaço que deu vitória à Ponte Preta. Merecidíssimo, melhor em campo. Então, o Maguinho já ganhou. Com o voto da audiência e do Pedro Lino, mas eu vou ficar com o Diogo Silva. Pegou muito, hein? E olha, quando o Diogo Silva não foi anunciado, né? Mas a gente já sabia que ele ia ser jogador da Ponte Preta. Começou a circular aí, e é o que dá ibope, é quando a gente erra, né? É quando as coisas ruins aparecem. É o que dá ibope, isso é na vida da gente. As pessoas gostam de coisas ruins, né? Fizeram uma compilação de lances do Diogo Silva, de falhas do Diogo Silva na época de Vasco da Gama, de CRB, de Paysandu. E eu até comentei na hora da macaca entre Natal e Ano Novo que eu tinha na retina que ele tinha feito uma ótima temporada pelo CRB. Né? Ele ficou lá quase 3 anos no CRB. E na live, os torcedores do CRB falando, não, o Diogo Silva foi bem aqui e tudo, batia até pênalti, né? E no Paysandu ele começou bem, depois perdeu a posição. Mas tinha na retina que o Diogo era um bom goleiro. Mas muita gente, não, a Ponte contratou um goleiro já veterano, mas a Ponte precisava de um goleiro mais experiente para o Pedro Rocha dar uma acalmada, porque foi o goleiro que ficou com o carimbo do rebaixamento. Acho que o Pedro Rocha vai dar goleiro. Acho um baita do goleiro o Pedro Rocha, mas hoje ele tem que ser reserva, o titular. É o Diogo Silva. Meu voto vai pro Diogo Silva, mas vence o Maguinho, que fez um golaço, né? Que fez um golaço o jogador Maguinho da Ponte Preta. Portanto, eleito melhor em campo, craque do jogo, ele, Maguinho, nosso mago. O melhor em campo, o craque do jogo. Bom, a Ponte que nunca havia vencido, segundo o Aparecido Alves, o Novo Horizontino, né? E eu vou falar uma coisa pra você. Fazia tempo que a Ponte não estreava no Campeonato Paulista com vitória. Eu posso fazer até esse levantamento, mas fazia tempo, tá? Sempre empata. Ou perde. Empata ou perde, Ou perde. Mas depois a gente pode até pesquisar, e o Carlos, que tá hoje de boa na Lagoa, tá coçando, podia fazer esse levantamento aqui e ajudar, porque o Carlos tá falando aqui, ó, torcedor Ponte Pretano não sentiu o sabor de uma vitória. O Carlos é bom que ele já manda o dado e já manda como eu tenho que falar. Então vamos lá, o torcedor Ponte Pretano não sentiu o sabor de uma vitória desde 23 de outubro do ano passado. A Ponte venceu o Brusque por 2-0 naquela oportunidade, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E estreias, né, com vitória do Guarani, foi contra o São Paulo em 2022, 2-1. Gol do Lucão do Break. Estreia do Lucão do Break. Aonde estaria Lucão do Break? Tá jogando o time lá do Vietnã. Tá pra esse lado aí, ó. Ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Você dançou o break, Albert? O quê? Quando fez o gol aí? Porco, boia. Ele estava no dia... Porco, boia, umas par de vezes. Faz tempo que você não ouve isso, né? Não, nunca tinha ouvido. Não, porco, boia. Isso aí e olha que eu sou valiense, igual você, hein? Porco, boia, isso é coisa de valiense.
O Jorge Domingos está com a gente, grande comentarista da equipe Gol de Placa, do Célio Campos. Célio Campos tá fininho, igual você, Pedro. Célio Campos é fera. Fera. Célio Campos é fera. Grande Cara, abraço pra ele. Célio Campos, eu acho que é o cronista que tem o melhor português que eu conheço na vida, cara. Tá em todo lugar também, né? Célio Campos é demais. Sou fã do Célio Campos, um abraço. E também pro Jorge Domingues. Bom, já elegemos o melhor em campo. Por enquanto, nada do professor, do Albert Valentim? Por enquanto, nada, Marcelo. A gente tem o Albert Cavalcante, agora pode ter o Albert. Mas eu não tenho o problema que ele tem. Né? Então... Não, e o seu tem o O, é Albert. O dele tem o Alberto. Exatamente. Né? Não sei se é um problema. É um problema ser treinador de futebol. Mas você é bonito igual ele, cara. Não, mas... Porque o treinador da Ponte é um treinador bonito. Ele é um cara bonito. Ajeitado, né? Eu não tenho esse mimimi de falar que o homem é feio ou bonito, não. Eu falo, cara. Muito Se eu achar que o homem é bonito, eu falo. Pedro Lino... Você... Que fazem? Que fazem? Que fazem? Eu ia falar, você não é tão bonito igual o Alberto Valentim, mas você é bonito. Já a voz da consciência, nosso Bolacha falou feio. Teve um... Só tem traíra aqui, velho. Falou que essa é a equipe mais feia do rádio esportivo brasileiro. Eu tô pra concordar, viu? Nós somos a equipe mais feia. Tem que fazer uma votação aí, né? E o Carlos vai fazer essa digamos, apuração pra gente. Quanto tempo que a Ponte não vencia numa estreia de Campeonato Paulista? Bom, não temos a palavra do professor, então eu vou pagar mais um intervalo, Bolacha, né? Aquele que a gente não pagou no começo da jornada. E aí a gente volta em definitivo, porque tem comentário final, tem ficha técnica, tem as notas do jogo, verdade. Ô Pedro, as notas do jogo eu vou deixar pra você, mas não abusa, tá? Você vai gabaritar os jogadores, mas não abusa. Com calma, vai dar 10 pra todo mundo também, viu? Não, tô brincando, as notas é sua, né? E você dá as notas que você quiser, tá bom? Mas ele tá muito afobadão hoje, não tá? A primeira jornada. Não, eu sei porque eu tô trabalhando, a primeira cara. do ano ele tá muito afobado, velho. Estamos vencendo, né? Lembrando que no blog, lá no portal Futebol Interior, o Carlos Corsato, após o jogo, tem as notas do Carlos Corsato também, lá no portal Futebol Interior, blog da Macaca. Você procura lá, você acha, daqui a pouco vai estar as notas do Carlos, que provavelmente vai ser diferente. Eu acho que o Carlos ainda é perigoso aumentar mais as notas do que você, Pedro Lino. Mas daqui a pouco eu vou passar jogador por jogador e o Pedro Lino vai gabaritar as notas dos jogadores que atuaram nessa vitória da Ponte Preta contra o Novo Horizontino, tá bom? A gente vai pro intervalinho. Antes, tempo e placar de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Tá terminando, né, Albert? Ufa, 40 minutos do segundo tempo, o Guarani vai vencendo o Botafogo por 2-0. Por incrível que pareça, o Guarani vai estreando com a vitória em casa. Quanto tempo, hein, Guarani? Na última colocação do Campeonato Brasileiro, hein? Na última colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, do Campeonato Paulista do ano passado. O Guarani venceu na terceira rodada, venceu o Ituano por 3-0 e depois foi vencer só na última contra o RB Bragantino, totalmente alternativo, que o RB Bragantino brigava, né, com o Botafogo, o futuro campeão da Libertadores, uma vaga, né, para os grupos, né? E o Guarani venceu essas duas partidas, olha só, hein? Em 12 jogos, o Guarani venceu 2 partidas e terminou na antepenúltima colocação. É isso, muito bem. E eu já tenho aqui, depois do intervalo, eu vou deixar a nossa audiência com curiosidade, para falar desde quando a Ponte não vencia na estreia de Campeonato Paulista, tá, gente? Paulista da Série A1, né? Porque teve aí a Série A2, mas vamos falar de Série A1, tá? Série A1, que a Ponte teve um ano que disputou a Série A2 nesse intervalo aí. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta aqui no Fim de Jogo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Ô Bolacha, é o seguinte, A melhor cobertura. A gente recebeu a sonora aí do Alberto Valentim, mas com calma a gente vai colocar no ar. Se você quiser colocar a vinheta aí das notas do jogo, que o Pedro Lino vai gabaritar os jogadores da Ponte Preta. Público e renda. Antes, público e renda no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vence o jogo 2-0, tá no finalzinho, Albert. Exatamente. 44 minutos do segundo tempo. O Guarani vai vencendo o Botafogo por 2-0. Né? O público total para 3.575 para uma renda de 90.185. Público total no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 3.575 para uma renda de R$90.185. Muito bem, então já as notas do jogo. Antes, deixa eu falar aqui da estreia da Ponte Preta. A Ponte não vence em estreia de Série A1 do Campeonato Paulista desde 2018. E você que está acompanhando a gente aí, se não lembra, vai lembrar. A Ponte vence o Corinthians fora de casa. Esse jogo foi no Pacaembu. Tá? Ou na Arena Corinthians? Eu tô pra dizer que foi no Pacaembu. Arena Corinthians, se não me engano, viu, Marcelo? 2018. Não, foi na Arena Corinthians, verdade. Arena Corinthians, a Ponte vence o jogo e o Felipe Saraiva, aquele atacante baixinho, rápido, fez o gol da Ponte. Isso. E o Ivan, esse jogo marca a estreia do Ivan como goleiro titular da Ponte Preta. O Eduardo Batista era o treinador. E aí o Eduardo Batista lança o Ivan como titular da Ponte e ele pega um pênalti nesse jogo. 2018. Né? Então a Ponte não vence desde 2018 em Série A1 na estreia. Lembrando que a Ponte teve em 2023 na Série A2. Aí na estreia a Ponte venceu o Velo Clube fora de casa por 2-1. Mas aí foi Série A2. Mas Série A1, a Ponte 2019 não venceu, 2020 não venceu, 2021 não venceu, 2022 não venceu, 2024 também não venceu. Ou perdeu ou empatou. E hoje ela volta a vencer a equipe do Novo Horizontino fora de casa pelo placar de 1-0. Bom, o que você quer fazer primeiro, Bolacha? Notas ou a palavra do treinador, meu querido? Não, então primeiro a prioridade para o treinador da Ponte. Então vamos lá, para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Palavra dele, né, Pedro Lino? Alberto Valentim no microfone do Futebol Interior. Vamos ouvir. Esse jogo, primeiro, descaracteriza muito o nosso jogo ofensivo. Com uma menos. Então, e você perde força defensiva também, para sustentar o bloco médio e transformá-lo em alto. Então, a gente precisava de jogadores com mais saúde, jogadores com características físicas diferentes, para nós sustentarmos bem ali dentro do 5-3-1, né, que a gente perdesse o homem para fazer esse segundo da frente ou o terceiro da frente. E eles foram guerreiros,
Foi um jogo de sacrifício para todos, sacrifício para quem teve que sair, que é o caso do Serginho e o Jean, e sacrifício, obviamente, para aqueles que continuaram o segundo tempo todo, para não só sustentar o 0-0 primeiro e depois fazer 1-0 e sustentar esse jogo que estão todos de parabéns. Professor, um jogo, uma pré-temporada muito curta, chega para um jogo desse, um jogo pesado, um adversário de qualidade. É uma superação da Ponte Preta conseguir essa vitória? Foi um jogo de superação, sim. Foi um jogo que a gente pediu muito lado físico também, mesmo com esse período curto, como você citou, de início de campeonato, de preparação, de pré-temporada. Mas nós damos uma resposta muito boa àquilo que nós vimos falando lá das primeiras sessões de treinos nossas, ainda em dezembro, de nós treinarmos fortes para depois transferir para os jogos. E hoje, inúmeras vezes nós fizemos isso com coisas muito boas, é lógico, obviamente, mesmo com um a menos, e às vezes e antes também no 11 contra 11, antes da expulsão do Dudu, vão ter ajustes para fazer. Isso aí a gente tem que estar muito atento, porque esses ajustes têm que ser feitos, fazer parte da nossa atividade é importante, até porque a gente não vai ter muito tempo para treinar em campo. O quanto uma vitória dessa, para abrir a temporada, tira um pouco o peso, ameniza o clima, para a próxima rodada que já está aí, e o clima ser mais leve? Olha, um ano novo, a gente conversou muito ano passado, as minhas primeiras palavras foram de reconstrução, de recomeço para todos, para aqueles que ficaram, para a comissão técnica que está chegando, para aqueles que chegaram, atletas, eu digo, é um ano de recomeço para todos, e a gente tem que estar muito focado nisso. Foi uma grande vitória, mas a gente tem um ano inteiro pela frente, a gente sabe o quanto é difícil o Campeonato Paulista, o quanto ele é curto também, então a gente tem que valorizar muito essa vitória, mas não é da boca para fora, não é uma frase feita para vocês, a gente já tem que começar a pensar no Santos, como recuperando aqueles que jogaram mais, o trabalho da comissão técnica amanhã cedo já para preparar esse jogo muito difícil contra uma grande equipe do nosso time. A gente percebeu muito assim, uma concentração intensa dos jogadores, que era uma coisa que você sempre dizia na pré-temporada, em algumas entrevistas que você concedeu, o grupo está forte, unido. É isso, o jogador mostrou para você, deu a resposta que você esperava dentro de campo? Deu muito. Olha, a gente tem que, é uma coisa que eu sempre falo, e vamos lembrar que o campeonato está só começando. Hoje foi uma vitória do grupo, daqueles que eu falo uma coisa e é muito verdadeiro, a gente tem que melhorar isso. É importantíssimo quem começa o jogo, óbvio que é, claro que é, mas é tão quanto, ou mais importante, que termina o jogo. Isso aí não é demérito quando você está num grupo forte, sabendo que você vai ajudar, não sei quantos minutos do segundo tempo, não sei aqueles que não entraram de comportamento muito positivos, porque o campeonato nós vamos precisar de todo mundo. Isso não é uma frase feita de treinador. Então, o grupo está comprando essa ideia, que não tem o eu, tem o nós, tudo de verdade. Não pode ser nada da boca para fora, tem que ser na prática. E isso foi uma resposta muito boa daquilo que nós tínhamos falado antes. E, repito, transferimos para o jogo de hoje, que o jogo aqui não é fácil. Agora um jogo contra o Santos, time grande, time que foi campeão no ano passado da Série B, e a Ponte Preta se reencontrando a sua torcida no próximo domingo. O que você pode pedir para o torcedor nesse jogo para dar aquele apoio, para receber o time bem, uma mudança de elenco, de toda a filosofia de trabalho? Antes de pedir, nós precisamos agradecer a presença dos torcedores aqui, os jogadores ouvindo no campo, nós lá de fora ouvindo a presença deles. E outra oportunidade eu já falei também, nós vamos precisar muito dos nossos torcedores, a Ponte muito forte com o seu torcedor, a Ponte, o jogador se sente mais protegido, o jogador se sente, nós, da comissão técnica, tudo. Muito bem, palavra do Alberto Valentim, o treinador da Ponte Preta, falando aí dessa vitória da Ponte Preta, falando que procurava jogador com raça, com fibra. Cara, é assim, falei durante o jogo e não vou ser contra o que eu falei aqui, né? Aliás, eu posso mudar de opinião, não sou poste, né? Se eu acho que eu tô errando, eu mudo de opinião, sim, não tenho problema nenhum.
Mas pra mim, no primeiro tempo, ele tira o Serginho no intervalo e tira o Jean Dias. Pra mim, eram os 2 melhores jogadores da Ponte Preta. Claro que tem o advento da expulsão do Dudu. E aí, no segundo tempo, ele vai e tira o Maguinho. Enfim, né? É um negócio, assim, pra gente saber um pouco mais. Começo de temporada, pré-temporada muito forte. Os jogadores, é claro, não estão no seu melhor na parte física. Mas, enfim. Ô, Cavalcante, acabou lá no Brinco de Ouro da Princesa, conta pra gente. Graças a Deus. Acabou no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani venceu a equipe do Botafogo por 2-0. Se o campeonato terminasse hoje, Ponte Preta e Guarani estariam na próxima fase. Porém, entretanto, o objetivo é outro, né? Tanto mais para o Guarani, não sei para a Ponte Preta, mas o importante hoje é somar pontos, né? A qualquer custo, tá? Pela temporada 2024, o Guarani a somar pontos a qualquer custo para se manter na Série A1 do Campeonato Paulista. E só lembrando que os 4 grandes de São Paulo vão receber um aporte de 40 milhões, né? Para disputar o Campeonato Paulista. O RB Bragantino, uma faixa intermediária entre 12 a 18 milhões. E os restantes outros clubes, 8,8 milhões. Ou seja, para quem vai disputar a Série C depois, para ter ali, né, 1,5 milhão, 2 milhões para disputar uma Série C depois, meu amigo, tem que se manter na Série A1 do Campeonato Paulista. E lembrando que o Guarani tem o advento da RJ, né? E todos se lembram bem que quando o presidente, né, em questão acabou saindo, né, e entrou o Rômulo Amaro, e ele foi até a Federação Paulista. Então fica a dúvida, será que adiantou cotas ou não para poder disputar o Campeonato Paulista? Porém, nós não saberemos ainda, mas o importante é fazer o número mágico, né? Que são os 12 pontos ou 4 vitórias, Corsato. Beleza, o Albert vai ficar com a gente vai terminar daqui a pouquinho o fim de jogo, ele vai dar os destaques finais aí, falando do próximo jogo do Guarani, que vai ter transmissão aqui dos canais Futebol Interior também. Lembrando que no jogo do Velo Clube contra o Noroeste, deu vitória do Noroeste, né, Albert? Exatamente, no Benitão, né? Jogando fora de casa, o Noroeste bateu o Velo Clube, os 2 clubes remanescentes, né, da Série A2 do Campeonato Paulista. Subiram, né? Subiram. E o Velo Clube foi derrotado em casa por 2-0 pelo Noroeste. E o Pedro Felipe fez o primeiro gol do Campeonato Paulista 2025. Pedro Felipe, lembrando que hoje ainda tem Palmeiras e Portuguesa, 9h35 da noite, Allianz Parque, para fechar os jogos de hoje. Amanhã os outros jogos fechando aí a primeira rodada. Então Novo Horizontino 0, Ponte 1, Velo 0, Noroeste 2. Aqui no placar ao vivo, Guarani 2, Botafogo 0. O Albert acompanhou esse jogo. Deixa eu passar aqui antes até da gente dar as notas do jogo. Os jogos de amanhã, 18h30 tem Água Santa e São Bernardo, o clássico lá do ABCD, né? O Água Santa que tem Luan, carimbo do rebaixamento com a Ponte Preta, e o São Bernardo que tem Emerson Santos, carimbo do rebaixamento com a Ponte Preta também nas suas fileiras. Bom, amanhã também, 7h30 da noite, Red Bull Bragantino pega o Corinthians. Ainda amanhã o Santos pega o Mirassol. Esse jogo está marcado para as 9h30 da noite. No mesmo horário, o São Paulo, no Morumbis, encara a equipe da Internacional de Limeira. Agora sim, o Bolacha, 9h32 da noite. Vamos lá, notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, notas do jogo. Pedro Lino, atenção, Pedro Lino, vamos lá. Manda bala. Diogo Silva, que pra mim foi o melhor em campo. Nota 7,5. 7,5 pra Diogo Silva. Estreia com a camisa da Ponte Preta, bem. Ah, Maguinho, golaço, hein, Maguinho? Nosso mago. Cartão amarelo, mas fez um baita de um gol, vitória da Ponte. Depois, desde 2018, a Ponte não vencia em estreia de Série A1. O Maguinho faz o gol da Ponte, um golaço, perna esquerda, manda no ângulo, o Jordi não pega. Nota do Maguinho, atenção, produção, nota do Maguinho, Pedro Lino. Maguinho, nota 8. 8 pro Maguinho, boa. Simon veio do CRB pra Ponte Preta, estreou também com a camisa da macaca, da gloriosa. Simon, nota 6. 6. E o Arthur, hein? O Arthur hoje começou de zagueiro, foi de lateral, teve hora que jogou de volante. Vai, fala, Arthur. Arthur, nota 5,5. 5,5 pro Arthur. E o Danilo Barcelos? Danilo Barcelos tem uma hora que jogou até de atacante. Só não jogou no gol. Vai, Danilo Barcelos. Danilo Barcelos foi bem no primeiro tempo, nota 6. 6 pro Danilão.
voltando, reestreando com a camisa da Ponte. Aliás, Diogo Silva estreando, Maguinho estreando, Simon estreando, Arthur e Danilo Barcelos reestreia com a camisa da Ponte Preta. Aliás, o Arthur, se eu não estou enganado, é a 4ª passagem, o Danilo Barcelos também. Emerson, esse tem o carimbo do rebaixamento com a Ponte Preta na última temporada, mas hoje entrou com a tarjeta, com a abraçadeira de capitão e terminou o jogo. Fala do Emerson aí. Emerson nota 5, meio termo. 5? É. E o Dudu, hein? Meu Deus. Nota 2. 2 pro Dudu. Pra não dar bom, zero, é porque vai o time nota ganhou. 2. O time ganhou. Se o time perde por causa dele, ia ser 0. Mas, ó, pra não falar que eu não falei das flores, porque eu falei na expulsão, pra mim a expulsão foi injusta. Ele tomou o cartão amarelo, mas ele não fez a falta. Ele dá o carrinho, mas ele pega só a bola. Então, pra mim, ele não merecia o amarelo. E o VAR não podia revisar, porque ele recebeu, no caso, o segundo amarelo, tá? Ele já tinha tomado um cartão amarelo ainda no começo do jogo. A 37, ele toma o segundo amarelo e é expulso pela árbitra, a Daiane Muniz. Então, nota 2 pro Dudu. E o Léo Oliveira, tem gente elogiando ele no chat aqui, viu, ô Pedro? Léo Oliveira jogou bem, nota 5,5, Marcelo. Camisa 55. Passou Léo. de ano, viu? Passou de ano. Volante que não tomou cartão, é difícil aqui na Ponte, hein? Difícil. Cara, pra mim o Serginho tava bem no jogo no primeiro tempo, mas o professor sacou ele no intervalo. Serginho mandou bem, nota 6,5, Marcelo. Gostei 6, dele. Gostou, né? E o Pedro Vilhena, São Paulo não, é do São Paulo, tava no Sport na última temporada, também estreando com a camisa da Ponte Preta. Pedro Vilhena, achei ele bastante apagado, não se mostrou muito no primeiro tempo, nota 4,5. 4,5 pro Pedro Vilhena. Também outra estreia na Ponte Preta hoje, Jean Dias, estava no Paysandu. Nota 6 também, bom nome. Bom nome, tava bem no jogo no primeiro tempo. Tá cheio no Allianz Parque da torcida portuguesa, hein, Marcelo? É clássico, né? Clássico, Palmeiras e Portuguesa. Bom, seguimos nas notas do jogo. Jean Dias tomou 6. Agora os que entraram, vamos lá. Os que jogaram mais, entraram no intervalo. Everton Brito. Que nota você dá pro Everton Brito? Entrou bem no jogo, Entrou bem, nota 6. 6. Mandou bem. É outro inimigo do gol, mas sabe jogar bola, mas é inimigo do gol. Tem que melhorar a conclusão. Pacheco, lateral direito. Pacheco, nota 5. Entrou, se movimentou um pouco, não teve muitas chances, nota 5. O Pacheco que é campineiro, né? Jogou ano passado no Guarani, tem o carimbo do rebaixamento com o Bugre, não estava na Ponte Preta, estreia com a camisa da Ponte, nota 5 pra ele. O Darley entrou no intervalo e saiu quase no final do jogo. Teve um chute dele, quase perto do meio de campo, Marcelo, quase foi gol, nota 5,5 pra ela. 5,5 pro Darley. Bola chegou pouco, mas quando chegou ele deu trabalho. Vamos lá, o Lucas Cândido jogou mais do que o Castro, que entrou no lugar do Darley. Então, primeiro o Lucas Cândido, a nota dele que entrou no lugar do Maguinho. Lucas Cândido, nota 5,5. 5,5. Esse reestreando com a camisa da Ponte, porque ele já jogou pela Ponte Preta em 2020. Começou. Na verdade, passou pela Ponte que ele se machucou muito. Vai, Pedro, informa aí. Começou no Allianz Parque, Palmeiras e Portuguesa, o grande clássico da capital. Vai, e agora, hein? Castro, tem carimbão do rebaixamento. Teve sondagens do Noroeste, mas ficou na Ponte Preta. Castro, nota 4,5, Marcelo. Ele jogou entrou... muito pouquinho, né? Então, não... 4,5 pra ele? 4,5. Tá bom. E o professor, o Alberto Valentim? O professor errou em algumas substituições, mas no geral foi bem. Nota 6,5, Marcelo. A beleza dele é um pouco maior, né? Sim. Mas no jogo hoje, 6,5. É. 6,5. Pessoalmente ele é galã. Galã. Treinador Ponte contratou Alberto Valentim. Bom, as notas do jogo, portanto, vai. O trio de arbitragem. Trio não, a equipe de arbitragem. Nota 4,5, ela deu umas lambuzadas lá, confusa. Lá ele. Meio confusa, Albert. Lá ele 1000 vezes. Lá ele Pro Max. Que nota que você dá pra equipe? 4,5, Marcelo. 4,5 pra equipe. É confusa a árbitra. Tá nevando no Palestra Itália? Não? Nossa, o que mas o que aconteceu ali? Parece, né? Não foi sinalizador. Não, foi aquela fumaça que começou o jogo. Então, aí baixou a fumaça. Parece ele esticou. Agora tá ali, dissipando. Eu achei que tava nevando. Eu falei, tá nevando no Palestra?
que na verdade é antigo Palestra, agora é Allianz Parque. 2 minutos, né? Quase. Ó, pra falar que eu não gostei da arbitragem, eu gostei desse uniforme, cara. Que uniforme bonito que eles usaram hoje. Camisa rosa com detalhe em preto, calção preto. O novo rosa rosinha? Cara, eu gostei do uniforme, achei bonito, diferente. Eu gostei do uniforme. Nota 10 pro uniforme. Mas pra arbitragem no jogo da Ponte, tô com o Pedro Lino, bem abaixo de 5. Muito bem, tá aí, portanto, as notas do jogo pra você aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Bolacha, agora só os comentários finais. Ah, tem a ficha técnica do jogo também. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, pode ser a ficha técnica primeiro, Bolacha? Porque depois a gente tem 2 comentários, tem pro YouTube e pro Instagram. Então vamos com ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Mas peraí, deixa eu dispensar aqui então o Pedro Lino. Posso dispensar, Pedro Lino? Que assim, nas notas do jogo eu vou brilhar sozinho. No comentário final. Fechou. Vou brilhar sozinho. Pedro Lino, meu querido, o seu destaque final nessa nossa transmissão, no nosso fim de jogo. Vai, Pedro. Meu destaque final é que a Ponte Preta venceu na abertura do Paulistão 2025. Venceu o Novo Horizontino no Jorjão por 1-0, golaço de Maguinho. E agora a Macaca volta a campo no próximo domingo, às 8h30 da noite, domingo dia 19, 8h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Já pega logo de cara o Santos. Fantástico que Macaca, domingo às 8h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Grande abraço e até domingo, que agora eu estarei aqui, viu, Marcelo Corsato? E cada dia mais magro. Um grande abraço pra vocês, Albert Cavalcante, o mestre. Tamo junto, forte abraço. Esse Pedro Lino, nosso presidente para temporada 2025 até 2055. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai trazer a ficha técnica do jogo, mas registrando aqui a terceira passagem do Barcelos. A primeira foi em 2017 na Ponte, a segunda em 2018, o Arthur também. Primeira 2017, a segunda de 2022 a 2023. Boa, meu produtor, meu chefe, meu coordenador, meu ídolo, Carlos Corsato. Ficha técnica, Bolacha. Ficha técnica do jogo. Aliás, Albert Cavalcante, antes da ficha técnica do jogo, se você fosse convidado para o Big Brother Brasil 25, quem seria o seu par para o Big Brother Brasil? Juro pra você que eu não acompanho. Não, eu quero saber se... Não tem que acompanhar. Não. A pergunta não foi se você acompanha. Eu quero saber se você fosse convidado, quem você levaria de par. Mas tem agora? Tem par agora? É, agora é par. Sério mesmo? É, nessa edição é par. Mas pode ser qualquer? Qualquer uma pessoa. Você tem que levar alguém. Eu levaria a vassoura do Bambam. Do primeiro Big Brother. Não, tem que ser uma pessoa. Tem que ser de carne e osso, meu filho. É verdade. Levaria o Alberto Valentim. Juro, boa. Ô, Bolacha, se eu soubesse que ia ser tão difícil assim, eu não tinha perguntado, cara. Alberto Valentim levaria. Alberto Valentim. Opa. Aí ele não ia poder. Mas tá bom, é o Alberto Valentim, beleza, tá registrado. Vamos lá, ficha técnica do jogo, Campeonato Paulista Série A1 2025, primeira rodada no Jorge Ismael de Biasi, o famoso Jorjão. A Ponte Preta venceu nesta quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. A equipe do Novo Horizontino jogando com o Diogo Silva, estreando com a camisa da Ponte, Maguinho também estreante, Simon também estreante, Arthur reestreia, Danilo Barcelos reestreia, Emerson, jogador que já estava no elenco do ano passado. Dudu, estreando com a camisa da Ponte Preta. Léo Oliveira também estreante com a camisa da Macaca no jogo de hoje. Serginho também estreante com a camisa da Ponte. O Pedro Vilhena também estreia com a camisa da Ponte nessa partida como titular. E o Jean Dias, também outro estreante no time do técnico Alberto Valentim, também estreando no comando da Macaca. Entraram ainda Lucas Cândido, reestreando com a camisa da Ponte, ele que já passou pela Macaca. Everton Brito, que estava na temporada passada. O Pacheco estreando com a camisa da Ponte, estava no Guarani na última temporada. E o Danley, jogador que estava no futebol do exterior, mas com passagens por Chapecoense e Paysandu no futebol brasileiro, também estreando com a camisa da Ponte. E ainda entrou o Castro no time da Macaca, time do Alberto Valentim. O Novo Horizontino do Eduardo Batista, de Jordi, Rafael Donato, Patrick e César Martins, Igor Formiga, Luiz Oyama, Marlon e Patrick Brey, Pablo, Diego, Vagninho e Vitinho. Vitinho saiu ainda no primeiro tempo. Entrou o Ayrton na vaga dele. Ainda entraram no time do Eduardo Batista o Léo Tocantins e também o Rodrigo
Soares. Arbitragem da Daiane Muniz. O auxiliar número 1, Miguel Catânio Ribeiro da Costa. Número 2, Luiz Alberto Andrini Nogueira. E o quarto árbitro, o Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. O VAR, o secretário de Esportes de Santa Bárbara do Oeste, o Vinícius Furlan. Cartões no jogo, Patrick e Pablo Diego e ainda Vagninho. 3 cartões para o time do Novo Horizontino. Para Ponte Preta, cartões amarelos para o Maguinho, né? E ainda o jogador que foi expulso, Dudu. Eu não tenho mais anotado aqui nenhum outro cartão para o time da Ponte Preta. Então, Maguinho e Dudu, os que entraram não tomaram cartão, né? Então, o Dudu, ele toma 2 cartões amarelos ainda no primeiro tempo, por isso é expulso, para mim, injustamente, o segundo cartão amarelo dado a ele pela Daiane Muniz. O gol do jogo, um golaço, aliás, para estrear com o pé direito, o Maguinho, o nosso mago, como foi chamado aqui no nosso chat, né? O lateral direito que veio do Atlético Goianiense para Ponte Preta, estreando. Ele do lado direito, puxa o contragolpe, puxa a bola para a perna esquerda e dá aquela cavada na bola, encobre o Jordi, a bola morre no fundo da rede. Golaço do Maguinho, 16 minutos do segundo tempo. A Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0, 1.418 torcedores, R$21.330 de arrecadação. Primeira rodada, Série A1, Campeonato Paulista 2025. A estreia da Chita, da Macaca na competição na primeira rodada. Vitória da Ponte, 1-0. Tá aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. 9 da noite, mais 45 minutos. Agora vamos fazer uma compilação de comentário final. O primeiro vai para o YouTube, o segundo para o Instagram. Aliás, se você não está seguindo a gente aqui no YouTube ainda, né, se inscreva no canal. Fique à vontade, Futebol Interior, e lá no Instagram, @Futebol Interior. Mas vamos lá então. Primeiro para o YouTube, depois para o nosso Instagram. Agora o comentário final. Marcelo Corsato. Transmiti aqui nos canais Futebol Interior, ao lado do Pedro Lino, do Bolacha e do Albert Cavalcante, a estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista da Série A1 da temporada 2025. A Ponte que não vencia em estreia de Série A1 desde 2018. O gol foi do Maguinho, a 16 minutos do segundo tempo, um golaço. Maguinho, que estreou com a camisa da Ponte Preta, ele fez um golaço, perna esquerda de fora da área, encobrindo o goleiro Jordi. A Ponte que teve o Dudu expulso ainda no primeiro tempo, a 37 minutos do primeiro tempo, tomou 2 cartões amarelos. A Daiane Muniz expulsou o Dudu, também fazia sua estreia, ex-Novo Horizontino, acabou sendo expulso. E até a expulsão do Dudu, jogo equilibrado. Quando o Dudu é expulso, o Novo Horizontino toma conta do jogo. No intervalo, o Alberto Valentim faz 3 alterações, né? Lembrando que o Novo Horizontino teve ainda o Vitinho, que saiu machucado bem no começo do jogo. Entrou o Ayrton, que entrou bem também. O Novo Horizontino até que tentou. O goleiro da Ponte, estreando, o Diogo Silva, foi um dos melhores em campo. Da Ponte Preta, a Ponte consegue num contragolpe o gol e consegue segurar o jogo, prendeu o Novo Horizontino e consegue a vitória. O resultado foi justo? Na minha opinião, não. O resultado mais justo para mim seria o empate, mas não tem justiça no futebol e a Ponte vence o jogo, começa bem a Série A1 2025. Comentário final para você. Comentário final. 9 da noite, mais 47 minutos. Ô Albert, antes do comentário final do jogo da Ponte, faz um resuminho do jogo do Guarani que você acompanhou. A vitória do Guarani, lembrando, né, que Ponte Preta e Guarani estrearam com times que permaneceram na Série B. Ponte e Guarani, para quem não lembra, rebaixados para a Série C. Botafogo ficou na Série B, perdeu para o Guarani. E o Novo Horizontino ficou na Série B, perdeu para a Ponte Preta. Verdade, o Corsato. Bem visto, bem lembrado sobre essa, né, sobre essa primeira rodada do Campeonato Paulista, né? É uma incógnita, né? Obviamente os times, né, começando, mas o Guarani, quando abre o marcador, né, placar ao vivo da Futebol Interior informa, o Palmeiras acaba de abrir o marcador no Allianz Parque, 1-0 em cima da Portuguesa. O Guarani, né, assim como todos os outros times, né, ali se reforçaram, mas o Guarani precisou fazer uma reestruturação profunda, né, tendo que dispensar aí, entre dispensas, né, vendas de jogadores aí,
no total de 26 a 27 jogadores. Ficaram só alguns remanescentes da série pífia, série B, que o Guarani fez, que foi o goleiro o zagueiro Márcio Silva, o lateral esquerdo o Emerson, né? Foi um dos jogadores que acabaram ficando. O Titi estava emprestado, mas estava, né, no Guarani, e o Guarani teve que se reformular. E dito isso, o Guarani também apostou, além da meninada que veio do RB Bragantino, lembrando que o técnico Maurício Souza, ele foi campeão dos aspirantes de 2024, né, e trouxe o menino, o Natan, de 19 anos, volante, e também trouxe o João Vitor, que ficou no banco de reservas, o camisa número 20. Fora isso, o Guarani foi em busca, foi no mercado e trouxe o Gabriel Mesquita, já também um goleiro experiente, o Isaac, que já passou por aqui, né, em 2022 e 2023. E jogando contra o Botafogo, uma equipe que também se reformulou, mas não tanto como o Guarani. O Guarani caiu do céu aos 7 minutos do primeiro tempo. Um gol contra do Edson, né? Uma jogada pelo lado esquerdo. A zaga tirou mal, a bola acabou explodindo no Edson, a bola acabou entrando, balançando o barbante do Botafogo. E a partir dos 19 minutos do primeiro tempo, só deu o Botafogo. O Guarani se segurando, como pôde, e o Botafogo atacando. Sempre atacando, o Guarani saindo nos contra-ataques. Até que no segundo tempo, né, uma lambança no sistema defensivo do Botafogo, o Guarani conseguiu fazer o segundo gol e ali acabando ali sacramentando, ali segurando, né, sabendo segurar o ímpeto do Botafogo, acabou vencendo. O Guarani que no grupo, está no grupo B, onde tem o Santos, a RB Bragantino e a Portuguesa. A Portuguesa vai sendo derrotada parcialmente, começo do primeiro tempo. Muito importante, o Guarani, que a meta do Guarani hoje, né, são os 12 pontos. Ou seja, 4 vitórias, o Guarani já conseguiu, faltam 3 vitórias. E como disse mesmo o Marcelo Corsato, a tabela do Guarani Futebol Clube está bem mais fácil que os outros anos. Porque o ano passado, né, tanto na tabela do Campeonato Paulista, no campeonato, da tabela do Campeonato Brasileiro, né, o maior problema da tabela era o próprio Guarani. Oxalá que 2025 seja diferente. O Guarani começou com o pé direito e com o gol do estreante, né, o Giva, que veio, o jogador de 25 anos, né, volante, veio do Al-Bahrein, veio do Al-Ali do Bahrein, né, acabou ali fazendo o segundo gol. O primeiro gol foi o gol contra, e o Guarani é líder do grupo B do Campeonato Paulista. O Giva fez um gol de centroavante. Bom, Albert, é isso. Meu querido, um grande abraço pra você. Lembrando, tem gente perguntando se vai ter transmissão do Guarani no sábado. Vai, né? A transmissão, o jogo às 4 horas. Exatamente. Mas a transmissão começa 1 hora antes, então às 3 da tarde. Exato. Nossa equipe já a postos para transmitir Guarani e Inter de Limeira. Na verdade, Inter de Limeira e Guarani. Certo, Albert? Exatamente. O Limeirão estreia, né, do Lucas de Souza, né? Reestreia do Lucas de Souza. Estamos na reestreia, né? Gabriel Mesquita, né? O Isaac, e também no sábado, né, estaremos aqui juntos nos canais Futebol Interior. Inter de Limeira e Guarani Inter de Limeira. O Corsato. Beleza, um grande abraço pra você e até a próxima. Até a próxima, um abraço a todos e muito obrigado pela grande audiência. A gente te espera sábado tem mais. É isso, vamos acompanhar a caminhada de Ponte Preta e Guarani com a equipe própria aqui dos canais Futebol Interior. Bom, 9 da noite mais 52 minutos, agora vamos pro último comentário final, esse mais rapidinho, mais pai bola lá pro nosso Instagram. Agora o comentário final. Muito bem, transmitimos aqui nos canais Futebol Interior, ao lado de Pedro Lino, do Bolacha e também do Albert Cavalcante, a estreia de Ponte Preta e Novo Horizontino na Série A1 do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Vitória da Ponte, fora de casa, pelo placar de 1-0. O gol foi a 16 minutos do segundo tempo, um golaço do Maguinho. Lembrando que a Ponte jogou todo o segundo tempo e o finalzinho do primeiro tempo com um jogador a menos, porque o Dudu tomou 2 cartões amarelos e foi expulso ainda no primeiro tempo. A Ponte venceu, o Diogo Silva e o Maguinho, os destaques da Ponte no jogo. O time do Novo Horizontino não conseguiu furar o bloqueio da Ponte, que acabou conquistando uma excelente vitória na estreia nesta Série A1 do Campeonato Paulista 2025, aqui no Instagram, @Futebol Interior. Comentário final. E eu esqueço da minha mãozinha e ela vai aparecer no Instagram também.
Fazer o quê? Muito bem, ó, finalzinho aqui, registrando a rapaziada que tá junto com a gente, lembrando que lá no Allianz Parque o Palmeiras vence o jogo pelo placar de 1-0, já nevou no Allianz Parque, já teve fumaça, o árbitro teve problema no equipamento, mas o Palmeiras já tá vencendo a Portuguesa pelo placar de 1-0. O Carcem 10 tá com a gente, Carlos Lemos Matozinho, o Maurício Roberto, diz que o Maguinho sentiu cãibras, por isso ele saiu. Boa, obrigado pela informação. O Silvio Seico fala aqui que o gol do Felipe Saraiva contra o Corinthians foi no Pacaembu. Eu tinha certeza, cara, mas aí depois acabei me confundindo. Esse jogo foi mesmo no Pacaembu, né? O gol de entrada, a Ponte jogou camisa toda preta, eu estava nesse jogo, verdade. Estreia da Ponte em 2018, a última vitória da Ponte em uma Série 1 havia sido nesse ano, o gol do Felipe Saraiva. Wilson da Rocha com a gente, obrigado. A Dila Santos foi que perguntou da transmissão do Guarani. Então, sábado tem Guarani, domingo tem Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior. No domingo, a partir das 7h30 da noite, o Carlos vai narrar o jogo, o Pedro Lino e eu estaremos nessa. E no sábado, o Lucas e o Albert Cavalcante. E também na transmissão com Bolacha e Felipe Marques cuidando da nossa parte técnica, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que tá felizão, já pegou um daquele charuto de Cuba, é de Cuba, hein? Isso, Dom Arthur, e já tá dando aquele tapa no beijo também, mas com a cachaçinha, com um vinhozinho, né? Tá feliz da vida, grande Arthur Eugênio, mesa de áudio hoje do Bolacha, da nossa equipe técnica, com a coordenação artística do Carlos Corsato, agradecendo aqui a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, WhatsApp 99788-3821 e Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor e ainda o placar ao vivo Futebol Interior. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Um grande abraço para você, excelente noite e até a próxima. Aqui nós torcemos por você. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Rádio FI. Em sintonia com você.